Yeah. Former French Formula 3 racer and his sister Sarah. He and she run the team together. Very successful. Won the World Series Formula Renault 3.5 with Bertie Breadstick. Então, temos ainda 10, já chegamos aqui ao estágio em que temos 10 horas e 54 minutos, restando para o final da prova. Enquanto nosso amigo Alex Cronhal não chega para narrar aqui essa parte das 24 horas de Le Mans, estarei aqui com vocês na companhia do meu queridíssimo Luciano Barcelos. Boa noite, boa madrugada, Luciana. Boa noite, Noah. Boa noite, amigos do canal Racing Life, Automobilismo é Vida. Estamos aí mais uma madrugada aí para cumprir uma prova de 24 horas. Nós já cumprimos umas 24 horas de Daytona no início desse ano, agora com as 24 horas legendárias de 24 horas de Le Mans. Estamos aí, faltando 10 horas e 53 minutos para o fim da prova. Liderança aí do Toyota numeral 8, com a trinca Sebastian Buemi, Brandon Hartley e o Hirakawa, que vem comandando a prova aí, juntamente com o Toyota 7, com a trinca Mike Conway, Kazuka Kobayashi, que no momento está na direção do Toyota 7, e José Maria Lopes. O comando da prova vem sendo mantido aí pelos Toyotas, que vem com 3 voltas de vantagem nesse momento, o terceiro colocado, o Rittenhouse, numeral 709 da trinca, Ryan Briscoe, Richard Westbrook e Frank Melio. É isso aí. Lembrando, né, nesse momento, a liderança, como bem comentou aqui o Luciano, pertence ao Toyota número 8, da trinca Ryo Hirakawa, Brandon Hartley e Sebastian Buemi. Na LMP2, a liderança pertence ao J do português Antônio Félix da Costa. Na LMGTE Pro, quem está brilhando é o Porsche, que nesse momento é pilotado por Kevin Estre. E na LMGTE AM, liderança de outro Porsche, dessa vez o da WeatherTech, pilotado por Julian Andlauer. Sobre os brasileiros, o brasileiro mais bem colocado neste momento é o Felipe Nasser, que vem na categoria LMP2. É o Pipo Derani, né? Outro Luiz Felipe também. Luiz Felipe Derani, né? Mais conhecido como Pipo Derani, que vem quinto na geral, quarto na categoria dos Hypercars. Já o Felipe Nasser vem em quinto ele pilota Penske, agora mudou aqui a posição, atualização do live timing. Ele vem aí em sexto na categoria LMP2, a bordo da Penske, que nesse momento é pilotado pelo Emmanuel Collar. O Pietro Fittipaldi vem aí, piloto da Inter Europol, vem aí na oitava colocação também na LMP2, e na GTE Pro, a Daniel Serra, que corre na Ferrari 51, pilotada pelo Alessandro Perguidi, vem em terceiro, e o Felipe Fraga, da Riley Motorsports, que nesse momento o carro vem Ferrari número 74, pilotada pelo Sam Bird, vem aí na quinta colocação. Não, desculpa, na sexta colocação da categoria. Neste exato momento, tivemos aí acho que, Luciano, nesse exato momento a gente vem chegando na hora da verdade, porque tivemos o acidente envolvendo um protótipo LMP2, pilotado pelo Mathieu Lahaye, e também tivemos aí agora a Ferrari de número 59, que vem desmilinguida, se arrastando pela pista e parou. A Ferrari tá em section racing. Alexander West no momento na direção do carro, ele já deu 28 voltas com o carro, já dirigiu por 2 horas e 1 minuto. Ele está no momento parado ali no último trecho da Letonal de Air, a caminho ali da curva Mustaine. Então temos 2 slow zone agora no momento, uma slow zone mais curva Sport, entendeu? Tá tendo ali uma movimentação ali, deu para ver ali os marshals ali trabalhando do lado direito ali, não deu para ver, observar qual carro ali que tá parado, mas lá no fim da reta lesional de Ares ali no setor 5, tá tendo uma outra slow zone aí por conta do Ferrari 59 da GTE AM.
com o Alexander West parado lá no momento no trecho final da reta ali do Los Angeles, logo após a chicane Michelin. E por enquanto aí, 2 slow zones no momento aí, Lu. Como eu ia pontuando, a gente vai chegando na hora da verdade, né? Agora falta 10 horas e 49 minutos para o fim da prova. E agora os problemas vão surgindo, né? Opa, vamos ter troca de piloto ali no Toyota número 7. Vai saindo o Kamui Kobayashi para a entrada do Mike Conway. Repetindo, sai o Kamui Kobayashi, entra o Mike Conway no Toyota, que é o atual campeão desta prova. Como eu ia pontuando, né? Essa edição de 2022 vem se destacando porque até agora não tínhamos nenhum momento, nenhum acidente mais sério. Mas a partir de agora, com esse acidente aí do protótipo e as quebras, e no momento que começa a amanhecer lá na França, começam a surgir os primeiros raios de luz deste domingo, dia 12 de junho de 2022, é agora que vamos entrar na parte decisiva e, consequentemente, cenas como quebras e incidentes vão se tornar mais recorrentes. Concorda comigo, Luciano? Aí a gente tá vendo aí novamente o protótipo 35, que teve problemas, né, com o acidente aí, novamente na imagem, da pancada feia ali nas curvas fortes. E o carro foi aí trazido pra garagem, a gente tá vendo agora os replays, né? Literalmente perdeu a traseira. Pois é. E aí um estrago imenso no Oreca, número 35 da equipe, da Ultimate ali, o pessoal trabalhando, já devolvendo já uma frente nova aí pro carro. Parece que pra dar pra gente justamente observar o quão são hoje seguros os carros e são resistentes mesmo os carros para disputa das 24 horas de Le Mans. Fizeram uma grande panca ali e rapidamente conseguiram devolver o 35 para a prova. É necessário pontuar que o Endurance é literalmente uma prova de resistência, então o carro todo ele é cambiável. Dá para você fazer alterações em todas as partes, algo que na Fórmula 1 não teríamos condições de ver, muito menos na NASCAR, que são provas mais de tiro curto. Mas em corridas, né, como o Endurance, você pode mudar o conjunto todo, pode mudar a parte da frente, pode mudar freios, o equipamento de um modo geral. Aí a Ferrari vai sendo recolhida para um canto mais seguro. Agora eu quero saber como vão tirar essa Ferrari daí, Luciano. Diga, Alex. Bom, agora sim eu cheguei. Aê, boa noite, Alex. Boa madrugada. Bom dia, né? A gente fica meio naquela, né? Mas boa noite ou bom dia, né? Tá aqui no Brasil, né? E bom dia pro pessoal que tá na França, né, meu? Porque os caras estão às 5 horas na nossa frente, é 5 da manhã. Lá que nem você falou, né? A partir de agora já começa a ter os primeiros raios de sol no circuito Lassart. É verdadeiramente insano. Mas diga, Luciano, conclua o seu raciocínio aí. É estranho ali que recolheram o Ferrari 59 da Inception Racing. Inclusive, a mesma Inception Racing que tem tido uma ótima temporada com o McLaren 720S na WEC Sports Car Championship lá nos Estados Unidos, e vem correndo aí com o Ferrari 488 da GTE Pro. Esse que é o último ano da categoria GTE Pro, no caso o numeral 59 da GTE 1. O carro foi recolhido ali na parte ali de trás, ali, na área ali de escape ali, dos Marshalls ali. Parece que não vai voltar para a prova, não. Vamos observar isso, o carro retorna e abandono de prova no numeral 59. Que eu me lembre, não tem aí uma saída, né, do ponto onde ele estava em direção aos boxes, então acho que vai esperar o guincho mesmo. Uma pena aí o que acontece com a Ferrari da Inception Racing. Por outro lado, a LMP2, o bicho tá pegando pra valer ali. Prova disso é que até na 12ª colocação a gente tem disputa como aí a Richard Mille contra a Inter Europol, disputa válida pelo 12º lugar na categoria.
Gostaria de mandar uma boa noite aqui para a galera que já está no nosso chat nesse momento, como por exemplo o meu querido amigo Nathan Sayun, um companheiro lá do portal High Speed, né, que pergunta da Alpine, né? E fim de prova pro André Negrão, né? Ele ainda tá na pista, mas sofreu muito problemas de freios, como disse o... Aliás, problema de freio mais a embreagem dupla, problema duplo de embreagem, como comentou o Guilherme Costa, e com isso sem chances de continuar. E o Jorge Gabriel... complementando, o carro vem na 21ª colocação na classificação geral, a 10 voltas do líder. Situação muito difícil, André Negrão no momento pilotando o Alpine A480 da Alpine e praticamente alijado da disputa da vitória na classificação geral. Triste para dizer o mínimo. Brandon Hartley entrou no 8, saiu o Ryo Hirakawa, entrou Brandon Hartley, retoma aí a direção do Toyota número 8, que vem em busca aí, esse Toyota especificamente falando, vem em busca do seu terceiro tento nas 24 horas de Le Mans, quarto tento, melhor dizendo, nas 24 horas de Le Mans, já que foi campeão em 2018, 2019 e 2020. Claro, nas mãos de outros pilotos. Foi o primeiro stint do Ryo Hirakawa com a Toyota, andou por 3 horas e 29 minutos e entrega agora novamente aí para dizendo aqui a classificação aqui no lifetime, que é o Sebastian Buemi agora no volante, mas parece que ali a transmissão deu para ver que era o Brandon Hartley. A gente vai confirmar aqui se é o Buemi ou se é o Hartley. Se for o Hartley, ele já andou por 3 horas e 27 minutos e fez a melhor volta da corrida. Andou, desculpa, por 4 horas e 19 minutos. E o Ryo Hirakawa fez um turno, desculpa, de 4 horas e 17 minutos. E a melhor volta, que inclusive é a melhor volta da corrida até agora, do Brandon Hartley com 3 minutos e 27 minutos. 3 minutos e 27 segundos, 906 milésimos. É a melhor volta do Toyota 8 até agora das 24 horas de Le Mans, que foi justamente na volta 56. Inclusive, mandar uma boa noite aqui um bom dia, né? Pro nosso queridíssimo Thiago Santiago. Pelo visto, fim de prova mesmo, já saiu aí o piloto. Fim de prova, acabou às 24 horas de Le Mans para a Ferrari de número 59, no momento que o protótipo da Richard Mille trafega pela slow zone. Então, nesse trecho específico da pista, ele é obrigado a andar numa velocidade reduzida. Passou o trecho, pode retomar aí a sua velocidade habitual. Lembrando aqui, uma curiosidade, se o Ryo Hirakawa ganhar essas 24 horas de Le Mans, ele se tornará o primeiro piloto que foi campeão tanto das 24 horas de Le Mans quanto do Super GT japonês. É o ano de estreia dele nas 24 horas de Le Mans e já pode estrear já com vitória aí. Grande chance para o Hirakawa na pilotagem do Toyota. E você mencionou bem aí a questão da Inception Race, aí vai o terceiro abandono oficial, já com o piloto fora do carro. O numeral 59, o Ferrari 488 GTE da Inception Racing. E é o terceiro abandono oficial. O primeiro abandono oficial foi do Team Project One, na volta 77. O seu Ferrari, desculpa, com o seu Porsche, né? 911 RSR 19, numeral 46 do Team Project One. E o segundo abandono foi do Ferrari, outro Ferrari 488 GTE Evo, o numeral 71 da Street Open Race. Esses são os 3 abandonos já considerados oficiais das 24 horas de Le Mans de 2022, da 90ª edição. Insano para dizer o mínimo. Pergunta. Diga, Alex. Tudo bem que no automobilismo não existe o se, né? Mas se, né, tivesse a possibilidade de levar a Ferrari de forma pela parte interna do circuito, poderia? Para garagem, no caso? Pra tentar fazer alguma manutenção que ele voltasse a pista?
Somente se viesse pelo tráfego normal da pista, né? Se viesse pelo traçado original, ele teria que contornar ali, teria que completar ali a parte ali do final da Little IMAGENS ali, na saída da chicane Michelin até a curva Mulsanne, ele teria que trafegar todo aquele trecho, até a curva Indianápolis, passando pela Nardi, a reta que liga a Nardi até as curvas de Sport, a curva Corvette, e aí até a chicane Ford, onde é a entrada dos boxes. Trecho muito longo, de mais de acho que poderia botar aí 5 quilômetros ali, não dá não? 5 quilômetros pelo menos ali, uns 5 a 7 quilômetros. Era um trecho muito grande ali, não sei, pode ter sido alguma pane elétrica ali, e o carro simplesmente não religou, e aí resolveram recolher ali. Infelizmente, o terceiro abandono oficial agora, mais de 24 horas de Uma situação atípica, né? Uma situação triste, para dizer o mínimo, mas circunstância de corrida logo acontece. Nesse momento, temos aí a liderança da J na categoria LMP2 e a Prema Orlen vem aí no encalço. Lembrando, a gente tem essa disputa aí, teve essa disputa ao longo do dia, muito por conta do incidente envolvendo o 22 da United no começo da alemã, que prejudicou muito a equipe de Felipe Albuquerque, Phil Hanson e Will Lowen. Com isso, a prova vem sendo disputada ali na primeira colocação da categoria pela J, Prema Orlen e WRT. Falando justamente dessa disputa aí da classe LMP2, válido pela liderança da classe LMP2 e a quarta colocação, quarta e quinta colocações na classificação geral. O Pipo Derani acaba de ultrapassar o Lorenzo Colombo no protótipo da Prema e assumindo aí a quinta posição no geral, o carro, o numeral 708 da Glickenhaus Racing. Teve vários problemas aí, Opa, tem mais gente lenta na pista, hein? Número 1 da Richard Mille. Será que tá na slow zone? Eu tive a impressão aí que tava andando mais lentamente que normal. Tive a mesma impressão, que ele tava mais lento do que o necessário. Numeral 1 da Richard Mille, no caso, né? Vamos dar uma observada aí. Vou ficar de olho. Carro 31 da WRT da categoria LMP2 está no pit. Tem uma slow zone ali nas curvas de Porsche ali, tá entrando agora aí o numeral 31 da WRT. Vamos observar direitinho aí o que pode estar ocorrendo com o numeral 1 da Richard Mille Motorsport. Parando agora o 31 da WRT aí. Verificar. Pit normal, amanhecendo agora em Le Mans. Começa a pintar os primeiros raios de a slow zone ainda continua lá nas curvas Sport, né? Por conta de arrumar lá a panca que deu o numeral 35 lá, ainda tô arrumando lá o interno. E isso deve demorar um pouco ainda até acertar tudo lá. O pessoal dos Martins estão trabalhando na pista, do lado de dentro da pista mesmo, para poder acertar o muro. E vamos ver aí quanto tempo vai durar essa slow zone aí nas curvas Sport. Sem falar limpeza de pista, né? Justamente, tem a limpeza da pista ali, muitos letristas nas curvas fortes, né? Conta dos vários saídas de pista e acidentes, todos os pneus também. Temos já, faltando aí 10 horas e 36 minutos, já tivemos bastantes eventos ali nas curvas de Porsche ali, que demandam o tempo necessário ali para arrumar o local para o restante da prova de 24 horas de evento. O 43, aliás, está saindo do pit agora, né? O carro número 43 da Europa Competition, tá vindo com o Fábio Scherer. Carro da WRT também agora voltando para a pista, aí o carro número 31, tá voltando com o René Hest. Grande René Hess, piloto bicampeão do DTM alemão. Hard, especially after a few late nights, 2 incidents by Philippe Timadomo, and looking at TDS, legal que na transmissão oficial, né, que a gente tem aqui, eles estão comentando a respeito do que aconteceu com o Felipe Simadomo.
Piloto francês que fez tanta burrada nos treinos que acabou sendo banido da prova e substituído pelo Nick De Vries. O Eduardo Freitas, que é o diretor-geral das 24 horas de Le Mans, e ele que foi chamado aí para a FIA para também assumir parte da direção da Fórmula 1 também, só que nesse fim de semana ele está trabalhando aí em Le Mans como diretor-geral da prova, baniu o piloto, né? O piloto aí citado aí pelo Lurra, e para o lugar dele veio o fantástico Nick De Vries, né? Então, e tá fazendo bonito na pista, mas segundo o Edgar de Melo Filho, disse que ele foi banido da França. Exatamente, faz uma grande prova, conforme falou o Alex Royal aí. A equipe estava participando na classe Pro na LMP2, com a chegada do Nick De Vries, está participando totalmente da classe Pro. Tem mais a classe para o time TDS Bailante, no numeral 13 do Oreca 13, na classe LMP2, que faz um belíssimo papel nessas 24 horas de É bonita essa cena aí, a gente vendo aí amanhecendo em Le Mans. E outra cena linda que a gente viu foi aí aquela disputa de Ferraris, os 52 na LMGTE Pro, dividindo roda ali com uma outra da LM GTE. Nesse momento, temos aí Slow Zones. Meus caros, será que ela, a tão famosa e polêmica Nossa Senhora da Bandeira Amarela, vai pintar nas próximas horas? Algum palpite? Olha, é uma situação que eu acredito que, pelo momento, agora acho que não, porque logo que acontece uma panca, né, todos os pilotos eles já são informados, eles redobram a atenção. Então acho que nas próximas voltas não. Mas no momento que o sol sair, rapaz, começar a aparecer atrás daquelas árvores, aí o bicho vai pegar. E aí, prepare que agora é hora, senhoras e senhores. Enquanto isso, a gente fica aguardando aí, né, a informação de bandeira verde. Por enquanto, ainda, os trabalhos continuam árduos no concerto de guarda-reio e limpeza de pista após a panca do carro número 35. 35, né? Foi o que bateu. Eu tava começando a pegar aqui a transmissão para a hora que ele bateu, né? Sim, exatamente, o numeral 35 da Ultimate. E o carro, inclusive, já está de volta à pista, mas só que o trabalho tem sido ali bem grande ali na escova de esporte ali, para poder ali ajustar o muro interno na área ali da escova de esporte, que é necessário, né, para manter a segurança dos pilotos. E continua de novo lá no setor, que é o setor 8, que é o penúltimo setor, que é justamente o setor ali da escova de esporte. Aí lá vem o Emmanuel Colas sentando a bota, esmerilhando, tentando superar aí, tentando evitar de segurar o Rojão, que vai ser segurar o Nico Jaminet. O Nico Jamin, perdão, que vem aí em quinto na categoria. Mas, se eu fosse a Penske, preocupava-se acima de tudo em tentar alcançar ali a Santa Trinca da WRT, da Prema Orlen e também da Jota. Mas eu vou falar, viu? O pessoal aí da Panis Racing tá fazendo bonito, viu? Tá fazendo bonito e todos os pilotos que vieram pra pista até agora, tudo carnezinha de pescoço, viu? É, isso aí é inquestionável. Aliás, O Emmanuel Colar não é o melhor dos três pilotos do Team Penske, né? mas é experiente. Experiente. A gente sabe da categoria do Emmanuel Colar, mas já tem uma certa idade, já é um piloto veterano. E não é o mais rápido dos três pilotos. O mais rápido é o Felipe Nassi, que fez a melhor volta em 3:32.961.
O Danny Cameron virou em 3,34, 4,94. E o Emanuel Colar virou agora há pouco aí a melhor volta dele, com um Penske 5, em 3,35, 8,99. Ou seja, ele é 3 segundos mais lento que o Felipe Nasser. E basicamente tá vivendo seu pior momento agora na prova. O Penske 5 aí na classe LMP2 com o Emanuel Colar no volante. Verdadeiramente insana tá a vida aí do Penske, do Emanuel Colar. Opa, Ferrari 51 nos pits, vamos ver o que rola aí. Pits no garagem, né? Não, é pit, é pit. Eu pensei que ele tava entrando pra garagem já. Não, se tivesse entrado na garagem, com certeza daria um murro épico aqui na mesa. Porque a nossa chance de vitória do Brasil está nas mãos deste carro, desta trinca. É a equipe AF Corse que tem aí o brasileiro Daniel Serra. Vocês estavam falando da briga da Penske com a equipe Panis, foi uma tônica desde o começo da prova, né? Aliás, o Julian Cannell, por exemplo, estava dando um suador no Felipe Nasser. Isso é verdade, mas uma coisa há de se concordar, né? A gente esperava que essa briga não fosse apenas ali no final do pelotão, ali na metade do pelotão, né? Esperávamos que fosse ali na frente, né? De qualquer maneira, a Panis tem conseguido fazer um bom trabalho nas 24 horas de Le Mans, juntamente com o pessoal da Penske, contra esses dois grandes carros aí da Jota, que vem na classe LMP2, na P1 e na P3, juntamente com a Prema, que vem na P2 no momento aí, com o Lourenço Colombo. Também fez uma grande corrida aí nas 24 horas de Le Mans. Isso que eu ia falar, a Prema, o Lourenço Colombo ultrapassou o Jonathan Aberdeen. Sim, exatamente. É o que faz o maior turno até agora no Oreca Gibson da Prema Power Team. O Lourenço Colombo, italiano, já guiou por mais de 5 horas, 5 horas e 2 minutos no momento. E não é o piloto que tem a melhor volta com o numeral 9 da Prema, é o Robert Kubica, com 3,32, 3,35. O Lourenço Colombo virou 3,33, 639 com a melhor volta. Ele é o mais lento dos três, mas vem com um ritmo bastante honesto aí, vem andando com um ritmo bem tranquilo. A trinca é muito boa, né? Robert Kubica, Luiz Deletrase, que vem num grande ano, participando não só da European Le Mans Series, do WEC, também participando da INSA também. Vem sido bastante requisitado o Luiz Deletrase. E o Lourenço Colombo aí, fechando essa trinca aí da Prema Power Team. No meu primeiro ano aí nos protótipos, né, que já foi falado, inclusive, na transmissão lá do pessoal da ESPN, é uma equipe muito forte para a categoria de base, vem muito bem na Fórmula 2, Fórmula 3, e é muito legal ver a Prema Power Team aí participando do WEC, participando agora especificamente das 24 horas de Le Mans. Sem falar que a Prema, diga Alex. Só ia dar uma passadinha aqui na nossa arquibancada virtual aqui. O Nelson Felipe está perguntando sobre link de imagens. Transmissão oficial pelo Star Plus, né? O Star Mais. E tem alguns links ali. O Thiago Santiago nos socorreu, já mandou um link de Twitch, da Twitch TV também. Ali que você pode ver imagens também. Mas a gente recomenda ver a imagem, porque a transmissão oficial é totalmente em inglês, em português, apenas com as 24 horas ininterruptas. O único canal no Brasil transmitindo é o Racing is Live, juntamente com a Rádio Giga. É moral que fala, hein? Que o resto é tudo link Piratation, e eu já puxei algumas informações, todos caíram. Verdadeiramente insano, gente. E faltando 10 horas e 25 minutos, continuamos ainda com Slow Zone. Continuamos ainda com bandeira amarela setorizada. Mas diga, meu querido, você ia terminar um raciocínio, eu te cortei.
Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Manda lá, Luciano. Congratulations to those of you who have stayed up through the night. O pessoal desejando bom dia. Você vê ali do lado da slow zone ali, o trator enorme ali trabalhando junto ali com. Agora até a presença da ambulância é coisa estranha ali. É bom observar ali o que anda acontecendo ali, mas é basicamente reconstrução do muro ali interno ali onde bateu o propósito do silêncio. O que me impressiona é que pegou o muro, destruiu o muro, o carro estava destruído, foi pro box, o pessoal conseguiu arrumar e o carro tá de volta pra pista. Ou seja, o muro o pessoal tá arrumando até agora, ali nas curvas fortes, e o numeral 65 já voltou pra corrida, tá correndo normalmente. E, quer dizer, para mostrar justamente a segurança, não só a segurança, mas a resistência na banca dos carros hoje em dia, na categoria da LMP2, não só na LMP2, mas os outros carros também são muito resistentes, tanto é que já passamos de mais de 12 horas de prova e só temos 3 abandonos oficiais até agora nas 24 horas de Le Mans, é o que tem me impressionado bastante aí, tanto na classe LMP2 como nas outras classes também, Alex e Luan. Uma máxima que não estávamos acostumados a ver quando o assunto é Le Mans, né? A gente está acostumado a ver uma prova bem mais disputada, uma prova bem mais elétrica e só 3 abandonos. Claro, a gente tem nossas decepções aqui, mas eu acho que a gente pode cravar o que está acontecendo como uma evolução, né? Evolução de equipamento, maturidade, dos pilotos, mostrando aí que é um equipamento bem seguro e resistente, acima de tudo, confiante. E chegou a informação aqui que eles gastaram 3 rolos de silver tape, aqui, 1 rolo de durex, e diz que alguns mecânicos assim utilizaram algumas cusparadas no conserto do carro. Não, legal que mais cedo teve ali a galera mexendo no Porsche, né? Que meteu até chute. Achei aquilo sensacional. Cara, aquele do lance lá do Porsche 93, né? Eles colocaram, em vez de colocar a frente inteira, né? Do Porsche, colocaram só o para-choque, né? Na parte de baixo também. E não encaixava de jeito nenhum. Chegaram os 3 caras ali na base do chute, na base da solada mesmo, dando solada no para-choque do Porsche 93 para que pudesse devolver o Porsche 93 do Michael Fassbender, do ator Michael Fassbender, né, que fez o Magneto, né, pudesse ter devolvido a pista. Uma das cenas mais hilárias que teve nessas 24 horas de Le Mans. Será que estendida de mão para fora, assim, para ver se ajudava alguma coisa? É isso que eu fico pensando também. Na certa, talvez se ele pudesse ter o poder ali de levitar, com certeza a história seria outra, né? Ajudava bastante, bastante. Não, inquestionavelmente, meu caro Alex, inquestionavelmente. Aí... Agora eu falo, cenas que o pessoal mostra dos boxes e tal, que não sei o quê, é bem mais ou menos, porque as cenas que mostraram durante o dia, entendeu? Para essas cenas aqui estão amenas, entendeu? Na parte que eu tava narrando, a parte da tarde aqui, eu vi cenas assim, dignas assim de inferno, entendeu? Cenas lamentáveis, grotescas. Como que o câmera pega aqueles ângulos? Mas tudo bem. O Nelson Felipe tá perguntando aqui. Aliás, tá nos elogiando, né? Show aqui. Vai pela transmissão, tal, vai acompanhar, até aguentar. E a previsão de pararem. A previsão de parar, meu querido, 11 horas da manhã, horário de Brasília, ou 4 horas da tarde, horário local, França. Le Mans. Muito bem. Aí o término desta edição das 24 horas de Le Mans.
Muito bom, muito bom. Bodidício, eu pergunto aqui, pessoal, o que significa o Pro-An na cronometragem? Parabéns pela transmissão. Obrigado, Bodidício. Pro-An significa o seguinte, o Pro é de Professional e Am de Amateur. Ou seja, o Pro-An junto significa que temos pilotos profissionais, ou seja, pode ser piloto platina ou piloto de classificação ouro, junto com pilotos amateur. Que pilotos são pilotos de classificação silver, prata, né, ou bronze. E são 3 pilotos por cada carro, né? Sendo que na Pro-Am pode ser um piloto ouro ou um piloto platina, sendo os outros 2 pilotos ou prata ou bronze. Ou seja, uma coisa, diria até democrática, né? Se a gente for parar para pensar, porque permite que pilotos, né, que não são profissionais aí possam ter aí a sua chance de correr numa prova do gabarito, da magnitude das 24 horas de Le Mans. Poder elucidar um pouco mais isso que eu acabei de falar, o Lohan. O Lohan tem o nome do piloto aí que foi eliminado pelo Eduardo Freitas na TS Vailante, o numeral 13, eu esqueci o nome do piloto. Que era um piloto de classificação bronze, piloto de 62 anos, eu acho que italiano, né, o francês. Quem? Esqueci o nome do piloto, que foi... Que foi banido aí das 24 horas de Le Mans por conta dos problemas das barbeiragens. Simadomo. Isso, Simadomo, ele era o piloto de classificação bronze, entendeu, Boss? O Boss. E ele foi banido de correr de 24 horas de Le Mans. Como não tinha um outro piloto e a TDS Vailante estava inscrita na categoria Pro-Am, eles tiveram que chamar as pressas o talentoso Nick De Vries, né, campeão da Fórmula E, e piloto de teste da Mercedes, para substituir um piloto bronze. Então, o piloto do gabarito de Nick De Vries, que é um piloto da platina, como não havia um outro piloto bronze ou prata na TDS Vailante, a equipe deixou de correr na Pro-Am para correr na categoria Pro, na classe LMP2. Mas o grande lance, Luciano, é o seguinte, é bom que por mais que seja uma equipe que não altere nada o índice Nasdaq, eles tenham colocado o Nick De Vries para dar uma rodagem para ele, para fazer ele ganhar experiência. É um piloto magnífico, a gente já mostrou o talento dele na Fórmula E, e para ganhar rodagem, colocar ele para correr uma 24 horas de Le Mans. A equipe tá até bem, a equipe vem acho que vem na 10ª colocação na geral aqui, deixa eu dar uma passada aqui rapidamente vem justamente na 10ª colocação geral nas 24 horas de Le Mans, na classe LMP2 1, 2, 3, 4, 5, vem na 6ª posição, vem disputando aí a vitória, tá a menos de 2 minutos do líder do numeral 38 da Jota, quer dizer, ainda tem chance de vitória na classe LMP2, é claro que não é o grande favorito, né? Chegou em cima da hora aí o Nick De Vries para poder pilotar, mas tá aí andando, é o mais rápido dos Olha. pilotos. O 3:32 de 262 já andou 4 horas e 19. Aí, tá na briga aí o numeral 13 aí da TDS Racing Vailante. Na pista a gente tá vendo disputa ali, né, Lohan? Exatamente, a gente viu aí a Ferrari, né, a Ferrari número 52, passando aí, nesse momento pilotado ali pelo Antônio Focco, se livrando ali do Corvette 63, que era retardatário nesse exato momento. Lembrando que, nesse exato momento... Se era uma outra Ferrari, né? Eu fiquei tentando caçar, mas a imagem também não focava muito, né? Então... Não, aliás, é interessante que essa Ferrari que vem em quinto na LMGT Pro passou por poucas e boas ao longo dessa prova, mas está se recuperando. Claro, pode não ter chance de ganhar, mas o que vem fazendo é bacana para dizer o mínimo. Vale lembrar aqui que nesse momento a Ferrari 51, que tem o Daniel Serra na sua trinca, tem chances, ok? Tá no páreo para a vitória, mas é importante a gente ressaltar aqui que ela se encontra em segundo na categoria LMGT Pro.
a distância dela aqui para o Porsche, né? Lembrando que quem lidera na categoria LMGTE Pro é o Porsche. E deixa eu ver, não tá aparecendo aqui na cronometragem. O quê? O piloto? Porsche da LMGTE Pro aqui, lidera aqui. Ah, apareceu. Nesse momento, o Pierre Guidi, que é o piloto da Ferrari número 51, e ele se encontra a 2 minutos e 53 segundos em relação ao Kevin Estre. Tá na mesma volta, mas vai ter que ralar muito. Só se Nossa Senhora da Bandeira Amarela parecer que ele conseguirá alcançar um pouquinho mais. E nesse momento, vale dizer que as slow zones não estão colaborando para a equipe de Maranello. Nem um pouco. Nem um pouco. Eu tava falando porque se fosse uma outra Ferrari ali disputando posição com o Antônio Focco, ali seria simplesmente um cara chamado Sunbird. Estaria ali logo atrás, mas não era ele, não. Tá um pouquinho mais longe. Com todo respeito, a minha torcida, ó, eu vou fazer uma confissão aqui para vocês, a minha torcida era da Ferrari 74, da Riley, né? Não apenas pelo Felipe Fraga, mas também porque tem na sua trinca o Shane Van Gisbergen, atual campeão da Supercars australiano, que é uma categoria que eu sou apaixonado. E é um piloto, ele só é o piloto da principal equipe lá da Supercars australiana, que é a Triple Eight. E perto do que se espera, né? Aliás, o Shane Van Gisbergen correndo ao lado do Sam Bird e do Felipe Fraga, que dispensam apresentações. A equipe não conseguiu sair desse desempenho, com todo respeito, medíocre. Então, deixou-me decepcionado. Também o numeral 9 aí da Prema, Power Team. Também para fazer o seu pitch. Porque vinha na 30ª posição no geral. E vem agora a Sofia Flores. Ela que vem agora, né? É isso? Exatamente. Eu tô me acostumando com esse live time aqui da WEC. Que às vezes eles se antecipam, né? Mas já erraram umas 2 vezes. The very start of the race and exactly what happened with that car 31, car 22 incident that saw Carona com Von Milner, Corvette. completely put them out of the race. They're still hovering around midfield at the moment in the they make it, ebbs and flows with the pit stops. 7ª posição na categoria GTE Pro. And I'd love to see that moment. O Nelson Felipe está perguntando, muito feia a batida. Será que ele está comentando sobre a batida do 65? Foi uma panca grande, né? Bateu feio ali nas curvas de Porsche, ali, bateu de frente, destruiu a frente do numeral 35. Certamente deve ter acontecido alguma rachadura ali no mundo interno das curvas de Porsche ali. Tanto é que estou trabalhando até agora no slow zone ali. Tem trator na pista ali no setor 8 ali, que é no setor das curvas de Porsche. E o trabalho continua firme lá. E foi uma panca forte. O carro, a gente inclusive comentou aqui, e o carro é bastante resistente, foi pro pit com a frente completamente destruída. Eles foram, recolheram para a garagem, colocaram a frente nova, viram-se toda a parte frontal ali, na parte de direção, de suspensão, tava tudo ok, o carro tava ok, eles já devolveram o carro para a pista. E tá aí, o 35 tá correndo, e nada de ajeitar ali, você vê aí no vídeo aí, quem tá acompanhando a corrida, os carros andando aí, chegando na explosão aí, 80 km por hora, tudo devagarinho. Aí a briga entre 43 na classe LMP2. Essa briga aí que vem um pouco mais lenta, né? Que eles estão numa slow zone. Exatamente, eu tô reparando ali justamente o dono do quer dizer, o carro ficou ok, mas acho que até a parte ali já é de guarda-rio, né?
the car will lose some of its advantage, but has such a massive advantage E aí a briga na with classe running the two LMP2 aí, pro entre a drivers Inter throughout the Europol e a race, TTS basically so Bailante, que a gente far. estava falando agora há pouco. And E they've o been 43, que é o blindingly carro well. Both do drivers, brasileiro Will Pietro Stevens and Fittipaldi, Antonio Felix da vem aí na Costa. 8ª Like you say, posição do Ben, geral this is the moment where e other disputando teams aí will start to cash slowly but surely. justamente a 8ª colocação na classificação geral da prova mesmo. É isso aí. Aliás, Pietro Fittipaldi que fez um stint muito bom também na parte inicial dessa edição das 24 horas de Le Mans. Aliás, fazendo uma correção aqui, eles disputam a 8ª colocação da classe LMP2. A disputa válida pela 12ª colocação na classificação geral. E vale lembrar aqui, né, que essa disputa aí na LMP2 não é porque a gente vê esses caras aí no final ali do pelotão que a gente deve desprezar, muito pelo contrário. Tá a LMP2 que tá salvando a graça dessas 24 horas de Le Mans. E agora uma pergunta, quando é que vamos sair daquela slow zone? Pelo visto, a porrada no guardrail foi de lascar, então. Olha, eu acho que eu tô pra te dizer, porque agora realmente já temos luz natural no circuito francês, e eu acho que os caras estão conseguindo enxergar o real estrago no muro. Acho que é até por isso que acho que vai demorar um pouquinho mais, viu? Justo. Então já foi retirado dali, né? O trator que tava ali, o Munk, né? Pra levantar ali eu não sei se foi o muro, ou se foi o guardrail, ou se foram os dois, enfim. O trator já não tá mais ali, só tá o carro de serviço ali, o pessoal ali trabalhando, os machos ali trabalhando, o pessoal da brincadeira no box aí. Tenta tirar o cochilo, não deixa. O pessoal da Inter Europol, justamente aí o carro 43 aí, os mecânicos ali brincando, o outro tentando dormir, não consegue. Mas enfim, ali o trabalho continua firme ali nas curvas de esporte ali, não tem hora pra acabar ali não. Vai demorar bastante ali. Também acho que A agora banca tá mais no muro do que no 35. Mais pra lá do que pra cá, efetivamente. será que se chamar os mecânicos da equipe eles arrumam o muro mais rápido? Fica aí o questionamento. E, rapaz, prova assim de 24 horas que eu tô acostumado de vivenciar mesmo, apesar que eu cobri, né, a WEC quando veio aqui no Brasil, né, mas essas cenas aí, o pessoal dormindo nos boxes, é uma coisa assim, normal. É normal, e não tem caminha não, o pessoal vai se ajeitando onde dá, e todo mundo tem ali o seu horário, né? Exemplo, por exemplo, que acontece durante as 24 horas de kart, que acontece também nos kartódromos aqui de São Paulo, já aconteceram na Granja Viana, Interlagos, e a última edição foi lá na Arena Itu. O pessoal vai se ajeitando como dá, tem equipe que leva até motorhome, mas é para os pilotos, né? Justo. Mas mecânico vai naquilo lá mesmo, encosta a cabeça no unifila ali e tenta dormir, né? E tenta dormir e torcer para nenhum colega te trollar. Ou seja, Alex, é uma coisa tipo exército, né? Chega um estágio que onde você quer que deitar, tu deita. Alex, porra, Oi. Só pra informação aí, pra repetir informação, fim das Lousone lá no setor 8. Aí, agora sim, vamos ver o... Green flag, agora sim, bandeira verde. Mas Agora é bandeira verde. Você falou em exército, é bandeira verde. Agora é verde, verde, verde. E vamos que vamos. Faltando agora 10 horas e 5 minutos para o fim desta edição das 24 horas de Le Mans, da etapa da WEC.
É isso que eu tava falando, que eu cobri a WEC aqui, eu tomei um susto com aquele Audi. Porque ele entrava só com motor elétrico nos boxes, né? Aham. Não que eu tava no local, Opa, né? vamos ficar de olho aí no Porsche 91. É justamente ele aí que tá em quarto na categoria. E a gente tem que ficar de olho. De olho gordo. Exatamente. Aliás, nos Porsche, né? Mas enfim, continue a sua história aí com o Audi, Alex. Eu tava no local correto, meu, né? Mas eu tava de costa pra entrada dos boxes, né? Esse que de repente, assim, do nada, apareceu uma Audi do meu lado. Eu, oi? Então, esse motor elétrico, o pessoal vai entrando no pit, né? E o que tinham passado pra gente, assim, fala assim, prestem muita atenção se tiver tocando a sirene. Se tiver tocando a sirene, não atravesse o pit lane. Né? Então, e todos os repórteres, né, que estavam cobrindo nos boxes, por obrigação, tinham que usar macacão anti-chama. Verdade. Aliás, até hoje o WEC é assim. Os hoje. repórteres usam um macacão anti-chamas. Senhores, daqui aproximadamente 1 minuto, 1h da manhã, estarei aí me despedindo, né? Porque será a minha vez de descansar e depois eu retorno aí pro meu turno final. Mas antes, é 1h da manhã, então tirem as crianças da sala, porque enquanto vocês ficam aí com as 24 horas de Le Mans, nas vozes aí de Alex Coronhal e de Luciano Barcelos, estarei aí tornando a noite de vocês um tanto quanto desagradável. Por quê? Madrugada, espero que estejam todo mundo assistindo, porque quem não assiste séries vai receber aqui alguns spoilers, né? Como é de praxe do meu amigo César Augusto. Galera, pra quem tá assistindo Stranger Things, essa série da moda, né? O Miguel quebra o braço, o Eleven fica careca, mas recupera os poderes. O Mike e o Eleven brigam e o Falcão assume. E Joyce e Robert se reencontram, ok? Então estão dados aí os spoilers de Stranger Things. Então espero que estejam aí felizes aí com as informações os furos que eu acabei de dar, ok? Galera, muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Daqui a pouco o César Augusto chega aí para dar mais spoilers, ok? Então, César, obrigado aí. Tô confundindo as coisas. Volta às 3 da manhã, ô Felipe? Com certeza, volta aí às 3 da manhã firme e forte. Então, Luciano, muito obrigado aí pela companhia. Alex, muito obrigado também pelo Olá, meu querido, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. E lá vou eu descansar. E daqui 2 horas estarei de volta, senhoras e senhores. Até mais. Até mais, Lohan. Olha, eu acho que eu vou assistir Stranger Things só pra conferir isso que ele falou. Eles spoilers. Sensacional, sensacional. Eu nem falo em seriado, eu gosto bastante de ficção, né, principalmente quando pego seriado, eu gosto de ficção e principalmente ficção científica, né? Só pra você ter uma base, eu maratonei essa semana as 4 temporadas do seriado Enterprise. Conta a construção da primeira nave, né? Do 92, o líder da classe GT. Kevin Estre tá indo embora. Quem que tá vindo? Jean-Maria Bruni. Jean-Maria Bruni não. Jean-Maria Bruni tá no 91. Pulou a tela pra mim aqui, continua ainda como Kevin Estre, mas trocaram de piloto, né, ô Barcelos? Eu não tô maluco, né? Não, trocaram de piloto aqui, vamos verificar. Puxar aqui no lifetime aqui. Numerar o 92.
E vamos puxar pra garagem? Let's go down to Duncan, who's watching what's happening here. What's on the floor? Estranho. Nossa, que estranho, hein? Vai perder a liderança da prova aí. O que será que poderia ter acontecido? Ou vão trocar? Parece que vão trocar as pastilhas de freio. Ah, vão trocar as pastilhas de freio. Isso mesmo. Mas gozado, né? Já tá aqui do lado direito, aqui já dá pra ver na tela ali. O conjunto novo ali. O conjunto novo ali, o disco. Já colocou. É o conjunto Você vê todo. como é rápido hoje em dia o conjunto inteiro de freio. Acho que a gente já tem umas 30 segundos aí para 1 minuto. The quick release body parts and the quick release brake as well, and it takes Maquininhas ali less than 2.5 colocando. minutes or so. Show antigo ali, tá colocando fogo. Se Será vai que o perder cliente... Oi. 2 minutos ali, ou 3 é muito. Será que o cliente de Porsche, ele exige, quando vai trocar também pastilha de freio e tal, fala assim, então, não, mas o carro tem que ficar aqui uma semana. Pô, meus caras em Le Mans, eles trocam em 2 minutos. Fica 2 semanas. Não, mas sério, o cara leva o Porsche lá da concessionária e tal, fala, preciso trocar as pastilhas de freio. Ah, pega amanhã. Fala, pô, os caras de Le Mans trocam em 2 minutos, irmão. Durou 3 minutos. 3 minutos. De freio novo. Eles estão rindo da transmissão pessoal também, justamente isso que você acabou de falar, né? Ó, e eu não tô prestando atenção neles, eu só vi a risada. É impressionante. Aí o 92 voltando pra pista. Eu lembro que mencionei isso mais cedo, nas 24 horas de Le Mans de 2000, quando os 3 autos começaram com essa história de troca do conjunto de freios. Nas 24 horas de Le Mans, eles levaram cerca de 7, 8 minutos para trocar todo o conjunto. E os 3 autos parando no boxe intercaladamente. E hoje aí, a gente acaba de ver o Porsche em menos de 3 minutos trocando todo o conjunto dos freios. Belíssimo trabalho aí no pessoal da Porsche. Enfim, carros resistentes, carros que aguentam 24 horas de prova, carro que bate no muro, destrói o muro, vai pro boxe, troca a frente e volta pra prova. O outro vai, chega, troca os freios em menos de 3 minutos. Pra você ver como a que nível a gente chegou nos projetos de segurança, de confiabilidade dos carros. As pessoas falam, mas os carros hoje em dia não confiáveis como antigamente. Cara, isso é mentira. Dá pra ver claramente hoje em dia nas 24 horas de Le Mans, os carros são super seguros e bastante confiáveis, não só pra disputa das 24 horas de Le Mans. Não, e só para o diferencial, enquanto os caras foram lá e consertaram o carro em 20, 30 minutos, o muro ficou pronto só depois de 1 hora após o acidente, quer dizer, tivemos aí praticamente 1 hora de slow zone. Praticamente mais de 1 hora até de slow zone aí, porque a gente entrou com a transmissão aqui, já passamos mais de 1 hora, já estamos 1 hora e 2 minutos aqui, horário de Brasília, e a slow zone já estava quando a gente entrou na transmissão aqui meia-noite, então mais de 1 hora para consertar o mais de 1 hora. E o Oreca, em menos de 30 minutos, conseguiu desenvolver o Oreca na pista. O Oreca 35. E continuamos aí com os 2 Toyotas liderando a prova. Aliás, o segundo Toyota, a Toyota número 7, está saindo agora dos boxes, está voltando para a pista. A diferença é de 40 segundos aí para o líder. O líder que tem Sebastian Buemi. E o segundo colocado, o Mike Conaway. Terceira colocação para o carro da Glickenhaus, pilotado pelo Frank Malex. Depois já temos aí o líder da LMP2, o carro da Jota, carro número 38, pilotado pelo Roberto Gonzalez. Que pena, né?
Aí a gente vai também dando as informações aí. O André Negrão, que era. Aliás, era não, né? Né? Esperança aí brasileira na WEC. Se eu não estou enganado, a equipe é líder, né? Da temporada ainda, né, o Barcelos? Sim, ainda lidera o campeonato. Já mesmo após da prova lá de Spa-Francorchamps, continuando a liderança, sofreu um gravíssimo corte no bote, né? A gente foi violentíssimo, tanto Spa aqui como em Le Mans, tentaram devolver um pouco da potência e da autonomia do Alpine, mas não foi suficiente. Eles tentaram tirar no braço, o carro teve vários problemas nas 24 horas de Le Mans. Eles correm atualmente aí na 21ª colocação na classificação geral. Eles estão com 217 voltas. Os líderes já estão com 228, ou seja, 11 voltas atrás do líder. Lembrando que o carro teve 2 problemas praticamente na sequência de embreagem e parece que depois teve um problema nos freios. Tem problemas aí que demandaram bastante tempo do carro no box. Tocaram ali na parte de embreagem, ali mexendo bastante. Perderam praticamente 6 voltas, vindo dos problemas do freio aí, somados aí 9 voltas e mais os problemas de pista, saída de pista e tudo mais para frente. O carro continua na 21ª colocação no geral, a 11 voltas. E o outro carro que tem o brasileiro, que tem o Luiz Felipe Derani, aí tá voltando para a pista, carro número 708, que é o 4º colocado na categoria Hypercar, mas vem na 6ª posição no geral, atrás de 2 carros justamente da LMP2, o carro da Jota e o carro da Prema. Aliás, questão de desempenho, né? Os carros da LMP2 estão dando sufoco nos Hypercars, né? Sendo o Balance of Performance aí dando uma trava nos 3 carros da classe Hypercar, né? Tanto no Toyota, tanto no Glickenhaus, principalmente no Alpine, e isso aproximou um pouco os LMP2 aí dos carros da classe Hypercar, de forma que eles andam aí, claro que tem uma autonomia menor, eles conseguem passar mais tempo na pista, os carros da classe Hypercar com relação aos carros da LMP2, mas praticamente vão virando no mesmo ritmo na atual conjuntura aí das 24 horas de Le Mans. Para vocês verem aí, o Toyota está virando em 3,36, o Toyota 8, né? Virou a última volta em 3,36. O Hypercar 709 virou em 3,34. O carro da Jota virou no mesmo ritmo do Toyota, 3,36,647. O mais rápido da última volta foi justamente o LMP2 da Prema, 3,34,042. Opa, tem gente de cara pro muro aí. Mais uma bandeira amarela. 65 Campanis. De novo? Nicolas já no momento da carro na 10ª posição da classificação geral, na 6ª colocação da classe LMP2, ali estampado ali na Indianápolis, né? Na chegada da Indianápolis. Eu não consegui identificar onde que era, não. Eu fui na Indianápolis mesmo. Na Indianápolis. Passou reto, né? Verificar isso. Foi realmente lá na Indianápolis, o carro continua lá. Momento de drama aí, quando tem a disputa na classe GT Pro, entre a F-Pastora e a Permite no 1000, né? No F64. A gente tem expectativa aqui com o episódio da Política. O Geral Biasil que vinha bem na classe LMP2, vinha bem na prova, os 10 primeiros. A expectativa aí. O pessoal colocou fora da briga aí, realmente é uma briga importante na prova. Quase pela liderança da classe GT Pro. Estamos na expectativa lá. Porque nós temos aí o Pierre Guidi na liderança com o Milner
vindo, mas vim babando. Aí o Milner, faltando ainda 9 horas e 50 minutos para o fim desta edição da 24 horas de Le Mans. Vamos para a reta do Zani agora. Aí dá vácuo. E já temos luz natural. Dá mais confiança para o piloto. Vamos para a primeira chicane, primeira freada. Essa chicane enjoadinha de fazer, rapaz. Pelo menos eu brinco um pouquinho, às vezes, no virtual. É enjoada de fazer. Eles vão entrar na slow zone já agora, que é logo depois da chicane Michelin, então o carro da Panis está parado lá na curva Mussem. Tá aí entrando na segunda chicane, na chicane Michelin. Tá na slow zone agora. É que a slow zone tá antes da Busani, né? Isso, então o Panis está parado, o carro da Panis está parado lá no final da curva Mussem. Ai, não. Aquele negócio, ele passou reto mesmo, né? Ele passou reto mesmo. Provavelmente vai ter sido com problema de freio, né? O problema do pé do piloto. Bandeira amarela, slow zone, setor 5. Ali que fica entre a saída da chicane Michelin, que é a segunda chicane da Regional de Aires, que passa pela Mussem, e essa slow zone termina justamente na saída da curva Mussem. Estão recolhendo ali o carro ali, o trator ali. Será que é fim de prova ou o trator só tira ali da brita? Tá tirando só da brita ali, o piloto tá ali dentro. O piloto dentro, né? Porque tem uma distância mínima também, né? O piloto, de repente, ele pode até sair do carro, mas ele tem uma distância mínima, né? Senão realmente configura. Vamos ver o que aconteceu. Ó o freio. Ih, cara, acabou o freio, hein? Ó o freio. Ó o freio. Ó o freio. Estourou tudo ali, rapaz. Agora, mas parece que tem óleo ali na... É aquilo mesmo que eu vi ali, cara, óleo no final da Fluido de freio. Pode ter certeza que é fluido de freio. Fluido de freio, né? Pode ter certeza que é fluido de freio. Que escorrega igual o óleo, tá? E tem gente se preparando ali. E segue a disputa pela liderança. Corvette contra Ferrari. Tá bonita de ver essa briga aí. He was gone, wasn't he? He was out of there after that slow zone. Alexander Sims watches on. You can see just in the glimpse. Estava se preparando ali era justamente o Alexander Sims. Talvez para subir aí o lugar aí do Tom Milner no I like where your attention lies. It's impressive. Yes, I wasn't looking at the timing screens or what he was looking at. You're like me looking at the graining on a set of tires, but your mind's completely somewhere else. Eu tô tentando buscar aqui. Eu tô com um problema. Eu tive esse mesmo problema na parte da tarde, aqui da telemetria. Toda hora que eu vou mexer aqui, a tela pula. Aí teve uma hora que, inclusive, até deu uma travada. Mas vamos aí com o carro número 64. Aí o Tommy Milner na caça de Alessandro Pierguidi. Disputa pela primeira colocação. Eles vão chegando num carro da LMP2 ali, não é? Ou tomaram volta? Tomaram volta. The habit is, like you say, really, Ben, it's noise from the engine, but you have our shift lights, especially the two blue shift lights on the LMP2. Some of the GTEs are free on them, the last three blue lights. But having said that, it becomes second nature. O Porsche 92 ficou na briga também. Exato. O que eu falei, né, que a telemetria, né, no site da WEC tá pulando aqui. Ele apareceu, inclusive, que o Milner tinha ultrapassado o grid.
Agora é uma briga tripla ali, valendo pela liderança É, da a classe porta GT, tá chegando. Now are we seeing this move vem pra ultrapassagem. down towards the first chicane, the Corvette on the outside, and he's got the job done. Passou. A pass there, drafted pass on the outside on the straight before the first chicane. Obviously had a very good run on the exit of Tetra Rouge. And Grande that is ultrapassagem. job done. 5 Belíssima seconds added to the ultrapassagem do next Romeo lap. Lane. Belíssima ultrapassagem. Belíssima ultrapassagem. For a pit stop infringement, I'm reading on our screens, and you can see it as well on the top of yours. Eu tô pra te dizer que eu acho que a telemetria tá com delay de acordo com a imagem que a gente tem. Entendeu? Então eu acho que é justamente isso, né? E na telemetria aparece realmente que o Milner tinha ultrapassado. Na imagem a gente tinha ainda que ele estava atrás do grid. E o Porsche chegou de vez, hein? Entraram agora na slow zone, cortaram a imagem pro box aí da Porsche. Expectativa, todo mundo tenso aí. Disputa forte, válido aí pela classe GTE Pro. Os 3 carros aí disputando diretamente a liderança da prova. And that's how you then cause accidents behind you. And then sometimes if you have just a random full court, a random, see, I caught me out there myself. A random E a Porsche que vem atrás é com o Michael Christensen. Particularly from the AM drivers, they slam on the brakes, full course yellow button comes on, and because it's a double wave yellow, you cannot overtake them. And you're crying on the radio, come on, it's not a full course Deve dar um desespero no piloto andar 80 km por hora. Vendo o carro à frente e falar assim, poxa, eu tô disputando posição diretamente com ele. Agora bandeira verde. Aí nesse trecho já temos bandeira verde. Passando ali agora é pé embaixo. Olha como estica a Ferrari. Because in principle, yeah, you're right, Chaz. In principle, the race director in his world would prefer to see a general decrease of speed in the next slow board. So after you've passed that one, a general Puxou o vácuo contra a E vem para colocar de lado. Vem para retomar a primeira colocação. Deu uma balançada. Ali o Milner manteve-se na primeira colocação, o Milner. Tome Milner. Mas deu uma balançada no meio da reta ali que deu até susto. Triste se ali deu uma recolhida ali. Tá de olho ali na disputa da liderança ali, meio de observador, faz muito bem ali o Christ. Uma disputa fortíssima ali entre o Paul Milner e o Alexander Guide. E vamos verificar aí. Promete ser de várias voltas aí essa disputa na classe GTE Pro aí, pela liderança da classe GTE Pro, né? Promete deixar mais ainda bonito de ver essa prova das 24 horas de Le Mans. Eu tô falando que eu tô mais pro Christensen, acho que ele viu o Milner dar aquela balançada, falou assim, pô, recolher, você deixa esses dois malucos se resolverem aí na frente. Vou ficar quietinho aqui. Vai que sobra, né? Mas chegou de novo, hein? O Christensen com a Porsche, aí a Porsche chegou de novo na briga, aí na briga pela liderança. A Porsche do Michael Christensen, que vem na terceira posição. Tem o Alessandro Pierguidi na segunda colocação, logo à sua frente, e Tommy Milner, que é o líder. Líder na categoria GTE Pro. Temos aí uma Corvette, uma Ferrari e uma Porsche. O que eu falei do nascer do dia, do nascer do sol em Le Mans. Será que atrapalha pouco? É. Dependendo do ponto da pista, pode atrapalhar por conta da posição do sol ainda, né? Pode ficar na cara do piloto ali. Mas dá pra ver claramente que o Porsche tem mais ação nas curvas. E quando chega na reta, a Ferrari dá uma estilingada. E vem se aproximando agora do Corvette aí pra mais um ataque. Aí o Alessandro perde. Aliás, é uma característica do Porsche, né? Vem no vácuo. Olha os três juntos ali, mas eu falo que é uma característica do Porsche, né? Da Porsche. Né? O entre-eixos é menor, né? Então ele contorna a curva muito melhor daí do que a Ferrari e também melhor que a Corvette.
Mas em reta, aí já fica um pouquinho devendo um pouquinho, mas se utiliza bem do vácuo. Pessoal aí do box da Porsche aí trabalhando, olhando atentamente aí tanto a telemetria quanto o posicionamento do carro na pista. Aí um carro da LMP2 se coloca entre o Porsche e o Ferrari e vão para a slow zone agora. Já tiraram o carro da Panis, tá? Já acabou a slow zone. Bandeira verde total na pista aí. Já temos bandeira verde total. Melhor aí pro carro da LMP2, né? Que pôde fazer as ultrapassagens. E olha a Porsche! Olha a Porsche perdendo o freio. E foi na roda traseira, hein? Acho que não foi erro, não. Acho que o freio traseiro direito dele foi embora. Olha o drama agora para Porsche, vamos verificar aí o replay. Rapaz. Roda traseira direita. Ele sacou aqui, quase que ele tá na traseira do Ferrari. E olha que quase que acerta a traseira da Ferrari. Nossa. Que susto. Acordou o pessoal da Porsche, né? Ele tava dormindo, acordou agora. Não, quem tava dormindo agora acordou. Não, e o duro que quase que pega a traseira ali da Ferrari do Alessandro Pierguidi. E o prejuízo foi grande, que agora ele perdeu 6 segundos com relação ao Alessandro Pierguidi. O Michael Christensen agora vem a 3 segundos. E aí a ultrapassagem do Alessandro Pierguidi para cima do Tom Miller, né? Assumindo a liderança na GT Pro. Tá sendo do Miller. Reassumiu a primeira colocação. Eu falo pra você que o prejuízo do Christensen pode ser até pior, porque eu acho que ele vai ter que trazer o carro para os boxes, que eu acho que aquele freio da roda traseira foi por espaço. Opa, gente, é o Milner. É o Milner nos boxes. Provavelmente o Alexander Sims, que estava se arrumando, vai subir agora o carro 64, o Corvette 64 da GM. Ele caiu. Os estilos de parada aí, como é que vai ficar essa disputa aí na classe de tempo? Troca de piloto. A gente viu ali o Alexander Sims uns minutos atrás dele se arrumando. E não vai ter troca de piloto. Parece que ele vai manter o Tom Miller aí, já que tá quente ainda no stint, né? Vai mantendo o carro ainda. Pit stop normal. Tem troca de piloto. Aliás, quente e tava muito bem na pista, né? Tá vindo muito bem na pista. Agora, para quem tá curtindo essas imagens, isso é foto para pôster, hein? Fotógrafo se diverte com esse tipo de foto. Quem tá aí não tá curtindo as imagens, é o céu totalmente amarelo, assim, contrastando com a Ferrari vermelha. Só cortando um pouco aí, o Corvette voltou para a pista sem troca de pneus, somente reabastecimento, sem troca de pilotos, para poder dar o gato aí na classe GT Pro. O próximo stint de parada aí da Ferrari voltar na frente ainda do Corvette 64. Aí voltou aí com um intervalo de 6 segundos. 6.3 para ser mais exato. Será um pouco maior, lógico, né? Por conta da parada ali, a redução da entrada de velocidade do pit e da saída também. Mas quando o Ferrari parar, o erro lá atrás do 2, quando o Ferrari parar, se
Se houver troca de pneus ou troca de pilotos, aí certamente o Corvette ainda volta na frente. E segue Alessandro Pierguidi na liderança da categoria GTE Pro. O Michael Christensen assumiu a segunda posição com essa parada aí da Corvette, né, do Tommy Milner. Mas você sabe que isso daí pode ser temporário, né? O pessoal ali da F-Force ali parado no box ali, também mostrado ali nas imagens. Expectativa agora para a parada do Ferrari 488 GTE Evo, numeral 51 do Alexander Piegid. Verificar aí as próximas voltas. Atenção é na classe GTE Pro aí, nessa disputa tripla aí pela liderança da prova. O Michael Christensen errou lá na Sene, né? Lá. E vem tirando aí a diferença. Tava em 6.8, já tá 5. Vem tirando aí o Michael Christensen aí, volta a volta, mesmo depois do erro cometido. Continua na pista do Ferrari. Não veio para box. Aí o Alessandro Pierguidi. E o Christensen vem tirando aí 8 décimos por volta. Se pensar que numa pista de mais de 13 quilômetros, né? Se tirar 8 décimos na volta, dá para se considerar que é um bom tempo ou não? Olha, não, é um tempo curto, né? Levando-se em conta os 13.625 metros de Le Mans, tirar apenas 8 décimos não é tirar um bom tempo. Né? Um tempo você consegue tirar 1 segundo, a partir de 1 segundo numa pista que você vira em 3,50, quase 4 minutos aí que vira os carros da categoria GTE. A volta Alessandro Pierguidi virou 3,52,85 e o Michael Christensen virou 3,52,95. Apenas 10 centésimos de segundo, diferença praticamente mínima aí. Diferença de 4 entre o Ferrari número 51 e o Porsche 92. E a Corvette vem aí 1 minuto, né? 1 minuto atrás. Aí o Tommy Milner, mesmo fazendo a parada, só reabastecendo, voltou aí com 1 minuto de diferença pro líder e vice-líder. Quem que foi passear lá fora? Que cortador de grama caro esse. O Paul tá lá, canal 98. I think Paul's got into that car. That, for me, looked like Pittard's helmet and nose. Yeah. O carro que vinha não, né? Vem na 4ª posição, deve assumir a 3ª posição, porque o carro que vinha só à frente entrou pro pit. Aí o Alessio Picariello entrou pro pit. Enquanto minha tela canguru não para, fica difícil. Paul Dallalama assumiu, inclusive, a 3ª posição, que eu não falei que o carro da Hardpoint Motorsports, na categoria GTE AM, né, tá saindo do pit agora. E a liderança na GTE AM continua ainda com a WeatherTech Race, a equipe aí da Insta Sports Cars do Campeonato Norte-Americano de Endurance, aí mandando muito bem a equipe da WeatherTech Racing, que corre o campeonato da Insta, mandando muito bem nessas 24 horas de Le Mans na classe GTE Pro, nas disputas da GTE AM, já há bastante tempo liderando a classe aí, 58 segundos de diferença do Ben Keating, do Aston Martin Vantage da TF Sport. Que inclusive entre eles tem o carro da GTE Pro. Tem o... Justamente é o Sunbird.
not just technically with the car. And we see an oil. Quem que tá parado no pit aí? They call them. Just, Carro número 709. See that the canister sticking out. Terceiro lugar na classificação Tá geral. terceiro. Tá Parece bastante que tem problemas, hein? Parece que tá com problemas, hein? Hopefully they remember to take that off. Problema com a traseira ali, o pessoal chutando ali. Parte do aerofólio traseiro. Parece que não acham alguma coisa com o difusor. Tentando soltar, né? Eu não sei se estão tentando. Não, soltar tá. Parando 51 aí, ó. Vai trocar de piloto. Aí o Alessandro Pierguidi vai trocar de piloto, passou um pouquinho do ponto. É, porque o 709 tá justamente ali à frente dele. Né? Routine pit stop when you've got a car behind you as you peel into the pits. E o líder da categoria GTE Pro era líder. Inclusive a Corvette também já ultrapassou. A Corvette, aí com o Tommy Milner, tinha na segunda posição. É o Calado ou o Serra que está subindo? Daniel Serra. Vamos com o piloto brasileiro na pista. Pit stop completo. Troca de piloto, troca de pneus, reabastecimento. Certamente vai voltar atrás do Corvette 64, que só teve, no caso, o reabastecimento. Vamos nós. É porque o Christensen, que vem com a Porsche, que deu aquela errada na Busani, ali assume a liderança da prova, mas também deve vir para pit logo. Aí a Corvette deve reassumir a ponta. Mas temos aí a Ferrari vindo de sapatos novos, piloto novo e totalmente reabastecida. Quer dizer, será que realmente a Corvette deu o pulo do gato, Barcelos? Vamos verificar aqui, eu já puxei aqui no lifetime aqui, para ver qual o posicionamento do Daniel Serra com relação à diferença do Corvette 74. Parece que faltou 19 segundos atrás aí do Corvette 64 aí, para você ver como é que faz a diferença, né? Você quando faz um pit somente com reabastecimento, sem troca de pneus e sem troca de pilotos, que no caso a Ferrari fez a troca de pneus e troca de pilotos, efetivamente você perde 19 segundos nessas duas trocas aí, tanto de pilotos quanto de pneus aí, o tempo que perdeu o Ferrari da F-Force com relação ao Corvette da GM aí no 64. No momento é o segundo colocado à frente do Ferrari 51 do Daniel Serra. The 777 Aston Martin retired with chassis damage just before Ant and I went to bed. O público em Le Mans é realmente um espetáculo à parte, né? Você vê que o pessoal ali realmente leva saco de dormir, se enrola em cobertores, ali dormindo na grama, ali nas pequenas morrinhos que tem no entorno da pista francesa. Mas é um espetáculo à parte, né? Ah, com certeza. Le Mans é um grande evento, né? O automobilismo mundial, um dos maiores eventos do mundo do automobilismo. E o pessoal ama com todo o coração mesmo, leva saco de dormir, vai para arquibancada, fica lá, participa do infield, participa dos eventos do infield, leva a família, realmente é um grande evento do povo francês, né? Não só para a França, mas para todo o automobilismo mundial. Enquanto isso, a gente ia um pouquinho de carona ali, conferindo a tocada de Mike Conway. Tá aí o líder geral, carro da Toyota, carro número 7. Mike Conway que vem agora 24.686, 24.686 à frente de Sebastian Buemi, o Toyota 8, diferença considerável nesse momento
Because now Kaka has a 25-second lead. 9 horas. You can't do that. It's a race, and I think I can't remember who it said at the time. O ponto volta justamente no Daniel Serra. Inverted. You wouldn't have been hearing that message from Buemi. Buemi in the lead of the race by 1 second at that point, suggesting they should hold position for the rest of the race because they were pushing so hard. Now the gap is at 25 seconds. Mais uma vez as imagens mostrando aí fiscal de prova, tem gente vendo o mundo ao contrário. Número 66 aí da JMW. Mark que vem. Mark Pham. Mark Pham. In the JMW machine in the gravel trap. Looks like he was going to get out of that as well, didn't he? I think he did, yeah. It seems to be a kinder gravel trap than most around this circuit when drivers venture into it. Isso lá atrás. Bom, nós temos aí então, né, os cinco hypercars. Aí Toyota, Glickenhaus, os 2 carros da Glickenhaus e a Alpine na 5ª posição. A Alpine que teve mais problemas que... Assim, os problemas mais graves, né, da pista, dos carros que ainda estão na pista, né? Os pilotos tentaram tirar do braço, conforme eu falei, né? As diferenças aí que foram impostas pelo Balance of Performance. E o carro não aguentou, né? O carro teve vários problemas aí. O Toyota na última volta aí, o Toyota 7 com o Michael virou 3:31.106 e Sebastian Buemi virou no Toyota 8 3:29.784, diferença de 24.732. O carro pilotado pelo René Rast, que vinha na 3ª posição fazendo sua parada. Não consegui reparar se trocou de piloto. Vamos ver que... Ah, vem o Sean Gelael. Sim, teve troca de piloto ali, deu pra ver. É o Gelael que vem para agora. Roberto Gonzalez leads this race, but he'll be taking it a bit easier, of course, out in front by miles. You know, Sean Gelael's really helped a lot of drivers out there in the world of motorsport. A gente vai vendo uma repetição aí justamente de Mike Conaway, aí com o Toyota número 7. Nenhum detalhe assim que possa se detalhar. E voltamos com a liderança de Mike Christensen. Aí a Porsche liderando a categoria GTE Pro. Acho que o Christensen tá fazendo eu acreditar em você mesmo, viu, Barcelos? Que eu pensei que era problema de freio, mas não, foi erro mesmo, hein? O que é impressionante é que até agora isso acaba demandando justamente aquela análise que a gente fez previamente, antes das 24 horas de Le Mans, por conta do Balance of Performance. A capacidade de tanque do Porsche é muito maior do que o Ferrari e o Corvette, de forma que eles conseguem fazer um stint mais longo do que a Ferrari e a Corvette, tanto que agora o Porsche segue na liderança das 24 horas de Le Mans por conta dessa diferença que eles têm na capacidade de lideragem da Ferrari e da Corvette, parece que 6 litros a mais que eles têm por tanque, então devem conseguir dar mais 3 voltas aí Le Mans com relação às outras equipes. E demanda justamente aí o que vai decidir realmente o stint final, né? A programação de paradas aí do Porsche, Ferrari para a Corvette, que vai realmente decidir quem vai vencer as 24 horas de Le Mans. But now he's a gold, you have to take that step up, and a lot more is expected of you. Para quem está vendo as imagens e curtindo o som da Racing is Live, aí o detalhe do carro número 92, pilotado por Michael Christensen, aí o líder da GTE Pro. Transmissão pelo YouTube apenas em áudio no canal Racing is Live e em conjunto com a Rádio Giga. São os únicos canais com transmissão
das 24 horas de Le Mans de forma ininterrupta. Prova programada para o término para as 16 horas horário local e 11 horas da manhã aqui no Brasil. Nós temos aí Christensen, Milner, Serra, Bruni, Rigon, Bird e Taylor. Aí os 7 primeiros da categoria GTE Pro. To assess who's performing well or not, and that's Display how ali a pra limpar Silver o can óculos retain ali. their status by just being that little bit off of the gold and platinum drivers, the highest ranking drivers out there, and that's that game they're playing constantly. If you want to retain that silver status and beef up the driver trio that you're within. Categoria 2, temos a liderança da J. Oi. Era o Kevin Nash ali que estava limpando o óculos ali. Certamente ele vai estar utilizando o óculos ali para perto. Ele estava ali mexendo ali nos seus conjuntos de óculos ali para perto. Certamente utilizando aí. E vai utilizar no próximo turno aí. Substituição vai acontecer assim no posto 92. Então, tudo indica que a Porsche veio para a box. Tem gente também já fazendo a sua parada. Alex Brundle, carro número 34 no pit. Também Joshua Pearson, carro número 23, também fazendo a sua parada. Enquanto na categoria LM... Oi? A United Autosports, que não vem fazendo uma boa prova nessas 24 horas de Le Mans, já começou errado, né? Logo da largada ali, o 22 batendo com o 41 na WRT. E já dando um grande prejuízo ali no turno do 22, que ficou batido, parado no box, aí teve que recuperar ao longo das 24 horas de Le Mans o tempo perdido. Foi devolvido aí a disputa na mesma volta, mas vem os dois carros, tanto o 23 que veio na 8ª colocação na classe LMP2, quanto o 22 que veio na 12ª colocação, praticamente alijados aí da disputa da liderança na classe LMP2. Aliás, uma largada que, assim, do meio para frente limpa, do meio para trás foi um fuzuê danado. Ali, como você falou, né? A panca logo na primeira curva, né? Então, o CPQ que já assinou para 2023 para a United Autosports, aquele carro ali azul, na linha vermelha. A temporada 2023 correndo na United Autosports, aí já deu uma grande mexida aí, né? Entrada aí de novas fábricas, né? BMW, Ferrari, a Cadillac mesmo vai manter seu programa na INSA, talvez correndo em Mans também, enfim, a Peugeot entrando agora, então a demanda por pilotos em 2023, tanto do WEC quanto da INSA, vai ser enorme. E o Piquet já tratou logo de garantir, né? O Piquet Júnior tratou de garantir sua vaga aí na United Autosports, inclusive está em Le Mans, participando aí, acompanhando as 24 horas de Le Mans, no paddock interno lá, com o pessoal da United Autosports, fazendo vários vídeos aí pro Instagram, o Alex. Vamos ter aí mais pilotos brasileiros na pista, na WEC, em 2023. E esse projeto da Ferrari, Marcelos? Você tem alguma informação? O projeto da Ferrari, já lançou o teaser, né? É um projeto feito em parceria com a Oreca, não só no carro do seu Hypercar para 2023 no WEC, vai estrear no WEC para a temporada de 2023, lançou um teaser ali durante essa semana ali no seu perfil oficial no Instagram. A Ferrari tem esse trabalho com a Oreca, não só na classe da Hypercar, mas também na na classe GT3 agora. A gente não vai ter mais a GTE, né? A partir de 2024. A gente vai ter ano que vem ainda somente a GTE, só que como classe amadora,
um clássico ó, acaba esse ano. E a Ferrari já fez o carro do 299 GTB, já foi lançado, inclusive. E está em testes. That was, wasn't it, Jack? Because that car he was overtaking was that of Alex Bottle, I believe. E é um carro feito também em parceria com a Oreca. That's his Outlander. Então a gente começa a especular uma série de minutos ainda formados na Ferrari, ao de endurance para 2020. Mas fica claro que o objetivo que a F-Force vai fazer parte da Ferrari, porque tem o know-how dos pilotos de endurance. Espera-se que os pilotos da F-Force, outros pilotos consagrados, né? Tem gente vendo o mundo ao contrário também. Sebastian Bourdais. Curi. Vamos ver. Foi um toque? Foi um. O balroou, né? Ela deu ali no Sebastian Bourdais 2 franceses. Eles se entendem. Eles se entendem. A resenha no box depois deixa com os dois. Parada normal. Então, voltando ao Ferrari, se especula muita coisa, né? Essa parceria com a Oreca é muito bem-vinda, né, para a Ferrari, e vai até 2026. E é claro que espera-se que a Oreca faça muito bom uso dessa parceria com a Ferrari agora. Ela tem parceria com várias equipes, não só na LMP2, mas trabalha em conjunto também, já trabalhou em conjunto com a Toyota outrora, na fabricação dos carros da Toyota. Então, todo esse know-how que a Oreca vem gerando é muito importante para ela. Por quê? Porque eu espero, sinceramente, que lá na frente, daqui a uns 5 ou 10 anos no máximo, a Oreca consiga ter know-how suficientemente para ter um trabalho there were blue flags waving. You get the marshal system inside the car as well. And I feel like if that was all in place, and the driver was aware, and the stewards can actually look at that to see whether the car's marshal system was working as well. They can see if the driver had that message come up. And if they did, then that would change their view. Mas o problema é que freio de novo. Sim, e a Ferrari teve participação com o Ferrari 333 Spider durante a década de 90 e início dos anos de 2000 ali com o Ferrari 333 Spider, mas não foi de maneira oficial, mas oficialmente volta depois de mais de 40 anos para as provas de endurance, como equipe oficial. Então é muito importante a Ferrari voltar como os melhores, ou seja, volta com a sua principal equipe, e é uma equipe particular que é a F-Force, tendo o know-how da F-Force e o know-how da Oreca. Sabe fazer muito bom, tem os chassis, né, de provas de endurance, e com certeza terão um ótimo carro aí da Ferrari para 2023 aí. Mas os carros da Ferrari também. Enquanto a gente vai vendo carona do Sebastian Buemi, carro número 8, novo líder nessas 24 horas de Le Mans. Lembrando que essa liderança também pode ser momentânea, então ele se aproveitou aí da parada do Mike Conaway, que também só fez a parada do pit e não trocou de piloto. Carro número 7 não trocou de piloto. Vem saindo do pit agora. E o Buemi abrindo caminho para cima dos carros da MP2, que é uma tarefa assim um tanto árdua também, né? Porque o desempenho dos carros da LMP2, principalmente em reta, tá dando suador aí nos hypercars.
Thank you very much, and that answers Daniel Housel's Verdade, com question balance on of Twitter. performance, Using the conforme a gente hashtag falou. Le Mans A parada 24, do Glickenhaus 708, o Liber lá no pit. as Olivier Pla brings the Com o balance of 708 performance, se down to aproximou second of the two bastante dos cars. The car LMP2 that he spun at Church Rouge, dos either hypercars. due to a suspension failure, Tanto que a or diferença the contact with the barrier agora, caused suspension restando failure. em 9 horas e 10 The minutos, bottom of that one. But they are now just, o well, actually principal, now they're two o positions líder da away categoria from being on the tail LMP2 of the está 7 voltas hypercar group, atrás because they've just lost a position to Robert Kubica Toyota, né? in the Prema. dos Toyotas, que não é uma diferença muito grande, né? Certamente em outra época seria muito maior, uns 13, 14 voltas já, faltando 9 horas de prova. É o líder da LMP2, que é o carro da Jota, que vem com o piloto Roberto Gonzalez. Aí, como você falou, 7 voltas atrás. E tem o Robert Kubica na segunda posição na categoria LMP2. Ideia? E o que eu falei que era momentâneo, mas vamos ver, porque o carro 8 também fez, só reabasteceu, né? Você tem uma ideia de como está andando no ritmo parecido? Claro que o instinto, tempo de manutenção da pista, hypercar é muito maior que os LMP2, disparam mais vezes no box. E por conta disso, é por isso que o carro está 7 voltas atrás. Mas na última volta, o Robert Kubica virou 3:35.082, enquanto o Sebastian Cohen virou 3:36.69 no Toyota. Ou seja, o Robert Kubica no Mareca 07Y da Prema Power Team é mais rápido que o Toyota. But all those little pitted bits of damage there from stones getting flicked up at the windscreen and the dust, it makes a difference when you can take that tear off for the rising sun. They're working on the top of that Orica for little Justamente na imagem, o líder da Gonzalez. box that sits above the airbox. Tá aí o líder. Na categoria LMP2. Então nós temos aí na liderança o carro da Jota, segunda colocação Prema, depois temos mais um carro da Jota, depois TDS, WRT, Cool Racing, carro da Penske na 7ª posição, da Inter Europol é o 8º colocado, o carro da United, que você já falou, que, né, que o desempenho tá pífio. Aí vem na 9ª colocação, depois nós temos aí na 10ª colocação, fechando o top 10 aí, mais um carro da WRT. Enquanto isso, a gente vai vendo o carro da Penske também fazendo o seu pitch, e tem coisa estranha, porque o pessoal tá procurando outras coisas ali, hein? No carro número 5, tem o piloto Felipe Nasser. Aí o brasileiro Felipe Nasser, que faz parte da equipe, juntamente com Danny Cameron e Emmanuel Collard. Na pista agora, Justamente o Cameron. o Cameron, né? Perdão, peço desculpa. O Robert Kubica vem virando muito bem, virando voltas bastante rápidas, virou agora 3:33, 607. Ele vem tirando a diferença era mais de 3 minutos pro Roberto Gonzalez no Team J. E agora a diferença está em 2:09, ou seja, tirou mais de 1 minuto em parada no Roberto Gonzalez, mas vem no ritmo muito forte, tentando tirar o prejuízo aí da Prema com relação ao líder da classe E voltando na categoria GTE Pro, segue o Christensen. Aí a Porsche na liderança. Aí o Porsche número 92. Porsche GT Team. Vou ver se eu consigo puxar aqui a diferença. É de uma volta. Tem uma volta de vantagem pro Milner? É isso mesmo, Marcelo? Eu tô lendo direito. Tô lendo direito isso daqui. Não, deve ter tido atualização.
A diferença é de drivers 1 actually minuto e going 6 for a segundos. move at the end of the day. So I kind of prefer how it is here. Ainda não But fez a with parada o that Porsche. comes Meu a instinto bit muito of bom. upset often with stewards' decisions because it's a 1 bit more minuto of a 06, human 7,50 feel de rather diferença than pro trying Corvette. to segment Tem moments 19,984 of pro Daniel overtaking Serra moves, whether you're on no the car on the inside or the 19,1 outside. F4. Yeah, it's a very E tricky o que você one. falou, provavelmente vem o Kevin Estre para o próximo stint, né? Aparentemente se movimentando ali, né? Por conta da Da dos limpeza do preparativos ali. óculos, preparativos ali. Pois é. O outro carro da Porsche também fazendo seu pitch. Carro número 91. Jean-Maria Bruni. Também vindo para fazer a sua parada. Enquanto isso, nós temos aí o brasileiro Daniel Serra na posição na categoria GTE Pro. 20 segundos. Aí do Tom Miller. I'm helping between the drivers, the engineers and the team management to help out so that everything is running well and smooth, help and coach the drivers. Quem briga ali por posição também, pela 8ª posição, o Shangalael para cima do Nicholas Critten. If you're delivering breakfast, Anthony Davidson would like some in the commentary box, please. Okay, good, Anthony. E o Porsche 91 parou, hein? Alex, thank you very much. Have a good race. Yeah, perfect. Thanks, guys. Aí o Porsche número 91. Brilliant. Very wise head he has, and that's why he's maintained and retained that job at Toyota as troca de piloto, não sei se é uma WEC que entrou agora. Para mim ainda aparece o Jean-Maria Júnior, o Bruni. Ainda aparece para mim. He's a political character and heads up the GPA, for example, in Formula 1, the drivers association. Richard Litz. That wise head puts him in good stead for this sport, and he's somebody that's going to be around a long time. Aí a Porsche 91 voltando para a pista. He's that bridge at Toyota between the drivers and the management, and it's a good filter as well. Diz que tem a 5ª posição na categoria GTE Pro. Thanks, Alex. Abre uma parada aí. I came straight from bed to here, so I'm desperate for my bacon, but we won't go into bacon at 7 o'clock in the morning. Aparentemente continua o Robert Kubica na guiada. Confirmado. Mantém o Robert Kubica. E tá muito bem. É, confirmado. Because whilst we were discussing kind of the processes behind various decisions. Robert Kubica, ele dispensa comentários, né? Dispensa comentários. É uma pena mesmo. Aí, o que aconteceu com ele, mas, fazer o que ele faz com Fórmula 1 com um braço só. Ele tá fazendo hoje. Então, hoje, isso que eu falo, que ele faz hoje, com um Fórmula 1, com um braço só, e a gente vê alguns pilotos no grid atual, a gente fica na dúvida. Tá descascando nas 24 horas de Le Mans. Virou a melhor volta do carro até agora, 3.32, 3.35. Uma das melhores voltas na classe LMP2. Na colocação geral, colocação da classe LMP2. E deixa eu puxar aqui. O Robert Kubica só andou menos que o Lorenzo Colombo, mas já andou 4 horas e 20 minutos e vai mais um sprint. Ou seja, tá aguentando as 24 horas de Le Mans, tranquilo. Tá tirando de letra. E com alta performance, né? Sim, sim. Com alta performance, quer dizer, sensacional isso. Eu vejo que é uma coisa assim sensacional de se ver, entendeu? Então a gente vê aí até falou, né? Olha o prato do Kubica assim, não acredito. Eu falei, cara, como é que pode? Não. Você tá tão alto nível? Você fica assim, como é que você pilota carro? Sim, sim. E daí a gente vê assim, pessoas assim, às vezes tá em casa, lá com uma dorzinha, tal, que não sei o que, levanta, vem pra cá.
Aliás, levanta bem pra cá, vamos dar uma passada aqui na nossa arquibancada virtual, porque o Marlon Lucas tá perguntando se foi daqui que pediram pizza. Olha, Marlon, eu vou dizer pra você que eu já pedi uma pizza ontem. De 2 pizzas gigantes. Foi a sua que demorou quase 2 horas pra chegar ou não? Sim. Ontem mesmo. Demorou, quebrou a moto do... Eram 2 motoboys, quebrou a moto de um, só tinha um motoboy. Aí o motoboy chegou aqui, ó. Eu pedi a pizza, era 9h15 da noite, chegou aqui 11h20. Aí o motoboy chegou e falou pra mim, poxa, eu peço desculpa aí, não, eu já tô sabendo que você tem motoboy. E eu tenho mais 10 pizzas pra entregar ainda, ou seja, tinha pizza pra entregar depois de meia-noite. Jesus. Pessoal, eu pensando que aqui comia pizza. Uma chuvinha fina aqui no Rio de Janeiro ontem, o que complicava mais ainda a situação do coitado do motoboy. Nossa. Entendeu? Eu tive pena dele. Claro que eu não ralei. O pessoal que eu peço a pizza e tratei eles da melhor forma possível, porque eles são esforçados, né? Trabalham pra ganhar o ganha-pão deles aí. Quebrou a moto do motoboy lá e um motoboy pra atender todo mundo no meio da chuva. Aí é complicado mesmo. Aí é complicado mesmo. E esse povo não tem sol, não tem chuva. E eu tô vendo aí o François errou. Aí lento, hein? Carro número 35. Vinha lento. Vem com problemas. Aí o carro da Ultimate. Lento e já vem. O carro que deu a panca lá no o carro da panca. E finalmente, Christensen nos boxes. The Boemi car, the number 8 machine, more than the number 7. But he seems to be the faster of the two in this particular stint. Does seem to be, yeah. Gap back up to 17.2 as it fluctuates with the traffic, but yeah, as a whole, since we've arrived back in the commentary box, it's come down around that 10 seconds. Through penalty, 22 speeding in the slow zone. O 22 da Untitled Chapter. So easily done. You know, you missed like we É were pro saying Zac before. Brown You chegar, maximize vida de 24 horas de Le Mans, everything you can in the slow zones or up to the slow zone. When you deactivate the full course yellow button, all of that stuff, you're looking for those marginal gains and those tenths of a second, but at the same time, you're playing with fire and sometimes you get fazendo um trocadilho aqui, tá parecendo o meu Flamengo, tá uma bagunça o United Sport hoje. E precisa o Zac Brown chegar, chamar a equipe. Uma satisfação, porque tá tudo de errado com a United Autosport nessas 24 horas de semana. E não deveria acontecer isso, pelo menos. A vitória na classe, né? E nenhum dos dois consegue chegar nem sequer disputar o fight na classe 2. Enquanto isso, a gente vê aí a Corvette reassumindo a primeira colocação na categoria GTE Pro. Em carro saindo do pit. 35. É o 35, o carro da Ultimate. Será que é só pneu, alguma coisa nesse sentido? Porque ele vinha muito lento, mas passou reto. Usou pista auxiliar. E teve gente, mais gente aí passando reto na Busan. Mais uma Ferrari. E vamos de carona com a Corvette 64 da equipe Corvette Racing, pilotada por Milner. Aí o novo líder da categoria GTE Pro. Aí o Patrick Dempsey na imagem aí. Aí batendo um papo com um dos engenheiros. Yeah, so what's your plan now? Do you rest and get in? You're doing doubles all the way?
I had a little bit of a rest. I'm feeling good, so I'll probably stay up, stay with the boys, have some breakfast in a minute, see where we're at. Hopefully we can chase down my old teammate Davide Rigon and see what we can do. I must say there's a great team spirit in this car. It's just a little one car for Riley Motorsports, but everybody seems... O pessoal começa a se manifestar aqui na nossa arquibancada virtual também. E o pessoal começa a chegar para as transmissões aqui, tanto no Racing is Live, no canal no YouTube, também como na Rádio Giga. Então o pessoal que está na transmissão da Racing is Live, pode dar um like para nós aí, estamos apenas com 26 likes aí na transmissão dessa madruga, aqui no Brasil. O pessoal pode ir dando um like para nós aí, dá um joinha pra gente. Leonardo, concordo com você, Jesus é o salvador do mundo, né? Tem alguns flamenguistas que acham que vai salvar o Flamengo. Desculpa, Marcelo, eu tive que soltar essa. Olha, mas eu tive que fazer um trocadilho, porque realmente, voltando a... não vou me alongar mais na situação da United Motorsport, mas tá... caldo entornou, entendeu? É crise da United Motorsport. Aqui tá muito mal nessas 24 horas. Se é quebrar o sistema, mais rápido da equipe. Entendeu? Quem tá lá de frente lá hoje na United só não toma nada. E tem mais gente trocando aí todo o sistema de freio. Mais uma Porsche trocando todo o sistema de freio. Só da Dempsey, ele tá trocando no próprio local ali, né? Final 77, justamente aí. É o carro da Dempsey. Tô olhando ali. Marcou o tempo ali. Foi rapidíssimo ali, né? Não troca ali na... Mais uma equipe que vai deixar as concessionárias Porsche mal faladas. Nossa. Cara, você chegar, né, o Alex, e falar que o cara demora, deixa o carro aí final de semana aí pra trocar o freio aí, poxa, meu filho, trocar freio de Porsche é tão fácil. Tão fácil. Eu vi nas 24 horas de Le Mans, velho. É meia dúzia de parafusos de cada lado, meu irmão. Você vai deixar o carro final de semana parado? Os caras fizeram em 2 minutos, meu. Cara, tá bom. Eu vou ali tomar um café ali no bar ali, eu vou ali na padaria tomar um café, já vou. Não, mas que isso, né? Como assim você vai tomar um café e já volta? Eu falei, claro, pô. Ali em Le Mans, os caras... que demora mais pra erguer o carro no macaco do que os caras trocar o jogo completo de freio do Porsche. Lá em Le Mans. Aquela panca lá do Charles Gelael, lá no Sebastian Bourdais, causou a punição aí de 1 minuto no numeral 31, tá? Acabou de soltar aqui na informação oficial aqui da prova. Punição por... do Changelael aí, mas merecido, viu? Merecido ali. Ali ele foi empolgado e, vamos dizer, empolgado, um pouquinho de atrevimento e um otimismo fora do comum. O Marlon Lucas está perguntando se a Sofia ainda está na corrida. Eu vou ser sincero, eu não sei se ela já saiu. Já tá no Iron Davis? And I obviously can't see inside the cockpit to see if the marshal system works. No. If there were blue flags, in my opinion, that was more Bourdais' fault than Sean Galeo's fault. And looking at the body... Não, a Sofia não tá na Iron Davis, não. A Iron Davis é a Sarah Bove, a Michelle Gaten e a Hale Frey. Eu brinquei à tarde, né?
Se dava tempo de pedir a Michelle em namoro, no dia dos namorados. To allow him through under a blue flag. It looked like that and then was caught out by the fact that the car was turning in. So Bom, na pista não está. Because you can see it's not binary. No, it absolutely is not. It's quite cool to be able to chat driver stewards decisions with Ashley Davidson. We'll carry on with that in a few moments. Pista não está. Nós temos aí uma listinha só de 62, são 62 equipes. Cada equipe com 3 pilotos. Mike Conway continua na pista. Segue líder. Tá 47 da Algarve Pro Race. Vamos verificar aqui como é que tá o 47 da Algarve Pro Race. Já tô aprontando na corrida o pessoal do 47, né? Vamos dar uma olhada aqui na lista. Puxar aqui. Vem na 29ª posição. Quem tá pilotando é o Jack Aitken. A Sofia Forrest, ela já andou por 5 horas e 14 minutos, tá? E ela tem a segunda melhor volta aí do carro, né? O John Falbe. É o piloto da equipe, porra, tem a melhor volta do carro, 3,39. E a Sofia Forrest tirou 3,34, bem próximo do Jack Aitken, que já andou 5 horas e 15 minutos também. O 47 Interessante, né? É. Interessante, porque ela deu 2 voltas a menos e tem o mesmo tempo de pista que o Jack Aitken, né? Enquanto o Aitken tem 84 voltas, ela deu 82. E tem os mesmos 5 horas e 14. Ela andou mais lento que o Jack Aitken. Jack Aitken praticamente o mesmo pista, né? É bem mais rápido. Mas o John Falbe é o gestor. Enquanto isso, a gente vai vendo aí a briga pela 5ª posição na categoria LMP2, o carro da Jota e o carro da TDS Racing. Aí o Vanderhel pra cima do Edward Jones. Diferença que já chegou a ser de 1 décimo. Agora tá na casa de 3 décimos, aumentou um pouquinho. Aí a diferença nesse momento da prova. Nesse momento da volta, né? A gente fala prova, mas é da volta, né? Uma pista de mais de 13 quilômetros de extensão fica meio difícil de mensurar, né? As coisas ali, parece que o Edward Jones ali tomou conta da situação e abriu um pouquinho mais de vantagem aí pro Vanderhel na briga pela 5ª colocação na categoria LMP2, que continua com a liderança também do carro da Jota, carro número 38, pilotado pelo Roberto Gonzalez. Wonder how much you'd have to pay for that at your local car garage for that service. Yeah, it's not one that's filtered down into road cars yet. So many things have here, like disc brakes, for instance, back in the. If you're listening, car manufacturers, make it happen. Tem briga também pela 18ª posição, carro da AF Corse com o carro da DKR. If I wanted to get a garage to do my brakes, it will take me weeks. I mean, I live in France, and so anything takes a long time, but to see that being done like that's just awesome. Now, I did see the blue flags for car. So that's Eles que vão rasgando pela reta Busani. Válido pela segunda posição da classe Pro da LMP2. Aí o François Perrodo e o Lawrence Moore na disputa da segunda colocação da classe LMP2 Pro. O 83 da F-Force e o número 3 da DKR Engineer. It's very random. You're like, no, I'm actually fighting for position here, and sometimes you would lap a GT car and then you would get given a blue flag. Just because, yeah, they'd sit you Aliás, come uma around and say belíssima you overtook pintura, into né, desse Indianapolis, where we're seeing 83 aí the track now.
da and then F-Force, né? you overtook the LMP2 GT aí. car there, and then on the way to Soneca. Arnage, the marshal sees that the GT car is close behind you. You get waved a blue Que tá flag. servindo, That used to inclusive, de really annoy informação me. pra Ferrari, né? Just get him. A, I'm in a faster car. B, I've just lapped him O for the pessoal da 17th F-Force tá time in this justamente race, na and now I'm getting análise do chassi Oreca, né? Doesn't take much to Para wind up a racing para driver, desenvolvimento, inclusive, do Got Ferrari, between the teeth. do Ferrari Hypercar. This is quite impressive, actually. This is Então, mesmo Lauren com a Hoare, who is the tripulação aí pro ano gold aí, in the DK são engineering dados machine. importantes. Separado Being 43 aí pro Pietro, by hein? François Perotto, who's the O silver carro in do, that car. da Perotto, equipe que with tem o plenty Pietro of wins to his Fittipaldi, name, carro número experience. 43, tá na garagem. Three car into Europol. Not O pessoal tá mexendo not aqui, rushing to fix the as portas abertas. 23, are they? Something going on in the back of the car. Parece um problema mais They sério, were hein? midfield, weren't they? In We were quite Uma impressed pena. by category. the Inter-Europol. The two cars were up in the top 5. E tava com o piloto, o Now it's 12th David and 13th in class. Heimeyer Heinson. Nossa senhora, isso é nem trava-língua isso daqui, hein? O nome do cara. O nome do piloto. E uma pena, porque o carro tava vindo bem, o carro tava disputando ali o top 5 ali da classe LMP2. Inclusive ultrapassado agora pelo companheiro de equipe ali, o Alex Brandon. E vem despencando na classificação, uma pena o que aconteceu aí com... Uma pena mesmo. Porque eles vinham bem ali. Vinha no meio do bolo, mas vinham bem ali. Sim, sim. Vinha muito bem. Uma pena. You see the car come in and they have their service. Then you're back in the pits and aí a disputa pela quinta posição na classe LMP2. A Cool Racing do Jim Kent. As you get out of sync with your strategy. Justamente o Kritten e o Van der Helm. Desculpa, o Cameron. Danny Cameron. Pra cima do Niklas Kritten. Tá reclamando aí de freios aí o Sebastian Buemi, hein? É isso que eu ia falar, é que deu uma picotada, mas a gente parou porque veio o rádio aí do carro número 8 da Toyota. Tá reclamando, deixa eu puxar aqui na classificação geral aqui do Lifetime aqui para verificar justamente os tempos do Buemi. Não entendi, mas parece que ele freia, o carro puxa para a esquerda. Pois é, estranho. Ele tá virando de 3,31, não é uma volta ruim. E do jeito que ele falou no rádio, tava meio desesperado, hein? É, tá 13,8 do Maicon. Não é motivo para reclamar tanto. Estranha a reclamação aí do Sebastian Buemi. Não, e de um jeito desesperado no rádio, né? É, falando em tom ríspido, né? Exato. Desespero, né? Estranho. Vamos acompanhar nas próximas voltas aí do Toyota e do Sebastian Buemi. Enquanto a gente vai vendo, Cameron pra cima. Fica de olho na pista aqui, de olho aqui no Lifetime. Porta de porta. Aí do Niklas Kritten. O Danny Cameron fez a tomada para vir por dentro. O Kritten simplesmente não tomou conhecimento, deu aquela cruzada fechando a porta. Sustentando a quinta colocação, diga, Barcelos. Que deu pra pegar no que tava falando ali, o Buemi disse que tá freando, ele tá vindo muito tarde o freio do Toyota, que ele tá pisando no pedal e tá respondendo muito tarde. Ele tá tendo que compensar, entendeu? A frenagem do Toyota 8 e ele pisa no freio, quer dizer, é sinal de desgaste mesmo de freio dos Toyotas, do Toyota 8 no caso, ele chama no freio e responde tarde. Então ele tem que estar tendo que controlar isso. E por isso que ele reclamou de maneira incisiva com ele. E aquela coisa, né? É o freio que ele vai ficando baixo, baixo, baixo. Sim. É aquela coisa, você vai ter que começar a dar aquela bombadinha no freio. E já pensar no próximo stint, já na próxima parada, já pensar em trocar os freios, né? Já tem que ver isso daí, né?
E ver se não tem, não apenas trocá-los, né, para ver se não tem mais nenhum outro tipo de problema. Cara, eu tô achando isso estranho, porque pode ter sido um blefe por parte dele, porque acabou de virar em 3,29. 3,29, 4,58, muito perto da melhor volta do carro, né? Perto de uma das melhores voltas do carro. Tá 11,9 agora do Mike Conway. Vem tirando a diferença. E, sim, parece mesmo falando de forma incisiva, reclamando, tá parecendo mais um blefe. Vamos aguardar, né? Mas aquilo que você falou, né? O tempo de volta não demonstra, né, a real razão da reclamação. Aí Deus possível problema de freio no segundo carro da Toyota. E segue a briga aí pela quinta colocação na categoria LMP2. O Danny Cameron na caça de Nicholas Critten. It was really cool, really cool tech, and something you could play with to your advantage if you could master it well from inside the car. Something you got as a driver, got to get your head around first, because the natural learning of a driver obviously didn't have all that. And that's something where Buemi was particularly good at, looking into all those kind of details. He's very intelligent. 8 horas e 40 minutos. That's something that he could play to his advantage. Para o fim dessa edição das 24 horas de Le Mans. Rapaz, o Marlon Lucas parece estar procurando emprego aqui, né? Então tá. Pra onde será que ele manda o currículo dele ali? Ele falou que tem experiência em flanelinha, malabares e coloca a bala no retrovisor. Olha, flanelinha aí. Flanelinha é o que não falta, né? É, toda a equipe tem seu flanelinha pra limpar o... Aliás, o seu não, os seus, né? Enquanto isso, a gente vendo aí as duas Porsches. Também a Porsche número 98 parada. Porsche não, o Aston Martin. É um Aston, né? Desculpe, é um Aston. O Aston da equipe do Paulo da Laura. Continua a briga aí, né? Tem dois, hein? A gente continua pressionando. Segue a briga bonita aí. Pela quinta colocação na categoria LMP2. O Nicholas Critten e o Danny Cameron. Eita! Eita, que igual a tocar, hein? Ah, teve. Teve um pequeno chega pra lá ali. O Cameron pra cima. Era um carro da GTE, né? Corvette 64, parando aí. Troca de pilotos. The first one was Takeshi, and then the second one would have been the R-Links. Yeah. Completely had to take avoiding action off the track. O Milner deixando o carro, vamos ver quem é que assume agora. Toy Milner then out of the 64 Corvette. Alexander Sims. Agora demorou Alexander Sims, né? Assumir, ele já estava há bastante tempo preparado. Finalmente aí assumindo aí o volante do 64 aí, o Alexander Sims. Corvette 64 voltando para a pista. Categoria GTE Pro, que ainda continua com a Porsche número 92 de Michael Christensen na liderança. E temos aí o brasileiro Daniel Serra com a Ferrari 488 GTE Evo da AF Corse na segunda posição. A gente vai de carona aí com o carro número 5. E o Paquete está em Europol, voltou para a pista e está praticamente andando no mesmo ritmo agora da Panini Racing, que teve lá o problema com o Nicolas Jamin lá na curva Mussene, né? Aquela estampada lá no fim da reta. Um problema de freio, certamente. E alijou a Panini Racing da disputa das 24 horas de Le Mans aí na classe LMP2. E tá os três carros andando junto. Tá o Nicolas Lapierre no Alpine, né? Que teve vários problemas, andando no mesmo ritmo ali junto com o Panis.
com o LMP2 da Paris e agora o 43 da Europa. Os 3 carros aí na 18ª, 19ª e 20ª posição na classificação geral. Enquanto a gente vê justamente o Tommy Milner ali tirando o capacete, guardando as suas coisas ali na estrutura da equipe e indo para o seu descanso. Segue a briga ali pela 5ª colocação na categoria LMP2. A turma da Penske se preparando para o pit. O carro 5 vem pro pit. Provavelmente, ele tirando os pneus ali dos cobertores, provavelmente deve estar vindo nessa volta para o pit. E o Danny Cameron. Opa! Ah, isso não foi um chega para lá. Isso foi um sai mesmo da frente, né? Aí o Cameron dando uma portada numa Ferrari, que eu vou te ser sincero, eu não vi o número. Agora, desnecessário para quem está entrando no pit, né? Sim, não tinha necessidade nenhuma de dar aquele chega para lá. Porque a entrada do pit não era logo na sequência. Já tinha dado uma pancada no 57 lá na curva, na chicane do Lope, lá no 57 da Castle Race, deu mais essa pancada aí na lateral aí do outro Ferrari aí, da classe GTR. Ele caiu nessa última aí. Eu falo, né? Piloto de carro de turismo é tudo invejoso, né? Tudo gosta da pintura do outro, fica se esfregando. Lá na curva race aí, olhando aí o pit da Penske, ele parando o carro ali do Daniel Serra ali logo à frente ali da Penske. E deve ficar no carro. Sim. And shaking his head because obviously he doesn't agree with the penalty entirely. And I agree with you. Well, no, it wasn't just that. It's just such Ah, a senão não sai, né? and you just Senão não sai também, né? the reason why the Jota is out in front by Saindo junto com o numeral 1 ali da Rita Amiga. being the car with the cleanest race. Yeah. Nothing. Que vem na 10ª posição. However, Prema with Robert Kubica led the first stint. They were absolutely on it. So how Tá devolvendo o Daniel Serra de novo para a pista. It isn't 3 minutes. It's down to about 2 minutes now. I think it has been a lot down to just genuine pace from Felix da Costa and Will Stevens, and also that very limited time that Roberto's had driving that car, their silver driver in the car 38. Parou nos boxes e o Boemi deixou a guiada agora para Brandon Hart. Aparentemente não teve troca de freio. Então aquilo que o Boemi falou pareceu ser um blefe. É estranho da forma incisiva que ele falou. Muito desesperado, né? Muito desesperado. Bem que é o estilo do Boemi, né? Aquele jeitão desesperado, lamentoso dele, reclamar das coisas. Já era assim na Fórmula E, enfim. Até mesmo. Mas completamente desnecessário. A não ser que ele queria fazer uma pegadinha ali com o Mike Conway, né? Do outro Toyota, né? Racing the likes of someone like Colombo, who's Na verdade era mentira. Josh Pearson, for example, the 60. Vamos ver as voltas agora do Hartley, né? Vamos ver as voltas do Hartley. Se nessas primeiras voltas o Hartley deu algumas rateadas na freagem, a gente já sabe que realmente o problema é verídico agora. Se ele também vier com voltas rápidas e não demonstrando nenhum problema de freio, aí a gente fala que, né, o Boemi quis pregar uma pegadinha em todos nós. Pois é. Enquanto isso, a gente vai vendo é justamente o carro da Jota liderando a categoria LMP2, o Roberto Gonzalez.
precarious, Eita, messy one. que o Aston parou ali em 45 graus e ficou, né? Oh, hang on, they put that WeatherTech Porsche up on the stands. Do jeito que ele parou ali, já acionaram o macaco hidráulico. Estranha essa parada no pit da Aston ali, né? Justamente do Toyota. E agora vai parar o Toyota 7. Aí, Mark Conway. Agora vem troca de piloto. Through the LMP2 field. Lapierre with a little thumbs up to one of the cars he was passing a few moments ago. Conway out, and is that Pachito getting back in? It is. Conseguiu identificar That cozinha, não? time around, it looked like Vem agora o Lopes. Opa, erro ali do 86. É a Maria Lopes? Vem o argentino? Sim, and acho that was probably Buemi's best Será que stint atualização? so far. There's a little bit of fluid coming out the back of that Porsche, and he just scattered a load of gravel in the Porsche curves. That was a A proper Maria Lopes agora in the Porsche curves. Brandon Hartley no 8 e o A Maria couple of Lopes. years ago, that would have been a hefty crash. Enquanto a gente vai vendo. Aí uma Aston. A Vic abanando tudo. Ali na entrada da floresta. É um Porsche. Porsche 86. É um Porsche? Eu jurava pra você que era uma Aston. É o Porsche 86. Good morning. Da Yeah, reasonably. Da GR I was Racing. thinking when I was getting up. É o Benjamin Barker. Imagine if I was getting in a race car now. Atrás vem trazendo o I Brito. just don't want to do Ah, it. vem tudo. Vem trazendo tudo que ele pegou fora da pista ali. Sim. Lovely thought, Peter. Good morning. Will Stevens, it's great to see you. Last night, Inclusive, tá fazendo uma troca de pilotos. Né? comfortable buffer, and through the night things have worked very well for the whole team. Yeah, I think it's been. I've been trying to keep up to date as much Mas as ele I entrou can, muito but, forte no conjunto de curvas ali. everything seems good so far. We're kind of E o hovering pessoal around. trolando, mecânico dormindo, né? We do really want to try and get that lap ahead because that's Olha a nice isso. buffer to have them for sure. So Roberto's obviously out there now doing a good job. A famosa batidinha na orelha. It's about trying to maintain the gap as much as we can and try and extend it when we get the opportunity. So I'll be back in and then I'll be back in twice basically. So I'll be O going pessoal now que às vezes está dormindo ou desatento. Roberto is doing such a good job. O Nelson Felipe, aqui na nossa arquibancada virtual, está perguntando se só o Negrão brasileiro correndo agora. Não, temos aí Daniel Serra também na pista. every time we get out of the car and help him when he gets in. So you know, anything we can feedback to help him, but it's also the same for us. You know what, me and Antonio can tell each other helps. You know, we're trying to do quads all the time and Daniel maintain Serra tire life and all these kind of things. So it's a team behind everything. So we're pushing hard. Everything's working well so far. So let's hope it continues like. As a driver, how hard is a quad stint? Pelo que eu estou vendo aqui, somente dos brasileiros, apenas o Daniel Serra na It's pista. only 9 lap stints, so it's just over half an hour per stint. So it's about 2 and a bit hours. So A Maria Lopes assumiu. it's fine for a quad, to be honest. Do 36, ele pensou que o André Negrão estava, mas o Matheus Boxier, que tá na guiada agora do 36 da Alpine. To be honest, we got a gap quite early. We had, let's say, a bit of luck with some slow zones. And then we actually made some really good calls around slow zones as well, which managed to open up the gap. So it's what these guys O que aconteceu com o carro, aliás, né, os fatores que aconteceram com o carro 36 da Alpine. Que pena. E a gente, vou falar, não custa nada falar novamente. Os pilotos estão tentando tirar do braço o que foi feito de balance of performance contra a Alpine. Tá? Para mim, o que fica a visão para a Alpine, claro, a Alpine correndo com um carro só, quando deveria estar correndo com 2 para ter mais chance e tudo mais na disputa, mas resolveram focar em somente um carro, até por todo o gasto que tem na Fórmula 1, né? Diga-se de passagem, é um gasto diferentíssimo. Enfim, fica difícil, né? Cobrar dos pilotos alguma coisa. O André Negrão mesmo cometeu alguns pequenos erros também no afante de tentar buscar uma melhor performance pro Alpine e não consegue entender. A última volta foi 3,41.
Então down fica there at difícil. Alpine. O Ritmo consegue andar Great to hear from sequer no Will ritmo Stevens, dos by the way. líderes da classe LMP2. Good explainer as to how they've managed to É muito complicado, né? Aí é questão de equipamento, né? Não é questão do material humano, do piloto, o cara que tá ali atrás do volante. É o equipamento, se você pisa, o carro não vai, não adianta. O Alpine não consegue andar nem no ritmo do Glickenhaus. É uma coisa assim, vira um ridículo, né? Sim, o Alpine não consegue virar no ritmo dos 5, do top 5 na classe LMP2. Então vem com sérios problemas, vem para cruzar a linha de chegada mesmo, vem para completar a prova. A última volta é 4 minutos e 50 segundos, acabou de virar tempo agora de classe GTE. É difícil para Alpine cumprir alguma coisa nessa e no momento na 18ª posição geral, ali junto com o carro da Panis ali, que também não anda bem. Vem virando em 3,39, Julian Canal, Matheus Vauxpierre, ele praticamente está passeando na pista com o Alpine 36. E não tem muito mais o que fazer, né? Inclusive, para quem acompanhou por imagens, algumas repetições de todos os acontecimentos que aconteceram com o carro da Alpine. Que foram 2 problemas com embreagem, um problema de freio, quer dizer, problema de potência, uma série de acontecimentos aí fazendo aí o carro 36 realmente praticamente andar de ré. E número 39, Sebastian Paget, saindo dos boxes, vindo na 26ª posição no geral. Carro da Graf Racing. Enquanto isso, a Corvette lá na categoria GTE Pro vem na 2ª posição com Alexander Sims. E a Porsche chega em líder com o Michael Christensen. Oi? 1 minuto e 11 de diferença pro líder, o Porsche 92. I think they tend to ignore track limits a bit more in the night time. I know that's the case for the Spa 24 hours. Vem virando na mesma balada ali, né? 3,50, 3,49. E a Porsche valendo da sua capacidade maior de tanque, né? Do stint maior. E certamente deve fazer uma parada ou 2 a menos aí ao longo dessas 24 horas de lembrança aí com relação à Corvette e à Ferrari. And the problem is when you do it once, you suddenly attract the attention of that particular marshal, and then he's looking at you the next time, and you can't escape him after that. I've had that. O Nelson aqui na nossa arquibancada virtual tá apertando quem leva, Toyota ou Alpine? Depende, leva o que, né? É mais fácil perguntar se leva a Toyota ou se leva a Glickenhaus. Ou o carro da LMP2. Sei lá, né? O pessoal da Alpine deve estar levando vários galos na cabeça para casa. Vai para completar a prova. E galos com os tocos dos pilotos, tá? Ele tá perguntando se amanhã terá transmissão no Brasil da Fórmula Indy. Sim, nos canais normais. Tem canal da ESPN 4. ESPN 4 transmitiu o treino na sexta, transmitiu outro na classificação. E amanhã com certeza vai transmitir a corrida. Na ESPN 4. O Alexander Rossi foi o pole, né? Alexander Rossi é na pole position. Na pole position. Procura canal legal, ESPN 4. Vai com a gente que você passa de ano. TV Cultura também. TV Cultura também, mas ESPN 4. Nada contra, entendeu? Nada contra. Nada contra. Thiago Alves. Porém, não... Professor Exato. Melo Filho. Opa, que tem gente indo lá, a Brita conseguiu segurar, não estampou o muro. Eita. Quem
Foi esse, Marcelo? Foi o Ligier número 27, o único Ligier na pista. O Ligier da classe LMP2. Foi ali na disputa ali. Pegou ali a pita ali do lado de fora. O carro da FD Sports aí. Christopher Craig, 48 anos de idade. Mais um problema aí. And it's that sixth sense when you're lapping the amateur drivers. É o único Ligier na prova, né? O Ligier JSTP 217. Opa, problema com o Corre! Problema sério com o 92. Olha o Christian. E a panca foi forte, hein? Foi. Foi panca ou foi... Não, foi panca mesmo. Do jeito que foi ali, Foi panca. e foi forte. Bandeira amarela. Bandeira amarela e com certeza ali vamos ter mais um slow zone. Ali no trecho entre a Mulsanne e a curva Indianápolis, problemas com o líder da classe GT Pro. Vindo a liderança tranquila. Passou reto. Tudo bem, voltou ali. Mas estranho. Não, estranho toda aquela frente destruída dele, né? Frente destruída, pneu estourado. Sim. Vamos ver porque Estourou o pneu e tirou a roda. Estourou o pneu e tirou tudo. Não foi batida não, mas foi eu particularmente eu pensei primeiro no estouro do pneu, mas foi também em razão da saída naquela saída lá na Busani. Drama na classe GT Pro. O pessoal da Ferrari se movimenta, apontando. O pessoal da Porsche já está preparado. Um longo trecho aí até chegar aos boxes. O pessoal da Porsche com a mão na cabeça, meio que não acredita. E a primeira colocação caindo no colo da Corvette. Yellow Flag sem slow zone ainda. Preparando para slow zone. Michael Christensen in second place already. This was the moment. Vão colocar slow zone por conta dos detritos, porque ficou muito pedaço ali na pista, o Alex. Ficou toda a parte do para-choque, né? Para-choque frontal. Ficou todinho na pista. Pois é. Fora ainda detrito de borracha, né? Provavelmente uma slow zone. Já temos aí slow zone. Sim. E não sei se vamos ter slow zone nos trechos seguintes, né? O pessoal da Porsche nervoso, irritado, batendo nas cadeiras. Acordou todo mundo, né? Quem tava dormindo acordou agora. Dormindo acordou. Toda a Porsche a liderança tranquila com mais de um minuto do Corvette 64. Quase um minuto e meio para o 51 da F-Force. E aí o Corvette líder da prova na classe F-Force. Aparece Daniel Serra como líder na categoria GTA Pro. They're going to go at least a lap down. The question is how much has that tire destroyed of the car as well, and that they'll need to spend time fixing. You can see the banding of the tire O líder é o Alexander Sims do Corvette 64. É que para mim na telemetria tá para o Daniel Serra. O Dual aparece aqui na 31ª posição na classificação geral. O Corvette do Alexander Sims na 32ª posição, Daniel Serra. Então, para mim aparece o Daniel Serra. Estranho. Vamos ver se eles dão uma atualizada aqui. Para mim, mas aparece o Daniel Serra. 15, 20 laps in afterwards. And it keeps finding the square edge of the tire. Every time you've got the flat, and it finds it, and you get another one, and it happens again, and the tire gets more square, and the Ferrari se movimentando nos boxes, hein? Well, and it becomes a long stint when that happens. Yeah. A long couple of stints. É o pessoal da AF Corse se movimentando nos boxes. Nossa, que trecho longo. E você imagina, né? O Porsche querendo tracionar e o pneu já praticamente não tem mais pneu nenhum ali, né? Sim.
no Porsche número 92, ali do Chris. Várias praticamente alijado da disputa da vitória na classe GTE Pro, o Porsche 92. Uma pena. Agora realmente atualizou aqui o Alexander Sims. Então vamos fazer essa correção. Alexander Sims é o líder da GTE Pro. Daniel Serra vem na segunda colocação. Richard Litz é o quarto colocado. Aliás, terceiro colocado. E o Christensen vem ali se arrastando, ainda na quarta posição. Que deve ser dada aí pelo David Rigon. E olha, eles vão tirar o Michael Christensen e vão botar o Lawrence Van Toor. A gente viu ali a imagem ali do Lawrence Van Toor ali, desolado, encostado ali no muro do box da Porsche, já pronto, já com capacete, e provavelmente vai assumir o lugar do Michael Christensen aí assim que ele chegar nos boxes. Vem para pisar fundo, tentar tirar esse ou ele já estava pronto, também sim. Da parada, e aconteceu esse treino aí com o Porsche 92. Porque tava pé ali prontinho no box ali, eu acho que não, porque eles tinham abastecido, eles tinham feito o abastecimento só, né? Eles não trocaram pneus. Pois é. O que é um castigo para a Porsche. E bota castigo nisso, né? E aliás, o Lawrence Van Toor tá com uma nuvenzinha negra em cima dele, né? As 24 horas de Nürburgring foi tirado da pista. Tirado não, né? Cometeu um erro, né? Na briga de posição com seu irmão Trix Van Toor. Ele correndo no porte da Manta e o Lawrence Van Toor errou no final ali da reta gigantesca na tentativa de disputa de posição com o irmão Trix Van Toor, estampou o Porsche 911 da Manta Race e abandonou a corrida. O lance ali no entrever entre família, né? Isso há 2 semanas atrás, 24 horas e agora chega nas 24 horas de manhã e acontece isso com ele. Não com ele, na verdade, mas com o seu companheiro tem uma nuvenzinha negra aí. Tá aquele negócio da equipe, né? Pois é. Olha só, o pneu totalmente deschapado. Que pena, hein? Que pena, que o Christensen vinha fazendo realmente uma prova muito boa. Ele tá falando. Just clarifying exactly the process in which the driver needs to observe. Já tinha estourado o pneu ali na freada. Exatamente. Deixa eu ver que a minha imagem acaba de cair aqui. Deixa eu ver se eu consigo retomar. Ele achou que não tinha furado o pneu e vinha num ritmo muito forte. E aconteceu esse desastre com a frente do Porsche. Pessoal nervoso aí. What part of the stint was he on? Você acha que esse furo de pneu aconteceu pelo fato de ele ter saído para a brita? A garagem ali, recolhendo o carro. Volta como Lawrence Van Toor bonito. Tá saindo agora o Christensen do carro. Tirando a porta, inclusive. Vai mexer bastante. Então, Marcelo, você acha que o pneu acabou estourando pelo fato de ele ter ido para a brita ali, o pneu já vinha desgastado, o pneu Michelin ali, e a brita acabou fazendo com que o pneu estourasse, ou... Eu tô achando que ele já tava com problema de freios, tá? Já tava com problema de freios, já vão trocar ali todo o conjunto. Estão tirando ali absolutamente tudo ali da frente do Porsche.
Eu tô achando que houve problema de freios ali com o Porsche 92, ele não sentiu que o pneu curou e ele tentou retomar como se fosse um erro de frenagem, o freio não pode ter funcionado adequadamente. E quando ele retomou, ele não viu que o pneu estourou. Assim que ele saiu da brita, deu pra ver que o carro tinha dado uma balançada ali, deve ter realmente estourado o pneu. Opa, parado o Toyota! Opa, olha o Toyota José Maria Lopes. Olha o líder. Olha o líder parado. Opa, reiniciou, parou de novo. Deu restart. Bandeira amarela. Faltando 8 horas e 12 minutos, em menos de 10 minutos, aconteceu 2 episódios claros aí e tensos nas 24 horas de Le Mans. We saw it in one of the practice sessions as well, didn't we? That's what I said, yeah, with Parando na rádio. O que aconteceu? Perdeu potência. A hora que ele viu que o carro o carro não tracionou, já trouxe ele pro lado direito da saída da Bussani. Justamente também do traçado dos carros, né? Da tangência. Ali reiniciou, conseguiu retornar, mas sabe lá em que situação. Talento, vamos ver se ele retoma. Com isso, o Brandon Hartley assume a ponta. Parece que tá bem, saiu do modo de segurança, parece que agora tá normal. Mas tá lento ainda, hein? Tá lento, tá lento. A impressão que o Toyota número 7, pilotado pelo José Maria Lopes, ali deu tela azul. Sim. Parece problema elétrico. Se for elétrico, o problema é gravíssimo no carro. É tentar ver se mantém na pista para terminar a prova. Atenção no box da Toyota. Vamos verificar. Não foi pro box. Ah, não, foi pro box. Veio. Trouxe pra dentro. Vamos verificar agora, o Alex. Vamos ver como é que é a situação, comportamento da equipe Toyota no carro do José Maria Lopes, carro número 7 da Toyota. Vinha liderou praticamente a corrida toda, desligou tudo, hein? Estranho, pessoal, ninguém mexe no carro, ninguém encosta no carro, desligou. Será que pode ser um problema no motor, no híbrido mesmo? Até por isso ninguém coloca a mão no carro para evitar um choque elétrico, alguma coisa? Provavelmente. Ali o José Maria Lopes parece ter acionado o carro novamente, pelo menos a parte elétrica. Você pode ter acertado na mosca aí, Alex. Ninguém toca no carro. É a pane elétrica, com certeza. Ninguém toca no carro. Ninguém toca no carro. Eles estão falando aqui da transmissão em inglês que é uma situação perigosa. Não unsafe, é uma unsafe situation. Tem o LED ali próximo ao para-brisa. Sim, tá ali, tá encostando como ligado, então tá perigoso, não dá pra encostar no carro. Olha que drama da Toyota, olha isso. Que situação ridícula. O carro tá on e eles não podem tocar no carro. Porque o risco, se tomar um choque elétrico ali, é enorme. Aliás, uma coisa no briefing na WEC, né, na WEC aqui no Brasil, era justamente isso. A gente era proibido de tocar nos carros, né, no pit lane. E nem o Zé Maria Lopes consegue sair do carro. Agora desligou. Agora parece que desligou tudo. Mas, não. Acho que ele está tentando alguma reinicialização ali. Sim. Enquanto isso, a transmissão por imagem traz o replay. Contornou em Indianápolis, quando ele deu, foi dar o gás. Já perdeu. Ali ele já perdeu. Contornou em Indianápolis, já perdeu totalmente a tração. Sim.
conseguiram mexer no carro. Estão reabastecendo, parece que tá tudo ok. Yeah, finally touched the car. But this car is going to go into the garage, isn't it? And they need to sort out whatever that issue that is. Agora, devolver esse carro para a pista, temerário. So all it needed was a power cycle, a proper É aquela coisa, né? Vai devolver da pista. Em qual situação? Opa, mais uma Porsche. O Porsche da WeC liderava na classe GTE ano. Tá acontecendo de tudo com os líderes. Lá, o líder da GTE Pro, o líder da GTE ano, o líder do geral. Botada aí do Porsche da WeC que liderava. Eu vou te falar que eu rodei sozinho, hein? Rapaz, E rodou sozinho. Esquisita essa rodada, porque foi sozinho, de repente o carro guinou. A traseira foi quase parar na arquibancada. Eventos subsequentes aí, faltando menos de 8 horas e 7 minutos aí. A bruxa tá solta. A bruxa tá solta em Le Mans. Back on board with Pachito Lopez. The number 7 car is now a lap down on the number 8. 325 kilometers an hour, 7th gear. All looks good. Dá um abraço aqui pro Gabora. Aqui, eu não sei se ele tá pedindo silêncio, quem tá pedindo. O pessoal da Velocidade Animal também curtindo as emoções dessa transmissão das 24 horas de Le Mans. O Nelson Felipe aqui falando, que loucura, os carros de hoje. Aqui, imagina a agonia dos mecânicos, né? Dali de não poder nem encostar no carro. Quer dizer, é dureza, né? Dureza. Você ter ali que, de repente, fazer algum tipo de ação no carro e não pode chegar nem perto. O rapaz, né, o mecânico ali do pirulito, ele usa uma luva totalmente de borracha. E o 7 voltou agora uma volta atrás do Toyota 8. O prejuízo não foi tão grande assim, tanto é que voltou na segunda colocação ainda, 2 voltas na frente do Clickenhouse, número 709 do Richard Red Bull. Mas a situação de drama aí para Toyota. So just it takes a little bit few tweaks here and there in regulations from LMP1 to hypercar, and suddenly all of these problems spring up. A gente tenta acompanhar, ver como é que fica. Aí os tempos de volta. No carro número 7 da Toyota, pilotado pelo José Maria Lopes. Não pelo piloto, e sim pelo equipamento. E o carro 91 no box. Aí o Porsche 91. Richard Litz. Ele tem a terceira posição na categoria GTE Pro, que é liderada pela Corvette Racing, pilotado pelo Alexander Sims. É a Corvette 64. Segunda posição do brasileiro Daniel Serra com a Ferrari 488 GTE Evo. A AF Corse. Oi. Troca de freio agora no 91. Aquela bola que você tinha cantado. O que deveriam ter feito no 92, né? E não fizeram. That's got bigger brake discs. 63 ainda parado. É. Terminais, né? Só mexe daqui, mexe dali. Todo mundo debruçado no carro. Não, o mais legal ali você vê, né? Você vê dois realmente mexendo e meia dúzia trocador de lâmpada. Sim, sim. Todo mundo ali observando. E a gente vai de carona. Aí justamente no Toyota do José Maria Lopes. Ele tava falando justamente aí que ele tava que precisava de mais tempo para poder descarregar, e agora tá tudo ok no carro. Que o carro teve uma pane elétrica,
ele estava no box, dando Ctrl-C, Ctrl-V praticamente no carro, né? Ligando e desligando e religando. E o carro precisava ter tempo para descarregar, para poder o pessoal meter a mão no carro, para poder fazer o que era necessário ali para disputar o restart do carro. Michael Christensen, first of all, can you tell us exactly what happened there? Was it caused a tire issue that caused you to go off, or did it? Existe a possibilidade, nesse motor híbrido, de ter uma sobrecarga de energia? Pelo que aparentou ser, acho que sim, o Alex. Porque alguma coisa que ficou acumulando e ele não conseguiu desprender essa energia e acumulou de forma que uma pane elétrica no carro e o carro voltou praticamente de modo de segurança do box e ele teve que praticamente dar uma descarga no carro. Nos boxes. E a descarga ele foi dando, ligando e desligando o carro, entendeu? Para poder dar um tapa, né? Um pump na bateria, a ponto dele descarregar e o pessoal conseguir meter a mão para fazer o que era necessário no carro. E no fim, acabou, acho que não precisando, acho que foi isso mesmo, acho que foi alguma sobrecarga nas baterias aí do motor híbrido. E o carro entrou em modo de segurança. Exato. E o que falou o Zé Maria Lopes ali, deu pra pegar no final que ele tava falando aí. Eu fui dando restart do carro ali, no modo que a bateria fosse descarregada, e aparentemente tá tudo ok agora. Just seen it pass for 6th position in LMP2. Oliver Jarvis getting ahead. E o pessoal na nossa arquibancada virtual aqui tá falando, né? O Gabola falou, não era não, era Vichy. Né? Em relação a tudo que aconteceu aí com o carro da Toyota. Enquanto a gente tá vendo aí mais um carro parando nos boxes, carro é o 709, é isso? Isso mesmo, Richard Westbrook aí também para sua parada. Continuando aqui, o Nelson Felipe já falou até que, nossa, eu ia pedir desculpa, achei que estava incomodando. E o Thiago Paz acaba de chegar aqui na torcida pela Toyota, para a Toyota não me decepcione. Aí, seja bem-vindo, viu, Thiago? O carro da equipe da sua Florence seria o saindo do Ferrari. Também indo dando uma passeada na brita francesa de Le Mans. Os inúmeros Ferraris da Aeronix. What's going on there with Ben Keating? He's the very, very experienced these days gentleman driver aboard the TF Sport Aston Martin. Outro gentleman drive aí, o Ben Keating, da TF Sport. A equipe, inclusive, o Felipe Fraga costuma correr de vez em quando prestando seus serviços aí, ajudando o pessoal da TF Sports. Prestava, né? Agora ele tá mais ligado aí com a Red Bull e tudo mais, principalmente na DTM. Não consegue mais tempo aí para prestar os seus bons serviços aí para a TF Sports. Você fala em serviços, é uma coisa, a gente falou, né, do projeto da Ferrari aí para a WEC. Estranhamente, parece que o Daniel Serra não foi convidado, né, para os testes, né, da Ferrari. Exatamente. O Daniel Serra, ele tem uma situação muito bem consolidada aqui na Stock Car Brasil, de forma que ele, claro, ele multicampeão aqui na Stock Car Brasil e muito ligado à equipe do Meinha, né, lá da equipe do Rosinei Campos, da RC Competições, e de forma que, assim, ele já tem uma idade avançada, né, claro que o Daniel Serra já não é mais nenhum garoto, e praticamente é um excelente, um fantástico piloto, né? A gente gosta muito do Daniel Serra, mas ele tem a situação consolidada dele na Stock Car, tá entendendo, o Alex? De forma que
assim, não é vantajoso o Daniel Serra largar de estocar, onde ele praticamente reina e ganha realmente, certamente deve ter bons ganhos, apesar de ganhar em real aqui no Brasil. Deve ter bons ganhos por ser um dos principais pilotos da Stock Car Brasil. Não deve querer se aventurar em competições do exterior. Só que por conta da demanda de um número grande de pilotos que vai ter para 2023, por conta das inúmeras equipes de fábrica que vão participar do WEC e da IMSA a partir de 2023, talvez seja necessária a presença do Daniel Serra e alguma equipe GT, mesmo que não seja na equipe de protótipo, entendeu? Na Hypercar ou na LMDH, a presença do Daniel Serra vai ser cada vez mais requisitada, porque vai ter uma demanda grande de pilotos. Aí é a explicação, então. Não é tanto por falta de capacidade, e sim falta de tempo. Sim, falta de tempo, porque ele tá com a vida dele muito bem consolidada na Stock Car. Não vai. É questão de trocar o certo pelo duvidoso. Lógico, piloto Seria aquele negócio de aventura para um projeto novo. Sim, porque parece ser mais jogo pro Daniel Serra se dispor a prestar serviços como terceiro piloto em eventos de longa duração. 24 horas de tribuna, a Pit-Le-Mans. É mais vantajoso pro Daniel Serra porque ele já tem a vida dele consolidada na RC. So the teams will think about getting a medium tire on at some stage, going from the soft that they use through the night. Acho que o Daniel Serra faz muito bem manter o vínculo dele com a RC Competições, e é um certo, não é o duvidoso. O duvidoso ele pode, claro, ter uma vida do exterior, o que demandaria mais tempo, ele já é pai, mais casado, mais filhos, demandaria ter que ir para o exterior, levar a família. Então, é outra vibe. É uma vibe diferente do Felipe Fraga, por exemplo, que hoje está solteiro e consegue viver de forma tranquila lá na Europa, prestando serviços para a Red Bull, entendeu? Para a F-Force. Para a vida é mais tranquilo para o Felipe Fraga do que para o Daniel Serra. Here in é um grande piloto, um dos principais pilotos do Brasil, na minha opinião, o Daniel Serra. Big festival in France of music every summer solstice, which is good fun. I always thought, I was led to believe that this race always happens, or usually happens, on the weekend that is closest to the summer solstice. But this 21st, isn't it? Yeah. Yeah, but this time it's 2 weeks before. Yeah. But of course, let's also not forget that the last 2 years of racing have been at different times of the year. Last year was August, the year before it was September, so many more hours at night. COVID really. But it affects the amount of night hours. Oh yeah, big time. Yeah, and obviously the temperatures as well. So when we had the race in September, you had the luxury of it not being quite that hot, but a lot more night drive. But the days are the nights are so short. I'm not one for seeing dawn off. É uma diferença pequena. Já foi menor ainda, mas tá aí, o Daniel Serra buscando. Alexander Sims, grande atuação aí tanto na Corvette quanto na Ferrari. E tem promessa de mais disputa aí na classe GT Pro. Henrique ali na terceira posição da classe GT Pro. Porsche 911 da Porsche GT. A Porsche oficial de fato. Lembrando que a classe GT Pro passa pelo seu último ano. Tanto o WEC Rob, can you tell us quanto what exactly happened there? It certainly got a heart all racing earlier on. É o último ano da casa GT Pro. No WEC nas 24 horas de Le Mans e a despedida da classe GT Pro nas 24 horas de Le Mans. Aí o Pedro Fittipaldi. Unfortunately, the power cycle took a bit longer, so he couldn't get it started on the track. Then had to come into the pits. Vamos lá, Pedro. Everything was working well at the moment. Another power cycle system reset, and
Dando ali colírio, ele não sei nem se ele tá usando lente, né? Aparentemente aí. Pedro Fittipaldi vem fazendo tratamento ali ocular. We've seen this already this weekend for your cars. Is this an issue that you can manage yourself, or is it something you're now really monitoring? We can manage it. It's although at the moment we had a bit of a confusion in communication because the power cycle was done within a too short time. Normally we take 5 seconds, but it was the front motor took a bit longer. Therefore, Jose lost too much time on this, so it's something we have to look in with the team after the race. As ever, thanks for your time. Thank you. You're welcome. O pessoal estava comentando agora, o pessoal lá da Toyota, justamente o problema do Petito Lopes, que teve um problema de pane elétrica seríssimo no Toyota 7, ficou parado por mais de 5 minutos no box, e teve um prejuízo grande aí na disputa, foi alijado da disputa, vinha liderando as 24 horas de Le Mans, e agora segue aí na segunda posição da classificação geral, mas uma volta atrás do Toyota 8 do Brandon Hart. After one of the red flags, couldn't get the car started because of that problem, and then eventually Essa aqui perguntando do Pedro, ele estava se preparando ali para assumir o numeral 43, que teve problemas durante o início da manhã de hoje, de Le Mans, aí na nossa madrugada aqui no Brasil. O 43 teve uma parada do box muito longa. Thank you to Jotasports admin. E também está praticamente alijado da disputa da liderança da classe LMP2. Came up there. 8 hours ago, that's the full 8 hours of Bahrain. Was that should actually be made into a one of those gifts that Jotasport have been putting out so far. It's a Will Buxtonism. I missed what you said actually. What was it? We've got 8 hours left. That's the same length as the 8 hours of Bahrain. Brilliant. Yeah. To win the race, factually correct. You need to cross the line first. I'm sure you've. Parada aí pro numeral 28 do time J, que vem na terceira colocação da classe. Tongue-in-cheek tweets that they've been putting out. Ed Jones brings a 28 car in from third position, but just 19 seconds ahead of Cool Racing. So with this, pit stop will fall behind them. But then, of course, Cool Racing owes to pit stop, and in fact, Cool Racing come in to the pits at the same time, so they're on the same strategy. Ed Jones, their gold driver. Parada de rotina aí pro numeral 28. Car 28. J, o quarto colocado da Cool Racing também parado nos boxes, e parando aí o Toyota 8. Oliver Rasmussen. Parando aí Brandon Hartley. Não terá troca de pilotos, mais uma parada de rotina pro Toyota 8. And that's the break they needed, wasn't it? You just wait, something usually always abastecimento aí pro numeral 28 do time J, voltando à pista. Tá bem, muito bem o time J hoje. P1 e P3 na classe LMP2, quarta posição e sétima posição do geral. Uma excelente participação do time J e problemas com o numeral 32. Mexendo ali na frente, ali, principalmente ali na parte de suspensão. O time WRT, que é na 13ª posição geral. Then they got the pole position in a brilliant lap, driven by Brendan Hartley. Seems like a long time ago now, doesn't it, qualifying? But, absolutely. But yeah, you're right. Their car seemed a bit vulnerable, and yeah, they had a suspension issue, didn't they? The right rear just needed repairing. Ufa, voltei. Tá de volta aí, Alex Royal. Rapaz, eu queimei a língua quando eu falei tela azul da Toyota e deu tela azul pra mim. Desce de tudo agora nas 24 horas de Le Mans. Eu não vou falar mais nada da Toyota, não. Despechando aí do numeral 32 da WRT, praticamente ali na parte frontal do carro. Parece algo com problemas no sistema de freios. Vamos ver o que eles falam. Devolvendo ali, Dries Van Thor está ao volante do 32 do time WRT. Ele que com seu irmão
Lawrence Van protagonizaram uma cena inusitada nas 24 horas de Nürburgring, no título de exposição. O Lawrence Van bateu de forma violentíssima na parte final da reta principal, daquela reta de o trecho da reta dos boxes, estampou o forte da manta e abandonando a prova. Enquanto o Dries Van Todt seguiu na disputa e venceu as 24 horas do Nürburgring no seu quarteto Cloud Sport Team. Drive through aí por 48, pode de track limits. Third in class for Aston Martin. 98 do Paul Dalalana, certamente o Paul Dalalana não procurando aí. Track marshals, the stewards out there on track looking at track limits are very much working now. Tá todo cheinho dentro do carro, né? Rapaz, eu tive que reiniciar todo o meu sistema aqui, né? E voltou. É isso? Ah, não, agora atualizou, né? O William Stevens é o líder da LMP2, porque tava aparecendo o Robert Kubica. Eu tava entrando assim já em êxtase aqui com a liderança do Kubica na LMP2. Mas o sistema já atualizou agora tudo certinho. Aí o carro da Jota. E na segunda posição no geral, né? As meus Siemens, ótima atuação de novo, né? Mencionando aí o Robert Kubica. O pessoal da WRT conversando ali. O problema ali que teve o carro do Dries Van Todt. O pessoal falando aí da transmissão oficial das 24 horas de Le Mans, o pessoal falando da barbeiragem aí do Paul Dalalana aí, desrespeitando o track limits e tomando o pênalti aí pro Aston Martin do vai ficar. Tem que tomar cuidado, o pessoal assim não tá perdoando muito não, né? Haja vista do... Como é que é o nome do piloto mesmo lá que foi banido lá? Aqui na relação, deixa eu pegar aqui novamente. Segundo o Edgar de Melo Filho, disse que o cara foi expulso da força, mas tudo bem. Sim. O Eduardo Freitas, o diretor-geral da 24 horas de Le Mans, acho que o melhor foi por segurança do próprio senador. Segurança dos pilotos, ele deveria ser alijado da disputa das 24 horas. Depois ele estampou o Oreca da TDS Race Pilot das curvas fortes lá, está contado bastante. Depois do treino livre, o senador foi chamado grande serviço. It's strange when you're in the car and you know you've got to get out of jail card there. You push the boundaries. Your psychology is different. The way you approach a corner when you know you can just Português Albuquerque. Another day if you go off the track. And the drivers want to be challenged. Again, no track limits through that first left-hander of the Porsche curves. There's a safer barrier staring right at you. Número 22. So where is he now? Right on the edge. So he had his left wheels on the white Vem line na there. 15ª posição no geral. And those yellow marks that you see at that part of the circuit, they aren't baguettes. E 10ª colocação também na categoria LMP2. Quem briga ali na 18ª posição. And they get more severe the more you go onto them. Oh, really? Yeah. So, or is it the other way around? They're more severe. O Norman Nato para cima. One way or the other. Aliás, o James Allen para cima do Norman Nato. Pessoal perguntando de piloto brasileiro na pista, Pietro Fittipaldi. Vem para a pista, se bem que, né, a gente tinha visto o carro da Inter Europol ali com problemas, né, na garagem, né, Barcelos? On bikes or indeed MotoGP around here, it's very odd to be positioned on basically the last corner. Segue a briga pela 5ª colocação na categoria GTE Pro. Aliás,
LMP2. Aí o Dan Cameron para cima do Taylor. Na briga pela quinta colocação na categoria LMP2. Rick Taylor, no carro da Cool Racing, carro número 37, e o carro da Penske. Na briga pela quinta colocação na categoria LMP2. Eles vão tendo trabalho ali com o retardatário logo à frente. Ricky Taylor ahead and catching some slower cars. Os dois que vão chegando também no carro da GTE Pro. Uma das Porsches da GTE Pro. Já foram superados. Agora a pista livre. Tanto para o Rick Taylor como para Dan Cameron. The pace to fight forwards on pure pace, so it's a case of attrition now, really. Dois pilotos provenientes aí da INSA, né? Belo trabalho na INSA. Aí prestando serviço aí nas 24 horas de demanda. Tanto o Rick Taylor como o Dan Cameron. Is it still the straight line speed that is the issue for you guys? A little bit of that, a little bit of everything, to be honest. A little bit of tyre management, a little bit of downforce, I think. So yeah, a lot of different things to find, but I think, you know, actually the pace has been better than it was last year. Just a case of the field have moved forward again. Thank you very much for your time. Alex Brundle there. Great to hear from him. You hear from him every weekend, though. He's always, if he's not driving, he's commentating. So exactly, yeah, we see him all the time. He comes to the justamente com o Dan Cameron. F2, of course, does Alex, and yeah, he's que tá na caça aí do Rick Taylor. And yeah, it's funny. It's interesting what he was saying. Just he's come here with a car that feels better. The car has felt quick the whole way through this week, and they usually put a pretty decent car together. Does the Inter-Europol competition team, and they're running two cars here, of course, in Le Mans this year round. But he's saying that the competition have moved forwards. The car's feeling good. We're doing a good job, but still we're not quite where we want to be. Quick shout out to Charlie Bosch, who is listening to us from South Africa. Apologies if we keep saying. São das 24 horas de Le Mans. Paul Dalai Lama, it's Paul Dalai Lama. Canal Racing is live, afinal de contas, automobilismo é vida. Em conjunto com o site da Rádio Giga, radiogiga.com.br. A conexão certa, Motorsports Lifestyle, trazendo as emoções também das 24 horas de Le Mans. Os únicos canais a transmitirem 24 horas de forma ininterruptas. Esta etapa da WEC e a icônica prova das 24 horas de Le Mans. How are things unfolding for you guys? Did I see you do a drive-through about a couple of minutes ago? Did I see that? Aí bastante problemas aí na parte da frenagem da curva de Indianápolis, ali muitos debris. Eu entendo que já a organização da prova possa chamar uma bandeira amarela localizada ali, ou uma slowzone, para justamente fazer uma limpeza ali na saída da curva de Indianápolis em direção à Arnage. Parando aí o 51 para Daniel Serra, troca de piloto. O Daniel Serra deixando aí a Ferrari, Corvette também no box. Sem troca de piloto de Corvette. Corvette voltando para a pista. A Ferrari da F-Corse continua. Trocando de piloto, Daniel Serra dando aquela corridinha marota. Enquanto a gente vê a Corvette voltando para a pista. Mantendo a liderança. Aí a Corvette número 64. E continua com o Alexander Sims na condução do Corvette 64. Aí os mecânicos comemorando. Aí o pit sendo feito de forma regular.
65 years of age. Marcelos, infelizmente agora eu vou ter que me despedir, meu querido. Tenho compromisso, daqui a pouco eu tô saindo para ir para outra corrida. Obrigado aí pela participação, Alex. Obrigado aí pela prestação de serviço aí pro canal Racing Life e Rádio Giga, nessa parceria das 24 horas de lembrança 2022. Um abraço aí, Alex Canhão. Valeu mesmo pela participação. Por tudo que vamos batendo aí. Mas antes disso, tem carro com mais pneu estourando. Opa! Carro número 75. E teve problema agora há pouco. Um dos vários carros da Iron Lynx. Carro número 75 da Iron Lynx. Da classe GTE Bandeira amarela, curiosamente, antes de eu me despedir de vez, curiosamente no mesmo trecho da Porsche, né? Aí na freada, o Valmusseni passou reto. Não, foi mais por causa da travada mesmo. Do jeito que ele veio travando os dois pneus dianteiros ali. Mas certamente o pneu já devia ter furado ali. Tá muito sujo. Eles definitivamente precisam parar. Aquela slow zone ali, dar uma varrida ali tanto na Musseni quanto na freada da Indianápolis. Precisam fazer esse serviço ou vão acontecer mais estouro de pneu aí. Beleza. Meu querido, agora realmente eu vou ter que me despedir. 3 horas e 25 minutos, horário de Brasil. 8 horas e 25 minutos, horário de Le Mans. E queria agradecer aí o convite foi feito pelo Ricardo Arcuri, mas queria agradecer aí todo o staff da Racing Life aí por ter me recebido, e fica o meu trabalho à disposição de vocês, também inclusive com a Rádio Giga. Tá bom, Barcelos? Então, bom término aí pra você, meu querido. Valeu, Alex. Obrigado aí pela participação nas 24 horas de lembrança aqui junto conosco no canal Racing Life, Automobilismo é Vida e a Rádio Giga, nessa parceria das 24 horas de lembrança 2022. No momento agora que nós temos a parada aí pro Toyota 7 líder, que era o líder, né, e teve problemas aí de pane elétrica há cerca de 20 minutos atrás, com José Maria Lopes, que continua na guiada ainda do Toyota 7. Um momento tenso para a equipe Toyota. Houve a perda da liderança, agora a parada do pit normal. Do Toyota 7, aparentemente tudo bem no carro aqui. Os pneus posicionados para troca ali, a troca de pneus. Por conta dos problemas que têm acontecido de estouro de pneus, a Toyota não quer brincar em serviço, vai trocar pneus. O carro do chão vai voltar aí. Enquanto vai voltando lá, imediatamente o Ferrari 75 da classe GTE, um dos vários carros da Iron Lynx estão inscritos nessa edição das 24 horas de lembrança, essa 90ª edição. Disputei pela quarta posição da classe LMP2, a TDS Racing Finland, com a Tour Racing, Van der Helm, o Rick Taylor, valendo a quarta posição na classificação da LMP2. Aí a tentativa do Rick Taylor, deixada ali de Van der Helm, bom, agora completar mais uma volta. Yeah, they have. Yeah, exactly the same thing here. A forte na classe LMP2. Van der Helm e Rick Taylor. Olha a quarta posição da LMP2, a oitava da classificação geral. Continua a pressão do Rick Taylor. Os loucos vão permanecem lá na saída da curva Musseni até a Arnage, no setor 6. Bom, agora a reta terminal de encaminhando para a primeira chicane, que era a chamada chicane PlayStation, depois chicane Força. Basically, it's borderline cheating. That's what we're trying to say. It's like, you're only a cheat if you're caught, aren't you, really? That's what it's all about. I like that.
Yeah. Chicane de Buzz Stop, chamar chicane de Le Mans. Isso já. This A battle, partir Ricky daí. Taylor's only had 3 laps on these tyres, whereas Tim van der Helm has a good 3 stints on his tyres. So you would expect this to be advantage cool racing. Yeah. Based down in Annecy in France. Beautiful place to go and visit if you're in that part of the world, in the Alps. Nicolas Lapierre's team, who is also based around the area. His cousin is my PT instructor. Really? As you can tell, she doesn't do a very good job. Just go and drink wine with her. I think you're what's known in the trade as a justifier, aren't you? Too busy for that kind of stuff. Oh, it's my birthday in a couple of days. Oh, what's he going to do? Oh, you only live once, blah, 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 blah. More cheese. Yeah. Right, we're in the slow zone here, and it was much needed. Look how dirty the circuit is. They're just the marbles on the exit of Mulsanne on the inside. And all of the inside of Mulsanne has got gravel and rubbish on the inside there as well. Hard to go offline. Coming up to the point where body work all over the track as we see that car with the punctured front right tyre limping back into the pits, that Iron Lynx Ferrari. Chegando agora os boxes com pneu furado. They were well down the order already anyway, and this was the moment it let go, where he had the massive lock-up into Mulsanne corner, trip through the gravel, bounces over the curb, gets going, carrying that huge flat spot, and boom. Was it just a rotates and then flaps around and rips the bodywork to shreds? Look at that. Late into the braking zone there, and that's the reason why we had that lock up, or was it the instability over the curbs that kind of started it? He could have just braked slightly later, pressed the pedal slightly harder. Of course, these cars don't have ABS, so modern GT3 cars, which will come to this grid when in the next couple of years, they'll have ABS on the car, and so this won't be a problem anymore. Although, as you well know, Peter, there's all of those aids in GT3 cars that as soon as a driver like yourself gets in, turn it down as much as possible. You do tend to, you know, turn them right down, especially at the moment, because the grip's quite high. The track itself is super grippy. It's still quite cool. Tires are working well, so you don't need all those aids right now. Praticamente perdeu uma. How do you think it's going to affect the racing, Peter, with your GT knowledge? Para descarregar a bateria. Late braking and uma situação dramática. Nenhum integrante da Toyota poderia meter a mão no carro. Ao descarregamento. You know, around here there's a lot of drafting going on, so the moves are generally being done before braking zones anyway, and it'll just make the braking zone that bit safer. You just hammer the brake as hard as you can. Praticamente aí é complicado na situação do Toyota 7 com relação ao Toyota. Na terceira posição, depending on the car, you're pressing over 100 bar through the pedal, especially when it's not stopping. You press 150 bar through the pedal. I've heard there are massive loads that go through the pedal, yeah, when you've got the advantage of that system working for you. Exactly, so, you know, at the moment, they don't need to press that kind of power because the tyre will lock up, so they have to be that bit more gentle with the pedal, but with a modern GT3 car, you just smash the pedal as hard as you can. Mantendo ainda a posição de pódio para Glickenhaus. Na quarta Just posição, talking here primeira. about the Na regulations classe that we will see LMP2 coming Team to force J, next year. The Eles last Chevy year of e os the Chevy GT Pro cars, the segue GT na guiada endurance do machines will become numeral an 38 do Team AM-only J, category. There will que not be lidera a a classe GT Pro LMP2. category. Logo And atrás, that will be for 3 next year. And then in 37, Robert 2024, Kubica. we Vem na will quinta totally replace posição that category with na GT3 classificação geral, cars na with classe special LMP2 endurance Le Mans do numeral body 9 shaping da Prema shapes. Power Team, But da effectively Prema being Warner based Team. on the incredibly popular GT3 category, Nesta of which we posição, have, Olivier I Clark, think, 11 or 12 different com brands Glickenhaus, associated with outro GT3 Glickenhaus racing. 708, So we should see a lot more, even if it's going to be tem a 47 segundos AM-focused, we do will Kubica. see the likes Esses são os 6 of primeiros da BMW classificação helping geral and das works 24 drivers horas. coming here that we might not have ever seen at Le Mans before because of their association to GT3. Mercedes might even come back after 23 years. One of the biggest brands in GT3 racing, the Mercedes.
Dane Cameron's job is done, meanwhile. Dane Cameron deixando o numeral 5 da Penske, assumindo aí o nosso querido Felipe Nares aí, numeral 5 da Penske, para o próximo stint. Pit crew are allowed over that white line at any time. So while the fuel's going in, you can't be changing tyres. And they spin around the car in all different variants. Different teams do it differently. So those 4 people can work together in any combination. You could do the right front while you're doing the left rear, for example. You've just got the 2 wheel guns. It seems 4 people, 2 wheel guns. It seems as though there is not a right way to do it. It's the way that works best for you, I think, with the people that you have. So look, you got the 4 crews, so there's 2 there doing the left rear, and then the other 2 doing the left front. Spin around to the right front with Prema. Trabalho rápido também da Prema, devolvendo o carro à pista, bem próximo do limite de rota. Voltando bem próximo, teremos disputa aí na classe LMP2, se bem que o Robert Kubica está voltando aí praticamente uma volta atrás. Let's get down to Duncan Binson, who's in the pits. I just watched the GR Racing do a full splitter, brakes, tyres, bumper and left wing on that car. And Anthony, like you say, it's incredible to watch, orchestrated beyond belief. But then after it, these guys have been up all day and all night, the mechanics all hugging each other and giving themselves a big high five. Great team spirit down here. But yeah, a bit of damage. The front splitter was the longest thing to change, but it's back in on track. Thank you very much. To Duncan Binson, who's down in pit lane. It's Peter Dunbrack and Anthony Davidson in the falando aqui, parece que estourou o pneu antes da freada, realmente pareceu isso mesmo. 7.5 hours to go. Martin Haven getting his well-earned rest not with Graham Goodwin. That's weird. They are getting they're getting rest in separate caravans. There's no caravan big enough for that, is there? I hope you enjoyed their commentary over the night. I'm sure they kept you entertained. Well done for sticking with us if you have gone all the way through the night. I know there's lots of you out there in different parts of the world, whether it be South Africa or Florida, and you are in different stages of your day or night. I hope we don't sound too sleepy. It is about that time, if you haven't been hardcore and stayed up through the night watching the entire thing, and I really don't blame you, it's about that time when you might wake up, turn the TV back on and go, oh, hang on a minute, that's nothing like the order was when I tuned in. I did feel as though when we walked through the box door, I went, oh, not much changed. It was right, but if you walked in now, you'd go, oh, hang on a minute, 2 Toyotas separated by 1 lap. If you missed it, missed the news, the car 7 had a hybrid issue and had to power cycle the car multiple times, lost a lap in the process, and there is car 7 with Jose Maria Lopez still at the wheel. He suffered that failure. And so Buemi's wish has come true, because now we are not going to see the 7 car really be able to push back onto the tail of the 8. It's just not going to happen. We're asking to hold positions about 16 hours to go. Ou se vai manter o José Maria Lopes atrás com essa folga de segurança, uma volta de vantagem. With a lap advantage over Toyota 7, you would now say that they will likely not cruise to the flag, but they aren't really under pressure from anybody else apart from themselves, apart from the hybrid systems that seem to be causing a few issues. Em relação ao Brandon Hartley ou até mesmo Maria Lopes just walked into the commentary box and she's getting up to speed on what's been going on and probably looking at the screen thinking, Porsche 92, what's happened to them? Oh yes, what happened to them? They had an epic puncture, didn't they? Which ripped apart the front bodywork with Michael Christensen driving at the time. We suspect it came after a flat spot, a lock up into the Mulsanne corner. We've just seen from the Iron Lynx Ferrari, very reminiscent of that. And put them out of the race lead and pretty much out of this race. Laps down now, Porsche 92, 6th in class, gutting for them. And that's really the 2 biggest stories so far in this race.
the number Porsche 92, but and then the numbers, and it happened within 10 minutes of each other as well. That's a bizarre thing. Yeah. Deixa eu ver agora. Duncan, oh, you were on air already, so yes, of course, carry on, talk. Yeah, I've come all the way down to Corvette. Down to Corvette now, guys. 63 in the garage. On the jacks, broken exhaust system. The team are changing that just now. Nicky Katzberg says we're not going to give up, but yeah, not great. Broken exhaust. We have a big mess of a Porsche running down the Mulsanne straight, and that is not going to get to the end of the lap. That wasn't Earth has happened. Brendan Ebe is Team Project 1's 56, and the fluid is pouring out of that car. You've got to think he's nosed it into the wall somewhere. Oh, do you know what? He's hit this tyre stack, hasn't he? Oh! Nossa, que panca, hein? Que panca fortíssima agora na freada para a chicane Daytona. O Porsche número 56 da classe GTA. So Fassbender had a problem with the rear brakes, didn't he? And it spun to the right. This car's gone to the left in a strange manner. It wouldn't normally do that. Praticamente aí. If anything, you tend to lock the front wheels rather, as we've seen plenty of times. So it doesn't tend to lock the rears like that and just send you straight in the wall. Amassou o bateria. He was braking in a Os straight Porsches line. vinham ali se aproximando. He wasn't braking particularly hard or late, and the rear justamente ali na freada da chicane Daytona. Primeira chicane da driver of Team Project 156, known as Inception Racing across the rest of the motorsport sphere. Brendan has literally raced every weekend of the year so far in WeatherTech, in the Fanatec GT World Challenge, and also in WEC. Before we learned the news from the Michael Fassbender crash in FP1, I might have lent more towards that being driver error, but I reserve that judgment now because, yeah, we know that brakes have been an issue there. The one thing we saw with Michael Fassbender's crash is a lot of smoke coming off a locked brake, whereas there, the rear end of the car has just floated around and pushed him into the wall. Definitely unusual. Well, Acidente terminal praticamente aí do Porsche número 56. With all that damage to the front end crash structure, Brendan Ebe and the 56 car is out of the race. Classificação geral aqui, qual era a situação do 56? Vinha na 40ª posição, Brendan Ebe with his mentor, Oliver Milroy, and Ben parado ali logo na saída da chicane Daytona. last weekend and Paul Ricard, but no such luck here, I'm afraid. Those boys are out. Early Bath. So we're going to have a slow zone because that barrier is going to need to be repaired on the entrance to the first chicane, and they're going to have to also recover the car itself. Must be a lot of carbon fiber and bits and bobs down there as well that need to be swept up. This is where the slow zones Daytona, work, though. que é a primeira chicane da lei do Ronald Jerez, e certamente teremos slow zones elsewhere on the track until they reach the slow zone. Que vai da chicane Daytona até a chicane you can still see the overtake. Chicane Michelin. An interesting one. We saw an overtake there. Aí os carros reduzindo o ritmo da slow zone na entrada, na saída da Terra Rouge. But I can see the yellow flags waving as they approach that corner. The United Autosport car. O início ali da lesão I don't think I fancy being a safety car driver at the Le Mans 24 Hours much. O pessoal comentando aqui na transmissão inglesa aí a indicação de coisas seguidas. You've done it now. Problemas de bem lento na pista também. Bem lento por causa das slow zones, verdade. I think the target was 379 I saw on Twitter. Ele que vem liderando a classe GTA 379 is the total. Isso é mostrado nesse momento aí o Ben Of course, the Toyotas are 5 seconds slower than Ele lidera a classe GTA 1 com seu Aston Martin 33 da Chef Sport. Dois slow zones na sequência, pessoal mencionando na transmissão oficial que talvez seja necessário safety car. The advent of slow zones making it much less likely to need a safety car. The only reason why you would have a safety car now is to bunch the pack up to allow access to the circuit. Here's a replay of Brendan Ebe's crash again. O Porsche 56 é uma pancada fortíssima. Rear, I mean, yeah, just locked the rears, didn't it? I mean, has he gone down brakes too?
Yeah, it could be. It could. It definitely accepted that gear change very quickly. E não pareceu estouro de pneu, simplesmente errou a freada ali, já deixou o carro, a gente prova por 50 down the gears as soon as, and sometimes I get, well, quite often I get refused. The car says, nope, you're not going to, the revs are too high, I'm not going to change gear right now, and thankfully it does that, otherwise I'd be doing the same. Ajeitar ali as barreiras, ajeitar ali o guarda-reio, a freada da chicane Daytona e tirar o carro logo depois da chicane Daytona. O carro tentou continuar ali, lógico, depois da pancada que sofreu, não teve a mínima condição de continuar. You request the downshift on the paddle, and if you're a bit too early, if the engine knows, hang on, if I go into that gear, I'm just going to rev myself to bits. I'm not going to do it. That's a good technical term, yeah. That's what I was trying to say. Rev myself to bits. Rev myself to bits, to obliteration. So it refuses the shift. And, well, even modern road cars are the same. If they've got paddle shift, they won't accept the downshift if it's too early. And but it did sound like they were coming pretty quickly, but it clearly could accept it. Just within that tolerance where it would accept it, and the front of the car was loaded on the brakes, and it just got loose. Well, I'm saying there's a possibility for both. Carro de serviço para poder retirar o Porsche. A imagens da MPK. So with the slow zone que vem Richard Rex Brut. Tetra Rouge through past the chicane and out the other side. We'll go down to the pit lane. We'll go down to pit lane and talk to team manager of Project One. It's a confusing situation though, Duncan, because these boys race as Inception Racing in Asian Le Mans and across other forms of endurance racing, but here they are Project One. Sem incidentes para o Toyota 8. O Toyota 720, volta a lembrar, teve uma elétrica cerca de 1 hora atrás. Situação dramática que envolveu o próprio José Maria Lopes, que continua na guiada do 7. O carro ficou parado por mais de 5 minutos no box, sem que ninguém pudesse mexer. Havia o perigo de haver um curto elétrico, uma pancada elétrica para quem fosse mexer no carro, o carro simplesmente ligava e desligava, se mantinha ativo, de forma que era extremamente perigoso. Tem mais um problema aí. Mais um problema. O numeral 3 da DKR Engineering, que disputava a segunda posição da classe Pro Am. Justamente ali na Mulsanne, na freada da Mulsanne, aí que fica o drama. Exatamente na freada da Mulsanne, passou reto ali, a câmera local mostrando o erro ali, o problema com o numeral 3. We don't get to see the roundabout often these days. The way the camera around it. Deixa a DKR Engineering estampada agora na freada da Mulsanne. Ou seja, temos agora explosões nos 3 setores da lei de motor de aero. Setor 3 no setor 4. Parece inacreditável. Problema do Porsche parado no setor 4 e agora no setor 5. O numeral 3 da DKR Engineering. Vão se acumulando os problemas aí, faltando 7 horas, 14 minutos, parado agora. O Ferrari, número 51 da Porsche. Equipe escalado na direção, o carro vai sendo recolhido por box, problemas com o Ferrari 51. Os problemas vão se acumulando, olha o que vai acontecer nas 24 horas de Le Mans, vamos verificar o que acontece com o Ferrari 51. É a troca de freio. É a troca necessária de freios, aí o número 34 vai ser devolvido à pista. Enfrentou vários problemas também. Pietro Fittipaldi já está sentado lá dentro.
o numeral 34. Aí agora a parada para o numeral 708 da Glickenhaus com o Liverpool. Vários acontecimentos nas 24 horas de Le Mans, vários eventos. Carros com problema, carros precisando de trocar freios, carro estampado lá na National Geographic, carro estampado na Museine. Acontece de tudo nas 24 horas de Le Mans. Nessas últimas 2 horas que a gente passou aqui na transmissão do seu canal Racing Life com a Rádio Gigamar. For speed, Graham, all weekend or all week, as Alex Brundle told us. So there you go, new coil packs, one on each side of the engine, 4 spark plugs per bag. Thanks, Duncan. Yeah, lots of common themes. We had a parada numeral 28 do Team J, que vem na terceira colocação da classe LMP2, voltando à pista no momento. Just had the first opportunity to see that instant for Brendan Reid there, Peter, which I think you'd already picked up, looked remarkably mirror similar to what we saw from Michael Fassbender, and that was diagnosed, if I remember correctly, as a brake failure. It was a brake problem. I'm not sure a pure failure, but it looked very strange, and I'm sitting on the fence with it. Yeah, it could be either driver error or a problem with the car. So, just over 7 hours to go. Some dramas overnight for one of the factory Porsches, for one of the. Na pista agora o numeral 91. They still run O Porsche da Porsche GT Team numeral 91, que vem na terceira colocação da classe GTA Pro. Após o gravíssimo problema do Porsche 92 com o estouro de pneus, destruição da frente. Porsche que vinha liderando a classe GT Pro, agora vem 2 voltas atrás dos demais concorrentes da classe GT Pro. 34 seconds behind Louis Delatraz in 5th place, 2nd place in LMP2. They come through the slow zone. Diferença de 27 segundos de James Calado para o Porsche 91. Peter, that 708 car will make it back up to 4th place if it has an untroubled run for the remainder of the Le Mans 24 hours. It certainly has been running without this pit stop. Jorge Gabriel falando aqui que cacetada do 56 realmente foi uma panca muito forte. Velocidade animal aqui. Nós continuamos maratonando La Sarthe, nós aqui, no canal Racing Life, Automobilismo é Vida. Jorge Gabriel comentando novamente aqui, a prova estava calma demais e agora a bruxa resolveu passear em Le Mans, Jorge? As últimas 2 horas aí, a bruxa está solta em Le Mans. Acontecendo de tudo, pancadas, problemas elétricos, carros com problemas de freio, problemas de estouro de pneus, com muitos debris na pista, muita brita, muita sujeira, causando estouro de vários pneus aí, e nada da organização parar, criar as slow zones, principalmente nas freadas da curva Museine, na freada da curva Indianápolis, para poder fazer a limpeza. Continua a prova. Aí o Corvette 64 que lidera no momento com o Alexander Sims, que já subiu já faz uns 2 turnos. E vem mantendo uma boa diferença para o numeral 51 de James Calado, que vem na segunda posição da classe GTE Pro, o Ferrari número 51 da IF Class. Destroying the front of its car and making it quite a job to get the car back to the pits and fixed again, and pretty much taking it out of any chance of victory. Yeah, and any chance at the moment of even a podium finish. Corvette, day of course at Ferrari, Porsche 1, 2, 3. The second day of course at Ferrari. Chegou ao box, saiu o numeral 3, que estava estampado lá na curva Museine. O carro que disputava a liderança da classe Pro-Am da LMP2. Parado no momento aí, o numeral 3 da TKR Engineering. Vai assumindo ali outro piloto. Troca de pneus. A equipe está confusa, não sabe do que faz. I think they probably changed that, won't they? Ready for the car. Reabastecimento já ocorreu. Introduction to LMP2 all week for Genji class and the Luxembourg team.
was who it was that brought the car in. Just watching Nick de Vries pushing hard through the Porsche E a briga aí na classe LMP2, válido pela sexta posição da classe, Robin Prince, do numeral 31 da WRT, contra Nick de Vries. Grande briga aí, válido pela sexta posição da classe LMP2, entre o numeral 31 da WRT e o número 13 da TDS, Team Island. Robin Prince e Nick de Vries, dois grandes pilotos aí, duelando pela sexta posição da classe LMP2. Parada aí o Ferrari 52 da F-Force. Também teve problemas ao longo dessas 24 horas de Le Mans. Restando 7 horas e 7 minutos para o fim da prova. Opa, problemas, hein? Problemas com o número 83 da F-Force, François Perrodo. Problemas ali na Musseni. Aí você vê na tela slow zone em toda a Les Arnaud-Diers por conta dos últimos incidentes. E aí, problema na Arnage. O que acontece? Slow zone em toda a Les Arnaud-Diers. 5,2 km de slow zone. Os pilotos tendo que andar a 82 km por hora. E mais um problema ali, agora com Glickenhaus. Problemas com Glickenhaus. Vamos ver qual é. Se é o 708 ou 709. É o 708. Olivier Flack já está há bastante tempo na guiada do 708. Ele passou praticamente toda essa nossa madrugada aqui do Brasil guiando o 708 da Glickenhaus. E é o que eu vinha falando. A slow zone, são 3 slow zones na sequência na Les Arnaud-Diers, são 5,2 km de slow zone. O que está acontecendo? Pneus esfriando, os freios já não estão a mesma coisa e tudo termina a slow zone. Lá no fim, no contorno da curva Musseni, já na retomada para o trecho que vai até a curva Indianápolis, os carros já ficam com o pneu frio, porque não tem como aqui. Somente se quiser o pané. Andando para lá e para cá, agitando como se estivesse numa volta de apresentação, para poder aquecer os pneus. E os pneus vão esfriando e vai aumentando o drama. E nada da direção tomar a atitude de colocar o safety car. Jorge Gabriel comentando aqui, amarela chama amarela, mas essas últimas horas em Le Mans está demais, realmente. A direção não toma uma atitude, está acontecendo de tudo. Aí o problema que teve com o Porsche 92, o replay, o pessoal da Porsche lamentando. Praticamente alijou o Porsche 92 na disputa pela vitória na classe GTA Pro. Voltou 2 voltas atrás, depois da troca da frente. E aí a volta do Porsche 92 após um pit stop normal. Still with François Perrodo at the wheel. Got some 14 laps down on the overall race leaders, 7 laps down on the LMP2 leader, but now into a significant position for the first time that I've seen after a little bit of a break from. Mais do que nunca tem que cuidar dos pneus, porque vocês vão observando aí na tela que começa a slow zone na Tetre Rouge, no acesso a Les Arnaud-Diers. Agora só temos 2 slow zones, já que o protótipo 3 saiu de lá da Musseni. Então, de 3 passamos a ter somente 2 slow zones. Nos 2 primeiros trechos da Les Arnaud-Diers. Aí o protótipo 45 do Algarve Pro Racing. O Thomas agora ao volante. Ricky Taylor is better part of a lap behind the second Jota Sport car, the TDS by Viant car, the car that was in serious trouble. Vai dormindo lá.
Segue o pessoal se revezando nos boxes e a gente não se reveza aqui. Vai se revezando aqui também. No canal Races Life, Automobilismo é Vida. 24 horas de Le Mans, edição 90. 99 anos de 24 horas de Le Mans. Desde 1923. Atravessando aí a Segunda Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial, que foi interrompido. Estamos na 90ª edição, ano que vem 91ª edição, e a edição comemorativa de 100 anos, com vários fabricantes presentes. A volta da Ferrari, a esperada volta da Ferrari, certamente uma edição de muita festividade ano que vem nas 24 horas de Le Mans. Por enquanto vamos aqui nas 24 horas de Le Mans 2022, que está bastante dramática nessas últimas horas, acontecendo de tudo. Aí o pessoal tentando aquecer os pneus depois de dois longos trechos de slow zone, até resolverem tirar o posto 56, que está ainda na saída da chicane Daytona, e ajeitar também o guarda-reio, que foi pancado de forma violentíssima pelo poste 56, até agitar tudo. Ficaremos aí bastante tempo nessa slow zone. Aí a gente vê o carro da Panis, que teve problemas também, ficou estampado um bom tempo lá na curva Mulsanne. Foi alinhado também na disputa da vitória da classe LMP2. O pessoal da IDEC Sport, área da expectativa, que vem logo atrás ali da Panis. Disputa pela 13ª posição da classe LMP2. A única disputa no momento, nessas 24 horas de Le Mans, faltando 7 horas e 1 minuto para o fim das 24 horas de Le Mans. But that must have been an extraordinary moment for Manu Collard. So long a part of this event, going back to the 1990s, just one gap in an otherwise unbroken series of races, 23 consecutive races, 48 car there, going up the inside of Panis Racing. Paul Chatin puts a move on Julien Canal, 4th position, 13th position in LMP2. So, this time of the morning, sort of looks kind of inconsequential, but these are fight backs that have just been going on and on. Está mencionando o Julien Canal, que foi o pole position na classe LMP2. This is into tripping over each other into the slow zone. This is the one remaining slow zone. Chegando novamente na slow zone. Second slow zone has been withdrawn. Situação confusa ainda para a retirada do poste 56. Depois da panca antes da freada. E aí problemas aí com o outro poste. É o que eu falei, problemas aí com o aquecimento de pneus por conta de duas slow zones sequenciais. Problema com o Ricardo Pera da GR Racing, o poste numeral 86, que já havia tido problemas anteriormente. Na freada ali da Indianápolis, perdeu o controle e batendo de neve ali na barreira de pneus da curva Indianápolis. Mais um problema, mais uma slow zone. Na saída agora do trecho que vai da Mulsanne até a Arnage, passando pela curva Indianápolis. Mais uma slow zone. Diversos problemas se acumulando. Slow zone chamando slow zone. São 3 slow zone agora no circuito de La Sarthe de 13.629 metros. Chega ali o trator para poder içar o numeral 86 da Porsche.
That car was up early in the race, was fighting for the lead, wasn't it? It was. Ben E Barker. aí a gente vê no detalhe as duas slow zone. It's still well up there, you know, before that, and it's, I think, will be, E a classificação geral das 24 horas de Le Mans com o Toyota numeral 8 liderando. O Toyota 7 segue 5 minutos atrás, conseguiu fazer a ultrapassagem ali. Parece que houve a ordem ali. O José Maria Lopes ultrapassa o Brandon Hartley, está na mesma volta agora do Brandon Hartley. E fica a expectativa do que poderá fazer agora o José Maria Lopes aí para poder tirar todo esse tempo aí de mais de 5 minutos, botando com as slow zone, e certamente será sem as slow zone por parte dessa diferença aí, será em torno de 3 minutos aí por volta. Todo o trabalho que o José Maria Lopes terá para poder buscar o Fernando Hartley. Michael Wainwright will take his seat. Ben Barker, I spoke to earlier on. Ben Barker, as Peter rightfully said, they were right up at the front. They were in the top 3, but it's just Ficamos com as 24 horas de Le Mans. Great shame because they're a great group of guys down here at GR Racing. Boa madrugada, Luciano. Thanks, Dunk. Bom dia, César. Tudo bem? Bom ter você de volta aí na transmissão das 24 horas de Le Mans. Chegando aí, nosso amigo, grande amigo César Augusto. É que a gente tem que salvar a pátria, né? 4 horas da manhã, Patrick deve ser ali cansado, sentado ali. A menina acho que ele lembrou dos tempos que gravava a Grey Anatomy. Se você me entende. Pessoal cansado ali. Pessoal da Porsche, o pessoal da Prema. Analisando também a situação. Nós estamos com 3 slow zone agora no momento, 2 na Nacional de Air, ali nos 2 primeiros setores ali, antes e depois da chicane. Aí Michael Fassbender, pronto para entrar novamente no numeral 93. Como eu vinha dizendo, 2 slow zones na Nacional de Air ali, por conta da panca fortíssima e o abandono do Porsche numeral 56 do Team Project One. E por conta dessas 2 slow zone acontecendo uma série de problemas aí, pneus não aquecidos, problemas de frenagem na Mulsanne, problemas de frenagem na curva de Indianápolis, mais uma slow zone agora entre a Mulsanne e a Indianápolis. Chegando até a Arnage. Luciano, isso acontece pelo fato dos carros estarem quase, vamos aqui, pegar 13 horas correndo direto. E o horário da manhã é perigoso. Porque você perde a referência da noite, e aí como é que você lida a transição da luz da escuridão da noite para a luz do dia? Aí, por isso, e o cansaço e o desgaste já afeta todos também. Olha lá o pessoal já na cadeira, com aquela blusinha. Cabe agora lembrar, dar uma repassada aqui com o César Augusto, que voltou agora para a transmissão, os problemas que aconteceram ao longo dessa madrugada das 24 horas de Le Mans, e vão na ordem dos carros que estão na classificação geral. Primeiramente com o Toyota 7, o José Maria Lopes, a gente vê no lifetime, está 5 minutos, ele conseguiu descontar a volta de desvantagem que ele tinha por Toyota 8. Eles viviam andando juntos, mas teve um problema seríssimo de parte elétrica. O carro simplesmente apagou quando contornou a curva em Indianápolis, isso há cerca de 1h30, 1h40 atrás. Ainda com o José Maria Lopes ao volante. O Toyota 7 teve um problema sério de parte elétrica. O carro apagou da Indianápolis, chegou a caminhar até a curva Arnage, contornou a Arnage. E no momento que contornou a Arnage, o carro simplesmente parou. Ele ligou, desligou, desligou. O carro andou um pouco, parou novamente, parou novamente. Depois conseguiu andar em modo de segurança, foi pro box. Chegou no box, ficou mais de 1 minuto, 2 minutos.
O José Maria Lopes ligando e tirando o carro para poder descarregar a bateria sem que ninguém da Toyota pudesse botar a mão no Toyota. Sob pena de acontecer algum choque, algum curto ou alguma descarga elétrica para qualquer membro da Toyota que pusesse a mão no carro. A partir do momento que ele viram que era seguro meter a mão no carro, por mais de 5 minutos parado no box, conseguiram mexer, dar um restart no Toyota 7 e ele voltou uma volta atrás. E com todos esses problemas aí que vinham ocorrendo nas 24 horas de Le Mans, o Toyota 7 conseguiu descontar a volta e está na mesma volta agora do Toyota 8 do Brandon Hart. O 709 continua com os problemas de sempre, parando, teve a troca de freios e tudo mais, várias trocas de freios também ao longo da madrugada. Vale também destacar também os problemas que teve com outros carros aqui, deixa eu puxar aqui na classificação geral. O problema com 43 da Inter Europol que continua parado nos pits, com agora o Pietro Fittipaldi. Luciano, o Porsche número 93 que tá o Michael Fassbender está nos pits, está no paddock, já tá para reparos. Sim, o carro teve uma manca, né? E o Fassbender está no carro nesse momento. Sim, continuando ainda a passagem ainda com os problemas que tivemos ao longo da madrugada. O 43 na Interopol, que tem o nosso Pedro Fittipaldi, teve problemas também. A Panis Racing com 65, que tem agora o Julian Canal, teve problemas também. Uma parada na Mustaine, ficou parado por bastante tempo lá. Um erro de frenagem, questões de freio, o carro estampou de leve lá no final dos pneus. O outro carro alijado também na disputa da classe L. Alpine ainda continua com problemas sérios. A Giovanni erra de forma muito lenta. Segue na 17ª posição na classificação geral. Andar no ritmo outros problemas também. Problema seríssimo. O numeral 92 que liderava a classe GTE Pro, o Porsche, teve um estouro de pneu na Mustaine, o piloto voltou e houve um estouro do pneu no meio do trecho que vai da Mustaine até a curva de Anápolis, destruiu toda a frente do Porsche, perdendo 2 voltas no box e foram alijados também da disputa da classificação na classe GTE Pro. Outros carros também tiveram vários problemas. Problemas com a Inception Racing que abandonou a corrida. Problemas com o Corvette 63 também, que está alijado da disputa, praticamente fora da prova. E é isso aí que ocorreu ao longo dessas 24 horas de Le Mans durante a madrugada aí, certo? Durante a madrugada, amanhã na França, faltando 7 horas praticamente para terminar a corrida. E pensando aqui, amanhã há um desgaste muito grande. E olha que o pessoal ainda não tomou O 93 parado aí, o carro do Michael Fassbender, muitos problemas, o carro pouquíssimos votos olhando ali a parte traseira do carro, estão mexendo, mexe daqui, mexe daqui, várias ferramentas, It's been a fairly difficult Le Mans for you guys having to build a second car, but I mean, the team has got such a great spirit behind it and they're never going to stop. No, absolutely not. Tem resistido muito bem essas 24 horas de Le Mans, apesar de todos os problemas. Ainda poucos abandonos, levando em conta toda a classificação geral. E aí a diferença válida pela 6ª posição na classificação geral entre o 28 do Team J e o Peter House 28. E vem ali, vem se aproximando do numeral 28 do Team J, são os carros de classe diferentes, mas vale a disputa na classificação geral.
Thanks very much, Aí a parada tá and pro Duncan Toyota 8. Vincent. So other than the fact it doesn't steer in a straight Parada line, they've de had to rebuild the car rotina pro around Toyota a new 8, o chassis. It's Brandon been well Hartley over continua Peter. no carro. And now a broken rear wing, yes. That's É uma menção de absolutely troca de fine. pilotos. But that's the kind of remarkable yardsticks, if E é you like, to importante okay, an frisar incident, not an todo incident o film, cuidado da but Toyota incident marked. na utilização aí Toyota on do pit lane. This is the lead car. Brendan Hartley brought the car in. He's just a quick pull back. de todos os recursos para evitar os problemas que É aconteceram uma com o parada Toyota 8 que para o a Toyota 7. Toyota vai fazer aquela inspeção rápida. Just filling the space required for the Toyota. Aí os carros entrando na slow zone. Os trabalhos ainda de recuperação do guarda-reio na freada para a chicane Daytona, onde ocorreu a panca do Porsche 56, panca fortíssima que provocou o abandono do Porsche 56, que continua parado lá, logo depois da chicane Daytona, chegando o trator ali para poder remover o carro, e vamos avaliar aí quando será o término dessas slow zone aí, que já perdura por mais de meia hora, podendo chegar quase uma hora aí, essas slow zone das 24 horas de Le Mans, lá na parte inicial da lei Aí o Corvette líder da classe GTE Pro, mais de 2 minutos e 32 segundos na frente de James Calado. Alexander Sims continua mantendo o ritmo muito forte do Corvette. Trabalho perfeito aí do Corvette, dentro do Corvette 64. Praticamente não teve problemas durante todo esse tempo aí, restando 6 horas e 47 minutos para o fim das 24 horas. Luciano, eu não sei não, mas acho que a Corvette pode levar a parada, se tudo correr dentro do previsto, na classe GT Pro. Estou levando na creia aí que a Corvette realmente vem para a vitória. A classe GT Pro, claro que ainda temos bastante prova pela frente, 6 horas e 46 minutos restando. Alexander Sims vem liderando mais de 2 minutos e meio de diferença para James Calado do Verão 51 da F-Force. Disparada diferente para Corvette, para Porsche, para Ferrari. Colocaram aí, depois do problema sério do Porsche 92, o Corvette 64 na liderança da classe GT Pro das 24 horas de Le Mans. Última volta de Brandon Hartley 3:27, desculpa, 4:58.650. E a última volta de José Maria Lopes 4:51.489. Chegou aí 7 diferença no momento é de 4 minutos e 47 segundos em Toyota 8 extremamente tranquilo para Brandon Hartley manter o problema do Toyota 8 na liderança das 24 horas de Le Mans. Opa, problemas aí com o LMP2. É o problema, não, o problema não vai pegar da Alpine. Bateu quando se vier, estampou o carro. Problemas sérios da Alpine. Já vi vários problemas nas 24 horas de Le Mans. Having a bit of a wobble and vibration in the steering wheel. A movimentação do pessoal do Alpine. Identify the problem from the dampers, from the Mais suspension. problema para Alpine. Drop down the order to estampado o Mathieu Valtier. That is terrible news. Here we go. It's the GR racing car is on track with it. Oh dear me, it was a whimper. It's been a wiggle by the 86. Just sent him onto a trajectory that just get him skipping through the gravel and into the wall. Ali do trecho das curvas Porsche ali. Yeah, he expected the 86 o carro já vinha sofrendo ali a pressão ali por parte do carro da LMP2, atrapalhado pelo Porsche ali. With the wider shot, there was an LMP2 car in play as well. I don't think Mike Wainwright knew which way to go.
I sort of Vamos ver se appreciate consegue sair dali. where he Matheus was. Auxilier olha Matteo para um lado, olha Vivier's para o point of outro. view, he's the quicker car looking to come Os through. Marshall chega ali But do if a lado para clearer conversar com ele, ele view balança from a Mike was to cabeça. the right hand side of the car, he had an LMP2 car up the inside. Vem ali o trator para poder And içar o that's carro, a place where certamente you've got to mais uma commit to a single explosão ali line, na isn't it? chuva esporte. It is. He Situação might have actually dramática had his dessas own little 24 moment horas de there. Le That's Mans, the thing. vários There was a bit of problemas It did movement look in like the a bit car. of movement. nas últimas So, 3 horas. normally vários you would have carros. kept right there, you know, and let the car go around your Durante outside. toda a madrugada lá na França, So em Le Mans, não the aconteceu Alpine nenhum had made its way back imprevisto. up to into the Bastou top 20, in amanhecer, fact. bastou 19th raiar o place sol at the em point Le at which Mans, that car was in the começaram wall. uma penca de This problemas nas is going to 24 horas de be Le Mans. another struggle back to the pits for another repair with not a lot of glory other than a potential finish to await at the Aí end. parada 77 o car, número 77 Dempsey da Proton Racing, Christian da Reed Dempsey Proton brings Racing. the Reed car down pit vem lane para os boxes agora as no he momento. closes in on Pit the end stop of aí his 75th de consecutive rotina para o numeral FIA 77 e o WEC numeral race. 83 ele sendo colocado de volta para a pista aí The Dempsey Proton car para o box. looks like it's Vai out. ser liberado The aí. Michael Fassbender 93. Michael Fassbender That's the voltará. repair to the rear wing. Ele que ocupa uma das Michael últimas at the wheel, he rolls away. No sign of Christian Reed giving up their seats. Harry Tinkler, of course, and Seb Prio. It's another of those GTE AM cars that's been right at the sharp end. Harry Tinkler leading the race in the early stages with that extraordinary battle that saw 3, 4, 5 and then 6 Porsches leading the way. It's funny how through the night Aston Martin have come back strong at them. So we've got now Aston Martin 1-2 in the class. Petition to Michael Fassbender. Talking of Aston Martin, let's go to the man who's behind the effort that leads the way in GTM. There's no better way to start a Sunday morning with a sermon from Ben Keating. Yeah, it's always great to catch up with Ben Keating, and I don't need to ask how hard you're trying. Your suit shows me it's changed colour. You're drenched in sweat, and we can see the salts coming out as well, Ben. How are you? I'm doing great. Yeah, my suit looks like I haven't washed it since the Sebring, but it's okay. It was clean before I started. It was great out there. I just did 3 stints, and I offered to stay in the car for a 4th if they wanted me to, because I felt really good. So, you know, I in the first stint, you know, in the early morning hours where it was, you know, happy hour, I got passed by one of the AM Porsches with, I think, Ben Barker driving. And I had a blast. I got to follow him around, got a tow all the way around, got my quickest lap of the race here so far. And I came on the radio and I yelled, "Woohoo, this is fun." And why did they not take you up on the next offer of another stint? I think with all the slow zones and all the repair they're doing on the guardrail, they were afraid that I might go over 4 hours. So we can't run the risk of having a safety car or a full course yellow or something that would put me over the limit for 4 hours. So I'll be out for 3 hours and then I'll go back in for another triple, I think. Well, you've just answered my next question. You're so good. So thank you very much, and go get some fluids on board. I'm going to do it. Thank you, Vários problemas, andando no ritmo lento até que muitos carros da LMP2. Matheus Vaxivier vem sacudindo o carro ali para poder tirar um pouco da brita, para poder facilitar o trabalho. O trabalho do pessoal no box. O carro chegar, o carro não está muito longe. Matheus Vaxivier, as you can hear from the engine notes, is crawling that car back. So the bodywork has certainly gone on the front left, but Mathieu making it very clear to the team that car is going to require significantly further intervention than just a replacement nose. That is one of those phrases we trot out these moments, bitter gall for the team. Yes, not very well maybe, but he goes straight or not? So we see again what happened here. It was the EDEX Sport car that was in play, but I think you're right, Peter. Talk us through this. So normally the Porsche would have stayed tight to the line there. He knows those cars are coming. I don't know why he's moved to the left. But miscommunication
A equipe já preparada So he no had box no para poder moment there, atender really. a He just entrada do decided, I'll número let you buy 36 on the aí inside with, o bote. and it's Na like Craft doing that on the GTR. exit to the Porsche O erro aí do curves. Mathieu Like the passing point is around the outside, it's not on the inside. I think he was overly aware of the prototypes being there, and I think he saw the P2 car, he did not see the hypercar. I think that's what happened with Mike. I think he saw the EDEC car. You can see the prototypes are coming. He knows it's a tricky place to get into traffic with the quicker cars as he's coming into the intimidating Porsche curves. And I think he took a quick look in the mirror. Whether or not that was a flash of the headlights of the EDEC Sport car, actually just got him to make that choice at the wrong time. The thing is, you tend to stay, the rule is you stay on the racing line and let them drive around you, and he didn't stay on the racing line. So we could see where the damage is. Mathieu making it clear to the team it's going to have to go into the garage. Rather, he's given the immediate assessment. Knows there's a bigger problem. Team will now go to work. They'll want to finish this race. They've come this far. They have indeed. So the bodywork, the remaining front bodywork coming off the number 36 car. After this event, after this season rather, we'll see the end of the era of this form of hypercar. This is a Vamos aí com as 24 horas de Le Mans na go classe into da other Intercar. things for the Brandon bridging Hartley year in lidera 23. We will see 3 them back minutos e 33 segundos until na frente 2024, where their do Toyota de Maria Lopes. LMDH hypercar will Da Maria debut Lopes in the vem FI World tentando Endurance tirar a Championship. diferença. A massive history in modern Chegando sports car agora na racing, seeing Slow the second hand with the novamente. Alpine brand. Trabalho de quase uma hora Title winners in the em European Le cima Mans Series, the FI World Endurance do Guardian Championship. Rio, onde houve a Here at Le panca Mans do and poste LMP2. 56 no final Philippe Signo at the do helm primeiro of trecho da a reta, push Luiz to get Ronaldo to the direto com a top class, freada and da keep them chicane there. Needs to be Daytona. congratulated for that with the team he's built around himself. Enquanto Brandon Hartley vem Also, of liderando course, charged aí o with the trabalho Champion na Racing Alpine, team, which on the other side, mais just uma of the garage. parada longa que será da Alpine, será alijado da sua Team getting 21ª to work. posição na No classificação panic, geral, certamente. just rapid work at that corner. Goes up on the hijacks now. More access. Prema Orlan, like they're ready too for another pit stop. Louis Delatraz at the wheel of the car and second in LMP2. What more? Must be an odd feeling at this stage of the race. Race completely under control for Toyota Gazoo Racing. A drive-through penalty coming, by the way, for the ARC Bratislava car. Car well down the order in LMP2. That's for non-respect of the slow zone procedures. It is Ben Viscal at the wheel at the moment of the 44, Slovakian car. Formula 2 driver, so he knows all about slow zones and not speeding in them. Ben Viscal driving for Algar Pro Racing in the European Le Mans Series. Has had a second place finish in the opening race of the season. Great strategy from David Leach, the technical director at Algar Pro Racing. Busy boy then, he's out every other weekend. Yes. And did that, by the way, with just a 2-driver squad with Sophia Flörsch, both silver rated, and excellent strategy brought into play in need I say, an endurance or a European Le Mans Series race peppered with incident, because they all are, in the brightest possible way, but read that race beautifully. Almost did it again at Imola in the second race of the LMS. It didn't quite fall their way, but the great things about this discipline, guys, is it does allow a team to come into play and throw the dice, Jazz. Yeah, well, looking at the screen with the Jota car coming into the pits, this is the leading LMP2 car number 38, Will Agora com o numeral 38 do time J, que é líder da classe LMP2. Mais um pit stop de rotina, certamente. O carro que vem na 4ª colocação na classificação geral. Yeah, Will was saying justamente. all of a sudden,
junto com o quinto colocado, que é o segundo colocado da LMP2, número 9 da Prema, o argentino. Will Stevens já vem há bastante tempo agora no comando do numeral 38. Treble of podium finishes in the Le Mans 24 Hours Stop de rotina, parando aí também o numeral 9, como eu falei. Luiz dele atrás do comando do numeral 9. Ficou há muito tempo sob o comando do Robert Kubica durante a madrugada, uma belíssima atuação do Robert Kubica. O carro vem na quinta colocação da classificação geral, segunda da classe LMP2. Grande resultado para a Prema no seu primeiro ano nas 24 horas de Le Mans. Pushing very hard. They're on their debut this year. Highly successful Formula 3 team and finally entering to sports cars in the hope of running a hypercar next year. And they are, without a shadow of a doubt, a team that's made a big splash. Some big name signings for the team in WEC and DLMS. O time J, numeral 28, está sob a segunda posição. Acaba de ultrapassar ali na freada da chicane do Lopes. A J agora faz 1-2 na classe LMP2 nas 24 horas de Le Mans. Acaba de ultrapassar ali um belo trabalho de boxe anteriormente por parte do time J no numeral 28. Coloca agora o numeral 28 à frente do numeral 9 da Prema. E aí os dois carros da King House andando juntos. Os dois que vêm em situações bem diferentes na prova. O 709 vem na terceira posição da classificação geral, enquanto o 708 vem na sétima posição da classificação geral. Os dois andando juntos ali, mas uma diferença de 5 voltas entre os dois. Enquanto o 709 já tem 274 voltas completadas, o numeral 708 tem apenas 279 voltas completadas, atrás justamente dos 3 primeiros colocados da classe LMP2. So this is the point at which they're not throwing the dice Então, necessarily, but they're not necessarily there with hammer fully down, but taking the opportunity this race is going to offer them. O numeral 28 do time J vem na quinta posição, está ali justamente à frente do numeral 9 da Prema, que vem agora na sexta posição da classificação geral, e logo na sétima posição da classificação geral, logo ali atrás, o 708 da Glickenhaus, os três disputando a quinta colocação da classificação geral das 24 horas de Le Mans. With Louis Delatraz, because Delatraz is also going to have to deal with the two hypercars coming from behind. That, apologies, that's for position for Olivier Clark against both those cars. So he is going to have his mirrors full. And Ryan Briscoe there as well, the third place car. So we're looking now at what's going to be a battle for 5th place between 3 cars. Amazing how these things develop like that, isn't it? The 28 Jota car with the 9 Prema All car and the 708 Glickenhaus. That is the 3-car battle for 5th position at o Porsche já foi retirado ali pelo trator e agora já começam a acelerar já na segunda parte da lei após a chicane Daytona. Terceira etapa do WEC, 24 horas de Le Mans, pontuação dobrada hoje para os pilotos, disputam os carros também, disputam as 24 horas de Le Mans. Essa terceira etapa do WEC. Photos all over Twitter, Instagram. Aí a disputa pela segunda colocação na classe LMP2, na quinta colocação na classificação geral. Líder atrás de Edward Jones. Much more frequent, especially in the LMP2 class this year. And hard work. Hard work. Very much hard work. It's all about discipline and speed. Get the car in, get the car out. Glickenhaus has not closed that gap rapidly, has it? Again, you know, it's not as in the LMP1 days. Hammer down. A transmissão da canal Racing Life Automobilismo é Vida. If anything, the P2 cars have pulled away a little here. Nelson Felipe Parichieri aqui. And Jones, bit of an advantage over Delatraz right now. A transmissão das 24 horas de Le Mans, Thiago Castelo aqui presente aqui.
dia para vocês aí, galera. 4 horas e 31 minutos aqui no A couple Brasil. of times before, jumped in this year with a full season 9 effort horas e with 31 Jota. minutos lá em Le Heading Mans. for a fine result here. Thiago After Paz falando, years, Alpine bate nem these races, pede a the big monta races in particular, complicado a situação para a Alpine broadly nessas have 24 horas de Le ebbed and Mans. flowed with Velocidade the animal big aqui também teams. presente. United Eu Autosports também. a couple of years ago, Continua WRT aqui last year. comentando aqui com o nosso Felipe This year going to be Jota's year. Parichieri, desculpa. For the first time, toda hora errando sobre o if you nome. include their efforts with Nosso Chandisi Felipe Racing, Parichieri. you should. It won't be the second time Os nossos either. amigos que continuam aqui, os Held up 19 level there assistindo by the e curtindo aí as 24 horas de Le Mans, leading na car. sua edição 2022, na sua Gap, by 90ª the way, edição. between Henrik Chavez and Nicky Team, just something a little over a minute. We'll keep an eye on that. It's a 709 car, third place car ahead of the 708. Pessoal no box da Klinger House, pessoal no box aí também da Team manager at do time da Prema Power Team. Links. Pessoal também They of course look mostrar after no the time Prema J. side of Continua things. os trabalhos em cima da Alpine, depois da panca que deu ali na Let's curva go down forte. to Duncan. Início das Team curvas going to forte. work, and Duncan has team driver Andre Negrão with him. What's going on down there, Duncan? Yeah, Andre's still actually standing here with his helmet on, but what can you tell us? What's the damage report from the Alpine? It was just the front light and the front of the car as well. Now they repair everything and we continue. We have 6 hours and a half to go. And for score points, you have to finish the race. So this is the most important thing now. What actually happened in that incident then? I think he just lose the wheel of the car. It's just braking a little bit too late on box curve. And then he goes in the grass and then he just touched the wall. I mean, nothing really bad, but we have to fix it now. And like I said before, 6 hours and a half to go. And we have to finish the race to score points. It's really important for the championship. Thank you, Andre. You're welcome. Yeah, E aí we o have último highlight reels. problema That's a que low teve light com o reel, Alpine isn't it, for 36, the batia com a Tech Alpine Alpine team, the uma Alpine panca Endurance team as they're dubbed this ali na year. curva It's forte, just not been atrapalhado their ali, race. sendo pressionado Clutch pelo problems to start with, carro da further woes. LM2. A Foi uma long, long tônica que fight aconteceu back nas to the 24 top horas de Le Mans 20, do Alpine, foi being pressionado lapsed por down, carros and da then this LM2. E breakfast tá aí, time carro on recolhido do Sunday. box, Miscommunication trabalhando. between the drivers, and yeah, Andre was right. He did lose the rear, Tudo but de it was errado. kind of forced, O pessoal do Alpine forced nessas to 24 horas lose de the Le rear Mans. there. Unfortunate, Conforme it can o all carro estava na happen so 21ª quickly. posição da Everyone's a classificação little geral. bit fatigued. Agora no momento ocupa a Talking 26ª Amanda Stratton colocação, in the booth sendo que não yesterday. tem a mínima previsão de retorno para a pista. Talking to O Amanda numeral about the 36, expanding role o Alpine of women in this A480 sport. Gibson, Great to see one of the linha engineers combativa from Pierre Cinetech na guiada getting stuck in do Alpine right at the sharp end. A480 And do it's time the Alpine. exception rather than the rule now to get into any of these garages, and you've not got at least one Segue a disputa, a gente vê agora na tela operational Nick de and quite Vries, often senior no numeral position. 13, And as far as the do time dynamics of the team PDS go, to Failante, me, that's a only been disputa a positive thing. valendo a quarta It's great to posição see. da classe It's sheer numbers, isn't it? I mean, LMP2. generally speaking. Well, I think the reality is there have been barriers, no doubt A gente já whatsoever vem há about that. bastante And tempo all of a disputando sudden, aí I think more essa and more quarta people colocação having da experience LMP2. of adding talented women to their roster are finding all the Vale advantages inclusive a that go oitava with that. colocação And all da the great classificação geral. courses that are around, you O know, norte-americano it's Nick really Taylor developed vai all these no número Silverstone 17 Technical com Center, Racing, you know, Nick de Vries there's some really good segue courses that no people número are 13 da interested in to TTS go on, Racing and then there's a lot of jobs in motorsport. I mean, it's a massive industry in the UK. Yep. Agora aí, Nick de Big up Vries, to the pioneers of that modern stop aí para era. o 13. Michelle Moods on the fantastic work she did at the FIA. And then with the likes of Amanda coming through and showing what is possible in the driving stakes, and you can't talk about that trend without mentioning Nina Gade and her role. You know, rather oddly, Nina part of the engineering staff for the same team that Amanda drove for, the Champion Synergy team, and their LMP2 and LMP1 Lolas back in the day, including Aproveitar agora dar uma passada Amanda na that year, classificação taking geral a das European 24 Le Mans horas Series de Le Mans. title. Yeah, Estamos just 6 horas e reminding the 24 viewers, minutos Lina da Gade prova. was A the lead liderança engineer in Toyota Audi. GR Highly 03 successful with Hybrids, numeral 8 running da Toyota the Gazoo.
famous trio of Andre Lotterer, Ben Trullier, Marcel Fassler, winning Le Mans 3 times before she moved to America. Yep, it's a glittering career, and including now operating senior levels in determining policy for the future in motorsport. And correctly spotted, I think, pretty early on in that period of time that she was in a position to be able to influence things for the better. Boy, has that happened. And I think this opportunity with the manufacturers is going to grow as well, Graham. Gives more opportunities, like we mentioned a couple of hours ago, on young drivers. More opportunities for women in motorsports, where manufacturers are also having diverse backgrounds. And it's great to see. And the split classes as well, from the hypercar, which is the pinnacle of endurance racing, and the new GT3 class, GT3 Plus, or however you call it. New VOPs and manufacturers coming in with customer racing programs in the near future. With the expansion of international motorsports into and through Asia before the pandemic, we need to get back there, because it's, again, it's inspiring part of how motorsport is operated. It is pretty literally bridging gaps. Prior coming to Le Mans, I myself had to do Asian Le Mans, where I started my prototype career. With a late phone call from David Chang of doing an entry in the Fuji round of the Asian Le Mans. And exactly a year later, I had my first win in WEC, and it's such a great championship to be in. And I've maintained in that relationship with Jota till today. Fantastic stuff. Good to see David, by the way, with plans to come back next year in the USA. We'll hope to hear more when the program comes together. In the US, and with ambitious plans, sports car racing. Justamente a briga que eu vinha falando, vários do pela colocação na classificação geral, segunda da classe L2, Breno, Arjones e Luiz Teletrás. Two drive-through penalties, by the way, are going to come. One of them is going to come the way of United Autosports leading car. That's the 23 car, back up to 7th in LMP2, just sitting outside the top 10 at the moment overall, in the hands of Josh Pearson, at the age of 16 years, 3 months, I think 13 days. Double check that number. Has already become the youngest starter of this race. With the addition of a day, at the moment looks set to become the youngest finisher too. The other car, the number 80 from Iron Lynx, is the white Iron Lynx car at the moment in the hands of Giancarlo Fisichella, car down in 51st position. Been working the gap to the sister 60 car ahead, the all yellow car. But this drive-through penalty that's going to interrupt that progress. Close in on 6 hours to go, 6 hours and 20 minutes remain. There's 3/4 mark. Arrive in just over 20 minutes time. Jota Gazoo Racing lead the way. Jota 1-2 in the LMP2 class. Morning to Steve Tarrant. He says the weather isn't going to be too hot. Not too bad at the moment out there this breakfast time. Nothing worse, he says, to Stephen. He knows he's been here as a marshal for many, many years. And that's heat of the day taking effect at this point in the morning. I will admit to this not being me at my freshest and most buoyant, but Glickenhaus, by the way, take the position up into 6th place as the 28 Jota car comes in for its latest routine stop. I'll check my work, as they say. Yeah, 10 laps on that stint from Ed Jones, and a good stint it was too. Took the car up to 2nd place. The Kramer car now continues on with
6.24 seconds to the good ahead of that Glickenhaus, which just still hasn't caught it. Yeah, So they seem to lose a bit of pace there, Graham. Yeah, 3:35 to the Glickenhaus. I wonder if they're taking a conservative attitude to this at this point. Not sure whether there was an issue or... That was a very quick pit stop by the Jota boys. Yep, 28 car is rolling. Para 8 horas da manhã, transmissão da Bandeirantes. We'll see who and what and how long that was as the 36 car. That's good news for Alpine. São Paulo, 7 horas da manhã, back out with toda a rede. the Oliver Rasmussen is back at the wheel now of that car. It's been a very steady race indeed for Rasmussen. Toda a rede da Bandeirantes. Teremos a cobertura para a largada às 8 horas da manhã da prova da Fórmula 1 no Azerbaijão. Continuaremos aqui ainda com a transmissão das 24 horas de aqui no nosso canal Racing Life Automobilismo e Vida. A bit of change, in fact, to Will Stevens powering on the 38 car. Battles elsewhere, though. Showing a train of 5, 6 LMP2 cars. Yeah, you've got the United WRT. I think that's a DKR. E-Deck right behind. It's a very tight battle even after 17.5 hours, Graham, and they're still fighting for positions, trying to leapfrog the other, and putting the strong strategies into play. But most importantly, not to take any risks. That's the leading LMP2 car lapping the entire field, actually. They're leading by a lap and chasing. This is the battle, though. This is the battle for 11th place, and that is going to be interrupted by that Joshua Pearson no carro da 23 da United Autosport. A disputa de posição na classe LMP2 com Robin Frins. O número 30 da WRT, que também teve vários problemas. Logo na largada foi punido na briga com o outro carro da United Autosport, numeral 22, alijou a disputa aí do time WRT. And has contested the Rolex 24 at Daytona. Is he going to pop in now? No, he's going to take the car through as the Corvette comes to pit lane. Carros contornando aí a chicane Sport, teve carro ali que foi direcionado para os pits. E aí o pessoal da United Autosport. Very hard. O pessoal da WRT. Chase back with his teammate René Rast, Indonesian Sean disputa agora na 7ª posição da classe LMP2. So Will Stevens, I think he's in the middle of this group, isn't he? Vários LMP2 adiantando ali. It's in the middle of that group. Próximos. It's costing him a little bit of time. He's not under pressure in Os terms dois of que lap brigam pela time. posição ali But na we'll classe. want to be clear and free of traffic. And at this point, with a quarter of the race still to run, we'll want to do that with as limited risk as possible. It's difficult when the cars around you share que lidera a classe precisely the de same powertrain. tempo no seu momento de parada. It's a 83 car there, of course, a car. And that car had the spin down at Arnage. So that car back in. I think this will be for a routine top stop this time. Para a chicane Daytona. So keep an eye as they try to get back onto their program. No box da United quanto no box da WRT. Still running in second place. Francois Perrodo taking driving duties this morning. Comes in a minute 20 seconds ele resolve entrar na behind the briga. next car in the order. Não disputa a posição, mas Something like 3.5 minutes back ultrapassagem from the LMP2 AM class carro da leader. WRT se coloca entre eles. Pearson, you know, is not making this easy. Robin Frantz. The car between him now, he's looking to put a second car between himself and the WRT man. Already confirmed this week for a second season of the WEC with United Autosports. They're hanging on to him. The car's coming to through Mulsanne corner. Muitos LMP2 lá atrás do Toyota, dos Toyotas coming to também. full focus and full noise. The run down to Indianapolis. Robin Frantz ali full tilt atrapalhado ali pelo dos protótipos. Yeah,
This is one of the fastest sections on track. I think this Indianapolis coming up. Oh, he's blocking Vai the tentar deck ultrapassagem, coloca de lado. Fight for position, but he's struggling. Graham trying to overtake Josh Pearson, who's on his rookie run in Le Mans. Yeah, Franz got by the Dick Sport car, Três da United a lap down, but was not keen on allowing Pearson ali, Paulo segurando os to get ataques back de involved there. Robin Frings. It was a blocking move, wasn't it? Yeah, the lead Jota car is also in there. Yep. In the mix with the Toyota hypercar. Trying to get their way past by. But yeah, to the viewers as well, this is round 3 of the FIA World Endurance Championship. It's a dual event of a 6-round calendar. And 50% o Toyota segue ali atrás, preso atrás desses 4 carros da LMP2, tentando buscar o melhor momento para poder se livrar do tráfego. E vai parando aí no numeral 23 aí. Will be the penalty stop, or penalty run through the drive-through penalty for. E vai para cumprir o pênalti, não é o pit stop. É aquilo que a gente já mencionou anteriormente. O time penalty aí por conta de desobedecer bandeiras amarelas, dando ritmo forte de bandeiras amarelas. Vai pagar agora a punição. Joshua Pearson, no número 23 da United Autosport. Se encaminhando até o final do pit lane, onde é o local de pagar a punição. Vai se posicionar ali. Foi só apenas um drive-through mesmo, não foi uma punição de 1 minuto. Não precisou parar, só uma passagem pelo box. Apenas um drive-through. Olha aí um Ferrari lento, vamos ver de qual é, uma F-Corse. Não deram ali detalhes do qual seria da Ferrari. Not easy, Graham. Definitely not easy. Physically, mentally, having the experience to do a 24-hour race. I'm sure he's built up the ladder from his years doing in NMP3, but coming to Le Mans is a whole different ball game. Preparation starts very early, months and months before into coming to this special race. It's sort of finding the routine as a racing driver, sleeping patterns, when to eat, the right amount of food, when to sleep, and also jumping into this GTE Pro category. This is the battle for the lead. And this is Alex Sims with James Gallardo. It's great to see the Corvette. A briga pela liderança na classe GTE. James Gallardo à frente de Alexander Sims. James Gallardo haven't had the best of weekends, struggled in qualifying. Briga tensa aí. Changed an engine early in pela the week. Liderança da classe GTE. But Corvette fighting for the lead. Alexander Sims veio para o ataque, contornando ali Edson Ford, chegando ali na Tetre Rouge, passando pela Tetre Rouge, iniciando o trecho inicial ali da Le Rouge. Alexander Sims tentando pegar o vácuo aí. Vários LMP2 ali se posicionando entre eles ali, fazendo a ultrapassagem. Vamos ver a freada agora para Chicane. Daytona, olha, forçada. Situação difícil com o LMP2 ali na briga da liderança da classe GTE Pro. Momento difícil. O Priwádio bateram no Corvette. Bateram no Corvette, inacreditável! Inacreditável a atitude de um dos LMP2. Pareceu ser um protótipo da própria F-Corse, o numeral 83. Alexander Sims destrói a dianteira ali. Vamos verificar. É justamente o protótipo número 83 da F-Corse que coloca ponto final para o Corvette 64 nas 24 horas de depois. Que banca! Que absurda atitude do protótipo numeral 83.
totally. It was a mistake from Perodo, but the consequences were enormous, and that, I think, is the end of the race. As we were reading the statement protótipo da Pro-Am, Racing, inacreditável. O pessoal da Ferrari bota a mão na cabeça, uma menina ali aplaude. Situação dramática para a Corvette. Abandono de prova para o numeral 64. Alexander Sims envolvido na disputa ali com o Ferrari, número 51, na disputa da liderança da classe GTE Pro, e justamente um carro da F-Force se envolve no acidente, um carro de outra classe, um carro da classe LMP2, fim de prova para o numeral 64. Corvette alijada nessa sua despedida da GTE Pro. Problemas com o numeral 63, até agora parado nos boxes, e agora a banca violentíssima do numeral 64. E aí problemas com o numeral 83, slow zone, logo após a chicane Daytona, a chicane Daytona e a chicane Michelin, e a fim de prova para o Corvette 64, inacreditável. Alexander Sims, that is, you can see what that means, can't you? This team from the United States, absolutely world class. Situação ridícula foi colocada aí, o numeral 83 da F-Force. Vamos ver o replay. Ele ali perde a paciência. É um free white ali, acaba tocando e dá uma panca no Corvette, destrói o Corvette. A parte dianteira esquerda, e dá duas pancas do guarda-rio. Situação, olha isso, olha a panca fortíssima. O carro dá uma ricocheteada, atravessa toda a pista e bate novamente na barreira de guarda-rio. Fim de prova para o número 64, desespero do pessoal da Corvette. E o pessoal ali da Ferrari também desolado também com a situação. O pessoal da F-Force, que certamente terá punição para o numeral 81. O pessoal da Corvette não acredita, coloca a mão na cabeça, põe a mão no rosto. Uma 24 horas de Le Mans para esquecer a Corvette. Desespero do pessoal da GM. A despedida do Corvette C8R da classe GTE Pro. Dois problemas terminais, um parado no box e o outro agora. Um acidente que alijou o carro da numeral 64 da disputa das 24 horas de Le Mans. Já entra do reboque, slow zone, certamente permanecerá ali por bastante tempo. Praticamente a vitória caindo no colo do Ferrari 51 da F-Force, faltando 6 horas e 6 minutos para o fim das 24 horas de Le Mans. Até agora, todos da Corvette não acreditam. Aí parado o único protótipo LMP2 da F-Force, corre na classe Pro-Am. François Perodo já aprontou um monte. François Perodo já aprontou um monte nessas 24 horas de Le Mans. Aí o carro vai ser içado, levado para o box, levado para dentro da garagem. Patrocínio da Richard Mille. Que situação ridícula. E o pessoal da Corvette não sabe o que fazer, não tem mais o que fazer. Alguns continuam trabalhando lá no Corvette 63, ainda tentando resgatar alguma dignidade. François Perrodot certamente sabe da besteira que fez, sendo retirado do carro agora. Outro piloto vai assumir o numeral 83. Continua a lamentação do box da Corvette. Inacreditável acidente. Vamos passar aqui nos comentários das mensagens aqui dos nossos amigos
ouvintes aqui no canal You can Racing start to see Live. tired eyes, but they're also E fighting Punken back, é realmente uma trying grande to pancada. regain their position in Pro-Am Baum category. Corvette, Surely isn't easy Punk Le because Mans e it Punk takes Baku ao time to mesmo fix tempo. O pessoal deve estar acompanhando o pessoal da the Fórmula rear 2. corner, rear toe. Here's a Nossa, replay jogou of fora valendo mesmo. the incident Comenta where aqui o Francois Banichieri to the left of the it began from the APR. lamentando aqui. Yeah, who pushed Francois to the left and had José Paulo Carbone foi até dormir depois dessa, acabou com vontade de acabou com a vontade de assistir. Certamente o torcedor da GM aí pela Corvette. Just before the chicane, the exit of Lamentável, uma pena o que aconteceu com o Corvette 64. Well, the end of the GTE Pro story for Corvette Racing here at the Le Mans 24 Hours. Sem palavras para poder descrever o sentimento dentro do box da Corvette, vários triunfos, várias vitórias, várias comemorações. O pessoal ali sendo confortado ali pelos pilotos, pelos outros integrantes da equipe. Não era essa a maneira que eles queriam se despedir das 24 horas de Le Mans. Fica aí a tristeza por parte de toda a equipe norte-americana. Uma pena o que aconteceu com o pessoal da Corvette. Não era essa forma que eles queriam se despedir de Le Mans. Provavelmente ano que vem não estarão participando. Perrodou ali está bastante transtornado com o que aconteceu. Alguns membros ali sendo consolados, se abraçando, alguns contendo choro, obviamente. Todos se abraçam, todos se confortam. And the LMP2 cars have no radar compared to the GTE cars. Well, that was something para that o pessoal da GM, da Corvette Racing. Radar system. First time we saw that, I think it was on a C6 despedida provavelmente das 24 horas de Le Mans. Não se sabe ainda se a Corvette vai ingressar na classe GT3 daqui a 2 anos. Certamente ano que vem não estarão na classe GTE. A GTE Pro não irá existir mais. E será o último ano da GTE ano que vem somente como classe amadora. Provavelmente a Corvette não vai participar, então fica esse sentimento de tristeza e lamúria nessa edição 90 das 24 horas de Le Mans para a turma da General Motors aí da Corvette Racing. Astounding history with Ferrari and what that means for their hopes of taking another win at this race. A imagem focada agora no numeral 51 que lidera a classe GT Pro. Companions in battle. Ele que não tem nada a ver ali com a disputa ali, claro, estava disputando o numeral 64 ali, o James Calado. Pretty spectacular, really, Graham. Mas aparentemente não tem nada que alige ali a sua responsabilidade nesse acidente, que não tem nada a ver com ele. E acaba que o numeral 51 assume a liderança da classe GTE Pro com o Porsche 91 de Frederic Makowiecki assumindo a segunda posição na classe GTE Pro. O numeral 91 da Porsche, o Porsche 91 estava praticamente fora da disputa. E mesmo com todos os problemas, Miguel Molina no Ferrari 52, no outro Ferrari da F-Force, assume agora a terceira posição. E o Felipe Fraga, que no momento está na pilotagem do Ferrari 488, no numeral 74, o Riley Motorsport, na quarta posição da classe GTE Pro. Lou, you're down at the AF Corsa garage. Tell me just a little bit about well, the look and feel of what's going on down there. There's absolute disappointment on everyone's faces, not just for themselves, as you said, but for the consequences for momento de tensão também other teams. No box da Ferrari, até porque I tried to speak to Francois, he's not ready to speak, which is totally understandable. You could see in his foi envolvido carro da F-Force de outra categoria nessa disputa, o que acaba
Lou, you know Francois, I think it pretty much as well as I mais ou do. menos aí a disputa da classe GTE Pro He's not com a devastated retirada da because Corvette da his corrida. car's delayed. He's devastated Uma because he situação knows the chata, né? outcome. He knows the emotions involved. He knows how much this matters, Complicada doesn't para a it? F-Force Absolutely, the após esse consequences are entrevero. just huge for Faltando everybody 6 horas else para as o fim well, das 24 horas and de Le Mans, he's segue na so frente o Toyota respectful, and 8 as you said, da so Toyota Gazoo Racing. passionate about racing. Na segunda He posição, o numeral admires all 7, of these também da professional Toyota. drivers and what they do. So yeah, he will be very upset about O this. líder da corrida, Thanks very much, Brandon Lou. Hartley, I'm segue sure 4 he'll give minutos e himself a 20 bit of time segundos à to frente de just José calm Maria down. Lopes, Zero doubt that at numeral some 7 da point, Toyota. Na very terceira soon posição, indeed, Ryan Francois Briscoe Perotto will no número arrive at the 709 da Corvette Racing Glickenhaus garage Racing. Na quarta for posição, a Will chat Stevens, about no what numeral happened there. 38 do That's Team just J, not his liderando style a in any classe way, shape or form. LMP2. But it shows, Quarta doesn't it, colocação Jasmine? geral. And Na quinta we'll posição, take Luiz this moment Detrás, you're answer no for a numeral quick 9 da switch around Prema and Ordem welcome Team. Ben Na Constantinos sexta back posição, Olivier to Rasmussen, no presentation. numeral 28 do It Time shows J. Na that sétima posição, tiny moves on Romain track Dumas, can have a no devastating numeral effect. 708 da Glickenhaus Racing. This race is so Na oitava posição, Nick De Vries, crucial of the little no número 13 da judgments TDS that Racing teammates and Vailante. driver Na makes, nona posição, and Rick Taylor, you know, going no 3 wide 37 into da Cool Lausanne was Racing. already a E na risk, an décima posição, unfortunate risk Robin Cruz, as well. o Even numeral earlier when we 31 see da Matthew Noé. Vaxivier, who veered off in the entry of Porsche, it was just marginally wide, and you start turning into the marbles and just lose control, and you can't slow the car down on the gravel bed. And yeah, it surely isn't easy, but that's the beauty of Le Mans. You gotta keep sharp, you gotta be on it, and you don't wanna lose focus on that, especially now, 6 hours to go. Already the late part of the morning, 10 o'clock, and you want to cross that finish line. Into the pits from the number 92 Porsche. This is the car that had the delay in early morning. This car now sits fifth. O carro chegou a liderar com bastante folga na classe GTE Pro. Teve problemas também, uma série de problemas. O numeral 92. 51 car that leads the way. And that Problema gap de 20 pneu que seconds. arrebentou toda a frente do carro. The other Porsche, the 91 toda a car, frente, James numeral Calado and Fred 92, Makiewicz. frente nova. It's a further 4 minutes before we see the second AF Corsa car, and it's now 3 Ferraris in the top 4, with the Riley Motorsports car way further back again. Também do numeral 92, about to já go que to work brincaram on ali, the number 92 quiseram car. trocar no stint os pneus e isso custou a vitória para o numeral And we'll 92. welcome back Ben Constantinos. Good morning, Ben. Morning. Não tivemos safety car nessas 24 horas de Le Mans. Action-packed morning we've seen. The last time Ant and I were on comms with the big dramas for the Toyota and for the leading Porsche. Now, both Corvettes out at the same moment. Lots of focus obviously on Francois Perotto's responsibility within that accident, but I draw your attention to the Algarve Pro car as well, because I don't think Francois really had an option. He was either going to have a shove with the Algarve Pro that was coming across him, or the Corvette. And of course your natural instinct is to go away from the car that's coming towards you, which was the Algarve Pro car. And that brought him into the path of Alexander Sims. Well, the other thing to say about that, look, it's a mistake. It was Francois Perotto's responsibility. There's no doubt about that. In that moment, he made the impact. Jim Glickenhaus going through the early morning routines of just finding out how things stand. But there's only one direction you can look at a time, and if what you're handling is effectively threading the needle, it's natural for him to look at the car that he's battling in class, I guess, to the inside, but it was an error that had huge consequences. Yeah, if we do get a chance to see the replay, I draw your attention to the, you can see quite clearly the drivers' helmets inside the car because of the way the light is. So we get a chance to see where the drivers are looking as well as where the cars are on track. Sometimes it's less easy to see, and I think, as you say, Francois is going to be incredibly hurt by what has happened there. The one thing I didn't pick out, by the way, from the replay we saw, which of the two Algarve Pro cars it was. Both have their gentleman drivers in right now. Stephen Thomas aboard the 45, the 47 is John Fowle. By the way. And by the way, 45, which leads Pro-Am, at that point,
the AF Corsica car second in the class to that car. So it would have been potentially an unlapping manoeuvre for Francois Perrodo. If it was the other car, it's John Falb, John in the 47 car. That was the car that had troubles right at the start of the race. It was the gearbox actuator, wasn't it, that we heard was effectively melted at the very start of the race. It was melted before the start of the race, on the warm-up lap. Yeah, and he's down in, what is that, 6th position in LMP2 Pro Am. A reta. Lá já para freada para a curva 342. The gap between 8 and 7 now, I think just under a lap. 4 minutes and 22 is written on our screens, but I think that represents the fact that the 7 Toyota is ahead of the 8 Toyota on track, giving us almost a lap difference. It was over a lap difference at one point after those issues with Pachito Lopez. But I feel as though it's gone to less than a lap, but we're not using a safety car this year, so we're not going to see those big differences close up. Yeah, we've seen the safety car operation during the week, but we've not had one. So have I missed one? No safety cars action so far in this race. And the only reason that race control would use a safety car is if they needed the track to be totally clear for a period of time to allow marshals to work on the track. And even with all the tyre delaminations that we've seen from Mulsanne to Indianapolis, with bits of Porsche strewn all over the circuit, they still haven't felt the need to do that. So we might well be in a position where we go safety car less. Indeed, the 52 car is on pit lane from 3rd in GTE Pro. In fact, all the GTE Pros that remain are on pit lane or on an outlet. The 91 car is, 92 car rather, is on the way out. 51, 91, 52 and 74 are the 1st, 2nd, 3rd and 4th place cars. All of those cars on pit lane at the moment. Double stacked for the AF Corsa team. It's the second car in the physically on pit lane here, the 51 that leads the race. And how remarkable is that, considering the early part of the week where we really didn't even broadcast the Ferraris because they were so off the pace. Yeah, I mean, look, there's been dramas galore here, and there'll be those at Ferrari that won't like what I'm going to say here, but this is exactly the reason why I don't write about POP until after a race. It's that simple. What matters is what happens in the race. And have they looked on the pace? No. Have they been a million miles away? No. They've been there and thereabouts, and we did have a great battle early morning between one of each of the marks, with Porsche, Ferrari and Corvette finding themselves on the same part of the track and having a really good battle with Michael Christensen flat spotting his tyres at the start of that stint, and then at the end of the stint having an even bigger lock-up, which resulted in a delamination of the tyre and a destruction of the front end of the car by the tyre, which then kind of put those guys a little bit behind. But it was really very entertaining at the time. There's the boss, the big boss, having a conciliatory hug with some of the big guys at Corvette Racing, very much a racing family at Corvette. It's a rotten way to finish this astonishing slice of history that the team has brought to this great race. There is a number 7 Toyota at 2nd position. The number 8 has just come into the pits, so the 7 was ahead of the 8, which has meant that Pachito's stint here has been good. The 8 car has complained about balance quite a bit. The likes of Sebastian Buemi specifically being quite negative about his own performance throughout the 24 hours. And even during his stint, trying to tweak things and trying to get the car better, whereas the feedback from Pachito, despite the fact that he had a trip to the gravel trap early doors and then ground to a halt on circuit and needing to control that delete, it does feel as though the 7 is a better car, a better setup. On average, on the current stints, a second quicker. Woo. Wow. So you're absolutely right. It's fighting back after delay, but all sorts of dramas into the early morning, including trouble for that number 7 Toyota, including trouble for the number 92 Porsche, trouble for multiple of the LMP2 cars, confirmation of retirement for the 63 coming at, literally as I was reading the statement, massive drama involving the elimination for the race of the 2nd Corvette, which was leading at the was about to step into
the battle for the lead of the race. Alexander Sims just looked to be in hunting mode, didn't he? Catching the number 51 car, the number 91 Porsche also in play, and just other than being gutted for that team, I'm gutted that we've not got a three-way battle coming to the end here, because that could have been one of the big stories of this race, is all three factory teams in contention for the very last win, and we could have had all three on the podium, and that in itself would have been a fantastic epitaph for just over a decade of history. You know what Corvette Racing need to do now? They'll have to enter a Pro-Am car next year. Fine, you know, there must be somebody really interesting to see continue the battle. What they there must be somebody in the factory that doesn't have a race license that they can put in as their bronze. I'm going to say absolutely nothing about the options that are coming forward in the near future for Corvette Racing. They're clearly looking at options. They've got a customer car coming with a new GT3 option very soon. Justamente o Porsche da Raikkonen esteve envolvido no acidente. If half of what I believe to be in play is actually in play for their future GT programs, it will make headlines. Let's just say that. It's not sitting on the laurels in any way, shape or form. This will have hurt them and hurt them badly, but they will now switch effortlessly into right, what comes next? There's nothing we can do about this. Liderou grande WEC parte das 24 horas de Le Mans, mas também enfrentou problemas. Pits apron. Segue agora na quinta posição na classe GTR. O numeral 79 da WeatherTech Racing. Out. And as we cycle through the drivers, they have faded a little bit, and all three Porsches actually that were at the head of the field early doors have faded, so that we are left with TF Sports, Aston Martin, and Northwest at the head of our field with big gaps too. Look once again, here's a replay. Look at the head of the APR driver, looking right, looking left, looking left. He can see that there's something there, and yet I think by looking, you know what, I remember my having a shunt when I was karting once, because I was concerned about what was happening over my shoulder. And as you look over your shoulder, and I think what was going on there is the driver of the APR car was looking to the left. That's a reaction in the Corvette Racing garage. This is the replay. Tinha mecânico ali que estava passando por uma sessão de passagem. Was also assuming that they were fighting for positions there as well, Ben. It's bumpy on that shoulder though, isn't it? Yeah. It is bumpy. And Francois shouldn't have taken that risk without assuming that he's cleared from the Corvette. And, it's tough though, isn't it? What racing driver ever backs out of the throttle? Especially on a straight where you need all that momentum going on. Alexander Sims justamente voltou no próprio caminhão que rebocou o 64 ali. Há imagens recuperadas daquilo tudo que a gente já viu da isolação dentro do box da Corvette. Esse momento triste aí, desse momento da amargura, da despedida da Corvette. Dos trabalhos de La Sarthe, depois de longos e longos anos de serviços e de vitórias das 24 horas de Le Mans e várias disputas ao longo de todos esses quase ininterruptos, quase 25 anos. A Corvette aí, isolada, Nick Nielsen, nothing to do with that previous issue. It's for track limits for the HT3 car. There will, of course, be an investigation into that disputa da LP2. Continua a disputa. Side by side. Export and WRT. That's EDEC. That's the battle that's been going on for a while, isn't it? And Export way down. Continua a slow zone lá onde está o Corvette. O carro já foi içado, colocado no caminhão. And all of a sudden he's got the quicker car underneath him. I think this is Paul Chatin trying to get through actually cars that are ahead of him on the standings, but slower than him right now, and he's trying to. That's a WRT car, for instance, has got Ralph Inishen aboard it. 32 car, indeed it is, and that car is, well, Chatin at the moment is in 17th position in the EDEC Sport car, and the 32 car is in 13th position, a lap ahead, but he's looking to just grab back the laps where he can in traffic. Yeah, talking about that battle for third position, at the moment occupied by the Jota 28 machine, but
Nick de Vries in the TDS Racing Vaillant is so fast. Cool Racing have got really good driver lineup as well. Team Penske with Manu Collard and WRT could all be part of that battle. That is Francois Perrodo, and that's Amato Ferrari, and I think they are heading down to Corvette. These are, it just sounds really pat to say it, but these are men of honour. They just are. They get it. And let's hope that in the moment this is greeted the way that you would hope it would be. Yeah, it's great to see the effort that Francois is heading over to Corvette, and it's surely not easy when they want to come and finish Le Mans and try to win Le Mans in individual classes, and looking at this situation of just apologizing to everyone in the team. Yeah, it's tough. It's tough, but that, I feel quite emotional. That's what I expected and want to see in a moment like this. He knows what a huge moment this is. Sorry for the picture quality. 5 horas e 42 minutos restando para o término das 24 horas de Le Mans. Segue o protótipo número 8 da Toyota Gazoo Racing na liderança das 24 horas de Le Mans no momento Rio Hirakawa ao volante, 289 voltas completadas. O numeral 7 da Toyota Gazoo Racing segue na segunda posição com José Maria Lopes a 3 minutos e 3 segundos de diferença para o Toyota 8 líder. Na terceira posição segue o numeral 709 da Glickenhaus Racing, Ryan Briscoe, a 4 voltas do líder. 289 voltas para o líder, 285 voltas para o Glickenhaus 709, que segue na terceira colocação. Fix and replace the Armco barrier down there. And 83 has been given a 3-minute stop-go penalty for that collision. E aí o Perrodo indo pedir desculpas pro pessoal da Corvette. Ele chegou ali no box da Corvette ali. Na verdade, o pessoal da Corvette foi lá no box dele, do pessoal da F-Force, pedindo desculpas. He's gutted. He's gutted. And you know there will be anger and there will be upset. A situação ali constrangedora ali pro Perrodo, ele que provocou o acidente que alijou o numeral 64 da Corvette Racing da disputa das 24 horas de Le Mans. Ele pediu desculpas ali pro pessoal, pros representantes da Corvette da GM. Situação chata ali pro Perrodo. World Championship race winners in the case of Jasmine Jafar standing behind. We have Ant Davidson watching all that unfold, but I'm under no illusions as to these guys, their talent level, the risk-taking. It's a different level to what you and I and anybody on the spectator banks would experience. Michele aí se despedindo da galera. Um abraço aí para Michele, valeu pela participação ao longo dessa madrugada das 24 horas de Le Mans aqui junto conosco no canal Racing Life, Automobilismo e Vida. It's uplifting, actually. You know, in the world at the moment is quite a divided place. Zé Paulo Carbone aqui falando vontade de dar uma surra no louco. Complicado. Yeah, you look at it against sort of what's going on at the moment in the world. That sort of doesn't matter in the moment, but ali pro Perrodo ali que fez essa porcaria. And it matters that the first thought that he clearly had was, I've got to go and make this right. Disputa. That matters, and there's a lesson there for all of us. Tentativa de ultrapassagem ali no free wide ali no meio da reta. Do segunda perna da Letra Seguimos aí com a disputa da classe LMP2. Emmanuel Collard e Robin Prince disputando a 6ª posição na classe LMP2. About 5 cars that could have ended up on the podium in my books. It looks pretty good for Jota and Prema at this particular second in time.
at the head of the field, but then there are so many cars with, remember, driver lineups that alter the pace of the car throughout the remaining 5.5 hours. So we might see this 31 car absolutely the fastest car out there with Robin Fries, but of course it's got Sean Gallard to drive it, and we also have René Rast in it as well, and we saw the mistakes that Sean made with Sebastian Bourdais into this chicane actually earlier on, and Paul Chatin now clears Emmanuel Collard. And now, E agora o início ali da slow zone, isn't it? Because you're coming through the chicane, you've done the chicane, and then you have to get on the brakes at the exit of the chicane. Yeah, que esteja arrumado ali, não só a retirada do Corvette que já foi retirado, mas também seja arrumada. O guarda-reio em 2 pontos ali onde recebeu a panca do Corvette 64. Vai demandar bastante tempo até arrumar os 2 pontos onde bateu o Corvette 64. Expectativa ainda sem expectativa de retirada dessa slow zone no meio da reta Le Ronald Aires, depois da primeira chicane, da chicane Daytona, antes da chegada para a chicane Michelin. Aí a garagem, momento triste das 24 horas de Le Mans, a garagem baixada, a porta da garagem do Corvette 64, o Corvette se despede das 24 horas de Le Mans, certamente não vai devolver o Corvette 63 para a pista, então é fim de corrida para a GM Corvette Racing. E aí, Rio Hirakawa, o líder das 24 horas de Le Mans aí com o Toyota 8. Updates us on the issue for the 7 a couple of hours ago. It was the front motor required a reset on that car. So that was the reason why the number 7 car backed away from that fight. 3 minutes is the gap now. And actually, Rob Loipen did confirm that with an interview with Duncan with us at the time, open and honest about that situation. The problem was with that situation is it required more than one reset. That's why they lost so much time, because the car parked up on the circuit. Pachito was instructed to do a reset that he had to do twice on track. They then came into the pits and had an issue whereby nobody could touch the car because the hybrid was not activated, and it took a long time. Right, let's go down to Louise, who's got Francois Perotto. Francois, we can see the car now Stop and go para o carro número 83 por causar colisão com 64. Parece que já está cumprindo ali a punição. Parece 1 minuto de punição para o número 83. O carro saiu da garagem, foi para o pit e dali mesmo começou a cumprir 1 minuto de punição ali por ter causado a colisão com o Corvette 64 e tirado o Corvette 64 da corrida. I've made mistakes, but nothing like that. So it's it's horrible. I have no words. It's really bad. The gentleman that you are, you've gone and seen Corvette. How were the team with you? No, they were great. They are also gentlemen. You know, it's like, what are they going to do? You know, it's. I mean, I ruined their weekend. You know, everybody prepares this race for a year, and stupid mistake for me. And it's not like they were P4 or P5. They were fighting for victory. So I feel absolutely awful. All right, thanks very much. And he means it, every word. Numeral 36, da Alpine, de volta para a corrida depois de vários problemas. O pessoal da Alpine ali sentado, meio que isolado também, uma péssima corrida para a Alpine hoje. E aí o esporte. Famous member of the WEC paddock. O geral do mesmo com os problemas, vem na segunda posição da classe GTA Pro. E logo atrás do 92, que teve diversos problemas após o acidente na Mustaine. Olha aí o carro cruzando. A slow zone. Também que estão dando o carro no futebol, parece que os reparos já foram feitos, se bem que temos ali um trator ali, também insano ali, certamente um trecho novo ali de guarda-reio para
os 2 pontos onde teve a panca do Corvette 64. E aí de volta temos a imagem do líder da classe GTE Pro, o numeral 51. Vem Alessandro Pierguidi como líder da classe GTE Pro. E aí a ultrapassagem. A ultrapassagem do WRT, número 31. Ultrapassando Emanuel Colar no Penske número 5. Válido pela 6ª colocação da classe LMP2. Robin Flint assume a 10ª posição na classificação geral e Emanuel Colar é relegado à 11ª colocação com seu numeral 50. Agora no setor de slow zone, os 2 carros ali andando juntos. It's as simple as that. It's a race. Third place, the number 52 car, which is... The gap is only 13 seconds also. Yes, indeed. 52 car, that's just about a lap back. That car on the same strategy. The 74 car, a further lap back. Manuel Colar, que sistematicamente tem sido o mais lento dos 3 pilotos do time Penske hoje, tanto o Felipe Nasr quanto Well, if they just survive. Well, we've just seen how quickly things can change. Quanto o Danny Cameron. Para vocês terem uma ideia, a melhor volta do Emanuel Colar é 3:35.899. É mais de 1 segundo acima de Danny Cameron no 3:34.416 na sua melhor volta. Muito acima de Felipe Nasr, que virou com o Penske 3:32.900. Pra vocês terem uma noção, Emanuel Colar em sua melhor volta é 3 segundos mais lento que o Felipe Nasr. Tem demandado bastante diferença de pilotagem ao veterano Emanuel Colar, que já não tem mais a mesma pujança como tinha em outras épocas. Era um dos grandes pilotos que disputava as 24 horas de Le Mans, se lembra bem, na época da Pescarolo. Emanuel Colar sempre prestando seus serviços na Pescarolo, o campeão já das 24 horas de Le Mans, Emanuel Colar. And has got that cool racing car with his colleagues, as you quite rightly say, Ben, into no little contention. Sendo o calcanhar de Aquiles aí o Emanuel Colar nessa disputa da Penske nas 24 horas de Le Mans. Lembrando que a Penske também faz a sua despedida nessa temporada de 2022. Ela só vai correr agora as 24 horas de Le Mans e não vai participar do restante da temporada do WEC. Ela já não corre mais na próxima etapa em Monza. A Penske ela vai se concentrar única e exclusivamente no desenvolvimento do Porsche LMPH, parceria com a Multimatic. Stop and go também para o numeral 86 da Iron Links, por não respeitar os procedimentos de pit. Para um stop and go também. Uma passada pelo box da GR Racing, que era a Iron Links. É o numeral 86 da GR Racing. Porsche número 83. Conditions that the drivers knew during the night, which was kind of similar to what we had in practice in this night qualifying practice, as we have another car making its way through the gravel. It's a United car over at Porsche Curves. Which United car is that? The 23? Yes, it is. So that's the youngest driver in the field, Joshua Pearson, making a little excursion over there. Kept him at the wall by the look of things, though. But things are going to change now, because we're going to go back to that really hot condition that we had at the start of the race. And we saw, Jasmine, so many people struggling to adapt to the temperatures. Yeah, it wasn't easy because it was the hottest time of the day. They were unexpected. Most of the teams were unexpected, even with the tire pressures. Mais problema com a United Autosports, número de problemas. O time de Zac Brown nessa de 24 horas de Le Mans. By 1 p.m., which is 2 hours from now, will be Porsche the peak heat of the day.
and Diferença drivers are nesse going momento de to try to readapt 12.563. themselves into that. But tightness, yes, Entre it has Alessandro already kicked in Pierguidi e Frank definitely after Markowiak. the graveyard shift, I call it, Ben, and this afternoon Frederic it's just about Markowiak. wheeling it through, being Diferença consistent, and make sure you cross that finish line. And diminuindo try aí not 5 to décimos make too many errors. na Fatigue is última one thing volta. around Le Mans, but Nós when you've got mantemos na casa dos temperature 12 to add segundos, to the mix, com a diferença I know, as a Malaysian, mais ou menos I mean, actually, confortável yesterday ainda you said it was do hot, didn't número you? feito no Net I was like, Force, come on. visto todas as Nothing disputas like que Kuala tivemos ao longo Lumpur. das últimas Kuala 4 horas Lumpur de is Le Mans, wall of heat. Yeah, com exactly. os carros After living in the UK da, for almost 11 years, but da yeah, classe GTE it Pro. was pretty warm yesterday. Disputas bastante I think it's acirradas, going to be the same today. The forecast suggests that it will be up to 25 degrees at peak, which will be around trocas the de end of the race posições at 4 na o'clock local classe time GTE here Pro. in Le Mans. We're about A 2.5 tônica nessas hours 24 horas de east, Le Mans. no, west of Paris. It is that time of the morning where it's difficult to tell whether you're upside down To or be straight honest, up. Yeah. I still have to put my hands in front of me to do left and right, so east and west is never going to get that right. I just know where the sun is most of the day. Yeah, there's a lovely clink behind me, which means with The thanks T-boys to arrived. Duncan Vincent, fabulous. We've got quite the refreshment trolley over there with Duncan Vincent and Davidson, who now takes over. Thanks so much to Jasmine Jafar for his company through these breakfast hours. Dando aí 5 horas e 28 minutos para o fim das 24 horas de Le Mans. Good morning. Seguem os dois Porsches aí andando em comboio. Good morning again. You've been in observer Nesse mode. momento aí, das 24 horas de Le Mans, Hovering. os dois Porsches enfrentaram problemas, principalmente o 92, depois de um estouro do pneu que destruiu toda a frente It's do just it's 92. heartbreaking, isn't it? E o carro perdeu duas Unfortunately, as voltas they all know, it's just one of these things para a where troca de toda a frente. Perodo, an overreaction, a slight overreaction from Aí the o car on Porsche his 91 right-hand side 1.4 segundos. led A diferença cai to para the two cars making contact 11.6 at a very segundos. unfortunate diferença position, I de must say. If the two cars were Alessandro side by Pierguidi e side, Frederic it would have Markowiak, just been a simple door-banging moment, vem and tirando a they would diferença, o have Porsche lived to tell the 91. tale and gone on their own ways and maybe had a bit of a laugh even afterwards. Oh, that was No close, campeonato wasn't it? But 92 já o just Porsche vinha 3 minutos the e rear of the 16 car segundos touching atrás the do front Porsche end 91. of the Corvette Então praticamente a caused disputa havoc é and entre o Ferrari catastrophe, 51 and e o it's Porsche just 91. yeah, it's just like I Pela say, just heartbreaking, vitória and na classe particularly because GTE Francois Pro, Perodo o is pessoal da F-Force just the trabalhando. loveliest guy on the planet. And I didn't actually hear the interview that he so it was exactly what you'd expect it to be. Okay. You don't even need to be told, do you? No, Because you I know don't. what he thinks. I know what he would have said. Expectativa Yeah. na He classe is GTE Pro. absolutely A authentic, última without a shadow disputa of a doubt. direta We're going to hear from Louis na Beckett. On that, I want to go down to por Louis, who's been posições. obviously in the paddock since the beginning, the inception of WEC. Lou, what's your thoughts? Well, I was just speaking to Jim Glickenhaus, and he was saying how devastating it was. You know, and that goes to show 18 hours they've all been running. They all know how that must feel. They all know it could be them at any moment as well. It's really felt across the pit lane. Nossa, o protótipo da Panis, o protótipo da Richard Pille. And we O saw protótipo da there Panis an teve vários example of problemas Job Van Uytert logo just quando começou a touching the other amanhecer. LMP2 A car, panca que deu takes a trip across the forward na, chicane, but no na harm freada really da done. Mustang. And we Mais often uma vez see aí parado, moments o where Alpine cars touch. 36 We do saw it earlier on in the race, actually, somente didn't para o we? pit stop The de rotina. Penske. Was it Dane Cameron in the Penske touched? It might have even been a Corvette, I can't remember now. And they got away with it completely. Not even any damage to the bodywork of Oh yes, the he had three separate moments. touches with 3 separate Ferraris in one lap. And which was the car we saw fully airborne at that point? Oh, we see a Toyota do that, didn't we? Yes. And We saw an Alpine also. We did, which by the way is back on pit road for a regular stop for Andre de Grau this time. If you're not joining us after a sensible breakfast time, multiple incidents to report and reflect on in the early morning here at the 2020 Le Mans 24 Hours, the 90th running of this great race. Latterly, the dramas that befell the number 64 Corvette, we were literally reading the statement from Corvette about the retirement of the 63 car, with further issues
Aí de Louvador, defendendo a posição, a nona colocação na classe LMP2. Contra o numeral 22 da United Autosport. E Louvador, o Phil Hanson, logo atrás. Fazendo o nono e décimas posições da classe LMP2 das 24 horas de Le Mans. Ela que é a única mulher nessa tripulação do numeral 1. Olha a tentativa de ultrapassagem, a freada da Arnage. Alex he wasn't involved until he was hit, and yeah, so we cannot pass any kind of blame on Corvette or Alex at all. Just to clarify. Yeah, but Alexander absolutely 100% shaping up for what was looking like a battle royal for the lead of that race, which is now, by the way, about to be fought out between Alexander Pierguidi and Fred Magavicki. That lead, 11 seconds in GT Pro, but that coulda, shoulda, woulda been Corvette versus Ferrari versus Porsche. Beyond that, the other major incidents this morning, delay again for the Alpine after an incident involving the number 86 racing car sent 24 horas de Le Mans, 90ª edição, and into the tyre barrier at the entry to the Porsche curves. Again in the early morning, trouble for the number 92 car, ran straight on at Mulsanne corner, and damage as a result of that saw the front end of the car effectively deconstruct itself down on the run down to Indianapolis. That car dropping out of contention for a win. Seb Ogier looks on, and then dramas for the number 7 Toyota as well, with what we now know was a multiple reset. Já de Louvador, analisando aqui direitinho, chegou a andar até mais rápido, fazer voltas melhores que o Sebastian Ogier, que é o estreante nessas 24 horas de Le Mans, multicampeão de rally, e também está nessa tripulação do numeral 1 da Richard Mille. Ali Louvador vem fazendo uma boa apresentação nessas 24 horas de Le Mans. With their technical problems, that front motor that they ran into, the hybrid issue, because that was a race-long scrap between Buemi, Conway, and then Pachito, who was at the wheel at the time. And we assumed that with that one lap lost by the 7, we would then see them throttle back and cruise to the flag. Kobayashi is taking chunks of time out of his young apprentice, Hirokawa. Sorry, did you just say throttle back and Kobayashi in the same sentence? No. I mean, look at the gap now, 3 minutes. It was over a lap, so they've taken a minute out of the 8 car already, and they continue to close in. Now, is it too much of a stretch to see them get back onto contention? Is the 8, which we've always said is not looking quite as an easy car to drive as the 7. Are we going to see them particularly in the hotter conditions? Do you remember at the start of the race? But I'm sure they are on absolute cruise mode at this point. With a 28.8 as Ben thrusts his finger towards the screen. He's not cruising. He's the boss. No, of course he's not cruising. 28. Look, when there's nothing to lose, you can just afford to go for it. Show what you're made of, show some decent lap times, and in a way the pressure's off in a weird way, and you can then just enjoy driving these incredible cars on this great racetrack. And, you know, if mistakes come, say la vie, as they say here, but when you're in the lead of the race, like the car 80 is with a huge advantage, or car 38 in the LMP2 category, with Will Stevens driving at the moment 4th place overall, you have to take it a bit easier. It comes naturally. And this is a great fight we're seeing here. Holding her own against Phil Hanson. O erro ali da Louvador, olha a ultrapassagem, o erro da Lu, uma pena. A little bit wide there through Arnage, and Phil Hanson slides through. Logo na freada da Arnage ali, o erro da Louvador. Permitiu a ultrapassagem ali do Phil Hanson, assumindo a 13ª posição na classificação geral, a 9ª posição na classe LMP2. Os carros da United Autosport, vários problemas nessa edição dos 24 horas de Le Mans, ocupando no momento 8ª e 9ª posições na classe LMP2.
is rated platinum. We were talking a little bit about ratings earlier on. Quando He's 12ª rated e platinum. 13ª With no classificação experience of geral circuit That's an das FIA 24 horas de Le rating, Mans. not a Le Mans 24-hour rating. It's an FIA driver rating. And he's done He's no a circuit racing. 7-time world champion. 8-time. 8-time world champion. But he's never done any circuit racing. Doesn't matter. Circuit racing and rallying are completely different things. Doesn't matter. You can't give him the bit. He's rated the same as Anthony Davidson, who's raced here 13 times. What do you mean? I can't believe I'm rated the same as him. Exactly. If he went to a stage start in Thousand Lakes, he would be rated as high as Sebastian Ogier or Sebastian Loeb. Fancy rallying? Not one chance. No, none of the drivers here, except Peter Dumbreck, have been into the trees on and off. And nobody wants to. And he's not here. He's still at stage. The only man who can't defend himself right now. Back in the Penske team. This is a great run for Roger Penske's team. I was walking down through the paddock with Sam on Thursday, Friday, and I thought I saw the back of Roger Penske. You're never quite sure because you're never quite sure where he is. I think his family are never quite sure where he is, but he was here. And this is one of those races that he has chased for so many years. And I'm sure he's really looking forward to getting back and trying to go for the overall win again. O Oreca 07Y Andrew Negrão in the depois para o Alpine. desenvolvimento do protótipo da Porsche. Have they even been back into the top 20? This car, when I was last talking about it, was sort of Todos os dados 25th, 26th. It's now down trabalhado, to o próprio 29th Felipe place. Nasser It andou can't even hold its own alguns meses against the atrás aí, LMP2 field. They are really struggling. algumas semanas atrás, no desenvolvimento do Porsche And LMDH. Davidson, when you're in a position like Alpine found themselves, so they haven't quite got the pace of their rivals, and then fate conspires against you, then it E becomes após as 24 horas de Le a measure, Mans, I vai think, of the deixar o grit WEC of the team, that they don't just throw their voltando para hands os up in Estados despair and Unidos. go, okay, woe is us. These guys are Parte de sua determined equipe to continuando o wrestle this desenvolvimento da race right Porsche to the end, no matter what na fate Europa throws at them. Well, don't forget, they're still para a going to score temporada points in the hypercar 2023 do class, and they are, as we E dá stand isso right now, também. still leading the championship in WEC. So this E race does hold a é lot of esperado, points, já more foi points than you have anunciado, in a traditional WEC race. haverá 6 But carros because even though they're down Porsche there in what, LMDH. 29th position. E olha aí, problemas, acidente na saída da Indianápolis, um dos protótipos da LMP2. É o número 31 da WRT. Problemas ali, o acidente com o número 31, uma panca do número 31 da WRT, Robin Prince. Olha ali, bateu no guarda-rio interno, que pancada que deu o número 31 no Rob Prince. Olha que desastre para o pessoal da WRT. Situação tensa agora para o número 31, que vinha na 10ª posição da classificação geral. Vinha na 6ª posição da classe LMP2. Problemas seríssimos agora para o número 31, Rob Fritz. Estampou depois da reaceleração na saída da curva de Indianápolis ali, uma curva Arnage. O carro continua parado ali, abriu ali a porta do outro lado ali. Rob Fritz continua ali. Slow zone. E vai agora da Mulsanne, da saída da curva Mulsanne, passando pela curva Indianápolis até e vai até Arnage. Não deu para pescar o que o diretor de prova falou. Vai decretar agora slow zone. 1, 2, 3. That's the message you would get in LMP2. Situação dramática para o 31 da WRT. Banca na saída da curva Indianápolis, Robin estampa o numeral 31. Quebra da suspensão, provavelmente fim de prova para o numeral 31. Not before. Da WRT. Exactly. So look at Uma that. prova complicadíssima também para a WRT. Envolvido desde a largada em confusão. He was absolutely flying, pole position. E agora a pancada com 31, que praticamente vai ali, já é fim de prova com 31, certamente não vai voltar.
That is an area of the circuit that has been heavily assaulted. Os machos ali trabalhando, os comissários. On that inside quite a few times. And look at all the fans imagem aérea ali do setor da freada da Indianápolis até a Arnage. That whole section out of Eles Indianapolis, estão 5 horas e 15 minutos para o fim das 24 horas de Le Mans. O pessoal do time WRT olha incrédulo. O pessoal ali na Arnage, sentado ali no gramado, ali observando também a situação. Não deu para notar se o Rob Fritz já deixou o carro, parece que sim. Aí o dirigível da Goodyear, pegando essa imagem aérea ali no setor, já chega ali o trator para poder içar. But I think he's been told by the marshals to get out of the car so they can lift it with the lifting gear and take it over behind. E pelo visto é fim de prova para o protótipo Oreca 31, que vinha na quinta colocação, na sexta colocação na classe LMP2, na 10ª colocação na classificação geral. Fim de prova para o número 31 da WRT. I went to bed 5 hours ago and there was not the remotest chance that Ferrari were going to be a competitor, and suddenly here they are, the 91 Porsche safety behind. car. First safety car of the event. We were just talking about the fact we probably wouldn't get a safety car. Determinado safety car, primeiro safety car determinado para essas 24 horas de Le Mans, essa edição 90 das 24 horas de Le Mans. É o primeiro safety car, logo depois dessa panca, depois de tantos problemas que a gente mencionou tanto na transmissão ao longo dessa madrugada, a necessidade, já no início da manhã, os inúmeros problemas de limpeza, por problemas de pista suja ali, principalmente nas freadas da curva Mussane e nas freadas da curva Indianápolis, muitos debris na pista. Finalmente, a direção com a coordenação do Eduardo Freitas define a entrada do safety car na pista. Lembrando que em Le Mans, devido à grande extensão do circuito de 13.629 metros, teremos 3 safety cars em 3 pontos diferentes, um assumindo na reta dos boxes, um assumindo na curva Arnage e o outro assumindo num dos trechos da Le Ronaldier. O pessoal agora da WRT se abraça, fim de corrida para o numeral 31. O carro não vai continuar na pista, algumas lágrimas ali de alguns membros. E pela primeira vez, intervenção dos safety cars, dos 3 safety cars, nas 24 on board with the 93 Proton. Now don't forget that there are 3 safety cars, so you don't get a 5-minute gap, but you do. There is not a steady stream of traffic. It's almost like having a set of traffic lights. There'll be a stream of cars, then there won't, then be a stream of cars, then there won't. But it's that barrier on the right side, the posts that have been all pulled out of the ground. Those all need to be replaced, they need to be set back in, and otherwise the barrier will not be able to sustain another impact, or may not be able to sustain another impact. O piloto ali do trator. The deformation of those barriers is what reduces the speed of the car. LMP2 leaders are in. There's an awful lot of people in. So, Will Stevens in the 38 Jota. O trabalho certamente será muito grande ali naquela barreira ali na saída da curva Indianápolis para Arnage. Longo trabalho terá aí os Marshalls. Nesse momento aí, momento de safety car na pista, muitas equipes parando no box para poder fazer seus pit stops. É um momento realmente bastante tensão nessas 24 horas de Le Mans. There is no back markers between the two of them, and depending on who blinks to go to the pits and where are they on their pit stops, do they need to, because it'll be a great opportunity to use the safety car period as a pit stop, because you pretty much get a free one. De muita tensão. If
if it works out for them, I think we only Agora, just com saw safety the pro car, cars in pit lane. a So retirada it do might numeral not, 31 but é a parada sensible do for all líder the LMP2 da cars classe that have to pit LMP2, every half an hour to get quarto one done under colocado na safety car. classificação geral, And this is American o racing, numeral isn't it? 38 do Fuel, time track J, position, fuel, track position. Which one do you choose? Well, in voltando this agora case, ali, parada track nos position pits becomes ali, less of an sinal issue because we've vermelho got na so many parada, hours left. vão Still ter que esperar over o próximo 5 safety hours car left. passar para poder entrar no fim do pelotão. 20 hours and very nearly 21 Essa é a hours regra before we get a safety das car. 24 horas de Le Mans, é losers preciso from this. esperar o Winners and próximo losers, and, de um dos if you're in 3 the lead, safety say, cars que estão na pista Hirakawa agora, there devido for à grande car extensão number do 8 circuito. Toyota. Also Parado aí o car numeral 38 22, parado o Jota, 38, parado ali you know, atrás you're também o looking at, numeral and 1 da also the Richard of course car 51 who Sinal leads vermelho GT enquanto Pro. não passar You're thinking, um right, dos 3 which safety safety cars, car eles do we come não out serão in? liberados. You can see how they hold the cars on the red light at the end of the pit lane until the whole stream of cars have come Enquanto isso, past, aí then sendo you're allowed to carregado go. ali, sendo retirado ali, justamente no contorno da curva Indianápolis, do numeral 31 da WRT, que abandona a prova, 20 prova para o número 31, depois da forte panca da saída da curva Indianápolis em direção à Arnage. E aí, justamente acontecendo o que a gente pediu ao longo de toda a madrugada e início da manhã em Le Mans, a varredura daquele setor ali na curva Indianápolis. Extremamente necessário, já toda hora a gente pedia ao longo das slow zones que estava acontecendo em Le Mans, a limpeza não só na curva Indianápolis, mas também para a freada da Mustang. There's actually about 3 of them down there. Yeah, I know, it's a fantastic facility. That's why that part of the Porsche curves is called karting. Looking at the championship as it stands now, René Rast, Robin Freins and Sean Galeo, they are leading with 52 points. And then after that, Joshua Pearson conforme eu and falei, Ollie Jarvis esperando o próximo de um dos 3 safety cars passar pela reta principal para o pessoal conseguir sair dos pits, aí vai pintando agora um dos safety cars cruzando a reta dos boxes, e agora será liberada a saída dos boxes para o pessoal que está ali na saída dos boxes, esperando passar esse safety car, que é um dos 3 que compõe toda a parada de safety car, que essa é a primeira parada de safety car nessa edição 2022 das 24 horas de Le Mans. Se passar o último carro, será dado sinal verde. O pessoal do boxe aí, nesse momento, é liberado a saída do pessoal dos pits, o pessoal que fez os pits dos boxes. Eles entrando na primeira passagem aí das 24 horas de Le Mans aí, no primeiro safety car que passa pelo setor da reta dos boxes, é liberada a saída de todos os carros. Vamos dar uma repassada logo aqui na classificação geral das 24 horas de Le Mans, já que estamos em momento de bandeira amarela. Restando 5 horas e 6 minutos para o fim das 24 horas de Le Mans, segue na liderança o Toyota número 8 de Rio Hirakawa, com 297 voltas completadas. Primeira intervenção do safety car nessa edição 2022 das 24 horas de Le Mans. Na segunda posição, Kamui Kobayashi, os 2 japoneses no momento na pista. Kamui Kobayashi corre no numeral 7 da Toyota Gazoo Race, que segue na segunda posição, 6 minutos atrás desse ritmo de safety car, por volta de 3 minutos e 30, 3 minutos e 40 atrás de Rio Hirakawa, praticamente uma volta atrás. Na terceira posição, Ryan Bridgestone, que segue 4 voltas atrás com seu Glickenhaus 779. Segue tranquilo na terceira posição, 6 voltas à frente do quarto colocado, o primeiro da LMP2, Antônio Félix da Costa, no Oreca número 38 do Team J. Na quinta posição, essa dobradinha fantástica do Team J na classe LMP2, segue Olivier Rasmussen no numeral 28. Na quinta posição, Geraldo Segunda na classe LMP2. Na sexta posição, Luiz Deletraz, com a terceira colocação na classe LMP2, com o numeral 9, da Prema Orlentin. Na sétima posição, Romain Dumas,
no numeral 708 da Glickenhaus Racing. Na oitava posição, Nick De Vries, que já vem bastante tempo aí de turnos no carro da TDS Racing Mainland. Na oitava posição no numeral 13. Na nona posição, Ifei Ye, o chinês, que vem tendo uma grande atuação pela Club Racing no numeral 37, na classe LMP2 também. E na décima posição agora, com abandono do time WRT, Emanuel Colar, o numeral 5 do time Penske. Esses são os 10 primeiros colocados das 24 horas de Le Mans. Mandar um abraço aqui pro pessoal que tá na nossa live, o Sérgio Milani, que deu uma aparecida aqui. In case of a safety car, to be ahead of that lap, so they end up in the same safety car together and still remain that lap ahead. Luis? I was just speaking to Will Stevens actually, and he was saying obviously they came in and pitted just after the safety car. He said it would have been better if we'd managed to get ahead of it and just pitted them, but that's the situation. He's a bit fed up, if I'm honest, with safety cars and slow zones. He just doesn't feel like he really got into it in his stint. He also talked about the shortness of the stint and making that quite difficult to find a rhythm and just settle into, you know, a nice hour in the car. I think what it is the car's obviously performing well, and he is too. And yeah, you're in that good rhythm, and you want to keep that going. It's Eu vou desejando algum dia para watching a rugby match, isn't it? It's just a little bit stop-start all the time. We want to keep the flow going, and that's how he probably feels inside the car. Just before we went into this safety car period, Kamui Kobayashi went and did the fastest lap of the race. It had previously been Brendan Hartley in the second hour of the race, but that 2:94, the boss man has done the fastest lap of the race for the number 7. So he was still pushing. Who knew? Who would have thought? He is in the safety car, one safety car ahead of the number 8 machine. So 7 is behind safety car A, which is at chicane number 1, and the 8 car is at the S's in this safety car queue. So there is 2/3 of a lap between the two cars now. Can I just draw your attention to LMP2, Jota 1-2, Premier in third place, Cool Racing in fourth, TDS by Vion, written off, the car written off at the end of practice. One driver bans, they had to start with a driver who hadn't turned a single lap. They are one roll of the dice away from being on a podium finish, potentially. And also for long-time fans of Radio Le Mans and Le Mans racing, today would have been Neil Cunningham's 60th birthday, who had one start here in LMP2 with Baraxi Epsilon. He was a friend of many, and well, as adopted a British racing driver as Harry Vatanen is a British rally driver. So think of him for a moment or two on board the 91 Porsche GT car. This has been very good for them, hasn't it, actually? Back in the race with the Ferrari now, so at least we have a proper race in our hands with the GT Pro category. They were a little bit segmented, a bit separated, weren't they? And as the race had unfolded, but right back in the hunt now, just sitting right behind that lead car 51 with Pierre Guidi at the wheel. That was the sound of race control. Attention pit lane, slow zone 6 is now deployed. Slow zone 6 is now deployed. We will bring in the safety car. Slow zone 6 will continue being deployed. Right, slow zone 6 is where the cranes are operating now. So safety cars will be released, but you'll be released from behind the safety car onto your pit limiter. And there is the reason for, you can see how far he punched that rail straight up to the spectator fence. And that is a major shock in the garage. Look at that. They were ready for the car to come in. And that is a near instant retirement, but the assessment that it was out was before anybody had even had a half-decent look at it. Oh, here is... well, look, you know, so the that wheel's not right hanging off. Did Robin walk away from the car, or was he told to walk away from the car? I mean, we've seen drivers sitting in while they've been craned away in years gone by. Again, I'm not expert enough on the rules to know whether that's allowed.
The blue light was on. Okay, so the impact light was on, which means the driver has to go to the medical center, which then means obviously he can't drive back. So that's the impact light. Good point by Graham Goodwin. That happened last year as well. I can't remember which car it was. Sophia Flörsch, that's right. Although she was A-OK, when you sustain as big an impact as that, kind of like when the airbag goes off in your MotoGP rider's suit, then there's been a substantial transfer of G, and you need to be assessed medically. I'm sure Robin will be okay, but you can never be 100% certain, and that's why. Okay, so that was the reason for the instant retirement. 5 hours to go. The first safety car of the race. Safety cars is about. Bom dia, pessoal, tudo bem? Release theirs. Bom dia, Wallace. Olá, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, meu nome. Seja bem-vindo aí à transmissão das 24 horas de Le Mans. Obrigado. Vou ficar aqui com o trecho, né, até as próximas 2h30, né? Acompanhando aqui, já estamos chegando já na parte final da prova, né? Tá faltando pouco menos de 5 horas, né, para terminar o evento, e agora estamos num período de bandeira amarela em toda a pista, né? Teve problema sério agora com o Robin Fritz, a saída da Indianápolis, fora lá, da parte do GP, cartou uma guinada pro lado interno, pro lado esquerdo, ele deu uma toca fortíssima, a lateral esquerda, dianteira ali do seu protótipo Oreca 07 numeral do time da BRT. He was right behind you and you got picked up by the safety car, he'd still be right behind you ready to lap you. But if you are any sort of minutes or seconds away, then it does close everything right up. So Alessandro Pierguidi and Fred McAvicki. Well, Fred didn't have an iron in the fire in Bahrain last year, but again, it comes back down to these two stalwarts of GT racing. Ferrari and Porsche, they have been at it hammer and tongs for so many years, and that never ceases to provide a little bit of spice and excitement. Most of the cars behind safety car C here, only a few are behind the safety car A and B, so we're going to have to watch this because you've got everybody mixed up in different categories. In fact, trying to fight each other, it's going to be right chaos when we get going. So safety car A, which is just coming out of the Ford chicane, I believe has a single car, three cars behind it. Three cars behind it. They're all released before safety car B, which is still going through Indianapolis. Yeah, but they all and through Arnaud. at the same time. No, in theory, yeah. Look, this is the long zone. Yeah, it's the slow zone. It's the slow zone, so they've been released from behind the safety car. But the safety car pulls off there, look, see? That's the position where it pulls off. So he can't go through any quicker. So they are released at the same time, but into a slow zone. So they've all lost out, that safety car. Yeah, 2/3 of the field. Temos aí a retomada da corrida aí, Being released into the Pois é, né? Depois de um acidente tão sério lá, né? E recomeçar os procedimentos, né? Igual você estava falando, foi a primeira vez na prova que teve um certificado geral na pista, né? Essa regra da slow zone é muito importante, porque dá um dinamismo muito bom para a prova, né? Imagina se tivesse que toda vez dar um circuito tão longo, o certificado total, né, na pista. Ia prejudicar demais o evento, né? Tivemos vários slow zones durante a prova. Principalmente na madrugada do Brasil, também vários acidentes, vários problemas de freio, de estouro de pneus, vários That was Northwest AMR, Paul Dallara trying to get out of the way. He's only 7 seconds behind the WeatherTech Racing Porsche that's got itself up into second position. They are a whole lap back from TF Sport, the lead that category now, but plenty of action going on. They're getting on for 2 laps back from TF Sport, the 33 car, which was sort of just outside the top 3 or 4, crept its way in and has consistently then sort of come. Agora nesse Renilson mesmo eles estão focando bastante na GT Pro, né? Que o carro 51 que o Daniel Serra faz parte do trio tá liderando, né? Acompanhado do Ford 91.
que no momento está com Frederic, Marco WEC. Está pressionando bastante esse início. Ford, no, he can't. He's blocked in. No, he's going to follow the LMP2. He's thinking about it. He's going for it. But no, he gets blocked by Pierre Guidi just at the last minute. I think that LMP2 just coming past at the wrong moment there for Makoiki. Blocked his move initially. And that, Agora na câmera aérea a gente tá vendo aqui a disputa. O Guidi fica cortando o vácuo, mas mesmo assim não. O Porsche ainda continua muito próximo a ele. Tá dando uma disputa muito emocionante. Absolutely top pros. And can you imagine this in GT3 when there's so many other manufacturers bringing real top pro racers into the field as well? Not that it will be a manufacturer class OBS. And the Porsche's got legs down the straight as well. The Ferrari's giving him a bit of slipstream to the Ferrari to help him out, and they both slice down the inside, or do they? No, they do, Bandeira amarela. Bom, safety car, vamos ver se é um safety car local somente ou se é na pista inteira. That was Giancarlo Fisichella. They're not. Look at them all racing into the slow zone, accelerating out of Mulsanne and then hitting the button. O bom é que agora na transmissão acabou de mostrar o Daniel Serra, né? Tá lá observando aqui a batalha na pista. And they have got that Iron Ferrari in between. Of course, Ferrari turned the tables on Porsche in Spa last time out in the rain. Speaking of which, 5 hours to go. Is there any forecast? No, Martin. There was earlier in the week. No. It's going to be a beautiful day. That's Giancarlo Fisichella. That's the works Ferrari driver Giancarlo Fisichella in an AM car that can really kind of tamper with the Porsche when it needs to. What are you trying to say? I would say that he might have his elbows out. He's Italian after all. Right. Well, battery repairs have been completed, so the slow zone will not be in operation next time round. Mostrando os bastidores aí, né? Provavelmente estão decidindo a próxima estratégia, né? Para quando tiver a próxima parada, para ver o que eles vão fazer. O interessante quando mostra o box, você vê o tanto de dado que o engenheiro tem que analisar lá nos computadores, né? Agora essa câmera do dirigível aí é muito bacana. Você consegue ver uma imagem muito interessante da pista. Passando ali por the reason that Goodyear have an airship, have a blimp, is they've been building those almost as long as they've been building tires. In the early 1900s, they entered into a relationship with Zeppelin, which still exists to this day. That is a Zeppelin. They try not to use the word too often, but that's what it is. And the reason that Goodyear were involved is they were rubber experts, and what did you carry the hydrogen in? Rubber bladders. So all of the gas enclosures in the airships originally came from Goodyear in Akron, Ohio, I guess, and the construction technology came from Zeppelin in Friedrichshafen, Germany, and through we go with the Porsche now freed from behind the AM class Ferrari, but as ever when you're in a long queue, there are e a transmissão ainda está focando ainda na GT Pro, né? Só que nesse momento agora o Ferrari conseguiu colocar um retardatário entre eles para LMP2. O Pierguidi já está sinalizando o retardatário lá, jogando farol para liberar espaço para ele. Ele acabou dando espaço. Eu ali fora. All the way through this WEC season so far, and it's certainly been the case here at Le Mans as well. So you do kind of feel like the Prema thinks about going down the inside to turn into there.
cara, o you can't get the número impression 51 that da Makawiki, F-Force it's tá inevitable he fechado, will trancado close de the porta gap. ali That Prema has re-inherited second position in class because no the LM2. Joker 28 has just come into the E o pits Patrick, under eu e o green Patrick flag conditions. The Dempsey others pitted aparecendo na during the transmissão safety aí car também. period may have lost some time sitting at the end of the pit lane, but don't have to do this green flag stop now. Bruni watching Não tão tranquilo, né? Tá. That didn't look eager. Pessoal de forte. Patrick Dempsey watching in a little bit of a relaxed state from the back of the garage. Was talking to Dunk at breakfast time. He's saying Patrick reckons that Michael Fassbender is doing a really solid job for his first ever Le Mans. I think Patrick had a little bit more of a race experience run up to it. Parecendo permite, vai mantendo uma distância ali consideravelmente tranquila para o Frederico Makoviec, que já chegou a atacar de forma mais decisiva ali a liderança do Sul, permite. So they're going to be at full racing speed this time around. Outro slow zone, né? Agora no... Vai terminar slow zone lá na saída, terminou agora de slow zone, já terminaram os reparos lá na saída da curva de Anápolis. Então tá tudo ok lá com a barreira agora de guardrail, passando ali o Penske ali, o Ferrari. E agora no Alves de Carmo entre o Alessandro Perguide e o Frederico Makoviec. Bandeiramente total agora, todos os setores, os 13.629 metros de Lazarte. Nesse momento, a distância deles estão acima de 60 metros. Pega um trecho de reta. A reta, o Ferrari 488 tem o melhor desempenho do Porsche. Chega nas curvas, o Porsche consegue ter o melhor desempenho, você vai verificar agora. E vai se aproximar bastante aí da freada. Você vai ver a aproximação que tem. Quando a retomada de aceleração, parte de longas retas, a Ferrari dá uma estilingada. O momento de aproximação do Porsche é justamente das freadas, dos cornos. É um carro entre eixos menor que o Ferrari, que consegue melhor desempenho aí, você vai ver nas curvas Porsche aí. O Porsche vai se aproximar do Ferrari, vai diminuir essa diferença. Nesse momento, o Hirakawa já completou 300 voltas nessas 24 horas de Le Mans. Desde o começo, né, a Toyota está dominando com muita tranquilidade. Né? Uma pena que o Negrão teve aqueles problemas mecânicos, né, e não teve nem a oportunidade de disputar a vitória. Né? Os problemas mecânicos teve um acidente também Presumably have been because of a handy slow zone that allowed them to duck in at the end of a very long run. Acidente que teve na curva de Anápolis, na freada da curva de Anápolis. Aliás, foi na freada da curva Porsche. Foi estava disputando posição. Parecia com a LMP2. Entrou um carro da GTE, jogou ele para fora da pista. Na saída logo na primeira sessão da curva Porsche. Ficou bastante tempo ali parado, ele vinha na geral e mais ainda na classificação geral. Praticamente aí. Tá correndo realmente. Muito perigoso essa negociação de ultrapassagem em Le Mans. Em toda categoria de endurance, qualquer pista já é problemático. Imagina em Le Mans, onde as velocidades são muito altas. Né? Esse problema ainda fica mais intenso. Enquanto isso, o Porsche agora grudou bastante no Ferrari, lá na GT Pro. Well, we talked, Anthony, yesterday about how many overtaking maneuvers are made into the second chicane, not the first, because you come onto the first bit of the Mulsanne at speed, the car behind's in the dirty air, can't maybe hold the speed, but chicane to chicane, you're at low speed coming out of that Daytona chicane. The car in front makes no difference. Os pilotos dos trios que vão assumir na próxima rodada de paradas, né? Estão super atentos para o que está acontecendo na pista.
generally how it works. You spend more time in a slow speed corner, so therefore there is more time to find or lose. In a high-speed corner, I know people think, oh, it's all about the bravery, and if you're brave, you'll get through the corner fast. Where it's all much of a muchness, really, between the drivers. When it comes to the high-speed stuff, it's more about corners like this. Mulsanne, the braking zone, more mistakes can happen in a slow-speed corner. That's what you're waiting for with the car behind. It also demands more of the traction of the car. Buscando o vácuo a todo momento, o Ferrari o melhor desempenho de retomada de aceleração. Fica difícil para o Porsche tentar uma ultrapassagem, vai precisar de uma aproximação melhor para poder incutir no vácuo e conseguir ultrapassagem. Vem o Porsche. Vamos ver agora na freada para Indianápolis. Ao longo desse de outras 24 horas. Jimmy Bruni and Richard Agora Leeds Leeds, an opportunity for their teammate Fred Mako to maybe put them into the lead. A vantagem dele agora nesse momento está a 120 milésimos só, está muito próximo. E para piorar, eles ainda têm que dar passagem para um carro da MP2. Complica mais ainda a situação. Again, that's Pro-Am P2 car, so not always convinced that's the 48 car that went through the EDEC Sport car. And Fred Mako will be thinking, good, I'm glad he did the Ferrari as well, because if you get in between them, suddenly there's that buffer again, and at some point, the traffic works for you. And that's what he's waiting for. Well, that's Patrick Pile as well, who's what sometimes Porsche works driving. Yeah, but he's playing his own game here. You know, when it comes to Porsches, yada yada yada, not bothered because it's not a Matt Timsa Racing Porsche, which of course was his immediate association. A atenção é parada do Toyota 08 no box. Opa! Teve saída de pista de 51, mas ainda bem que não perdeu muito tempo. Teve que botar um trecho agora. Problemas ali com o Alessandro ali com o trecho aqui, como retitude da direção de prova, tem que entregar uma nova posição. Certamente vai tomar uma chamada de track limits. É porque estava muito próximo, né, do Porsche, né? Então pode ser que seja solicitada a sessão de posição aí, vamos ver a atitude da direção de prova, a atitude aí do Alessandro Ele teve uma certa vantagem, né? Mas o 91 não estava em posição de ataque em cima dele, né? Mas vamos ver se isso vai ser um atenuante, né, para ele. Mas eles estão sempre, desde a relargada, estão com a diferença no máximo chegando a um segundo. São muito próximos mesmo. Enquanto isso, né, na terceira posição, a diferença deles para o terceiro colocado já está bem acentuada, né? Não está aparecendo nem na tela. Que é outra Ferrari, né, que está com o Antônio Foco no momento. Agora uma pena, né, que na categoria principal, né, no Hypercar, os brasileiros que a gente tinha uma esperança, né, de estar pleiteando o pódio, não, infelizmente parece que não vai acontecer não, né? Tanto negando a prova para os brasileiros nessas 24 horas de Le Mans. Opa, olha aí, passada reta aí. Carro 80. Mais uma barberagem aí no número 80 da Iron Mix. Por falar em barberagem, teve um piloto que foi excluído aí da prova, né, por excesso de acidentes, né? Sim, o Cimatomo.
Ele foi excluído do numeral 13 da TDS Racing Vaillant para o seu lugar foi chamado Nick DeVries. Ele estava fora dessas 24 horas de Le Mans, foi chamado das pressas para poder compor o numeral 13 e vem muito bem na prova aí o numeral 13. Vinha disputando aí as primeiras posições da classe LMP2, vem agora na 8ª posição da classe LMP2, na 4ª posição, na 8ª posição no geral, na 4ª posição da classe LMP2, uma boa atuação aí do numeral 13 da TDS Racing Vaillant, que vem agora com o time Van der Helm ao volante. Você vê o que é a diferença que faz um piloto mesmo, né? Imagina se esse piloto que já era veterano estivesse aí na prova, ele com certeza está botando em risco a integridade dos outros pilotos. Então a direção de prova tomou uma atitude correta, além do que você ter o De Vries na equipe faz toda a diferença técnica, né? GT Pro agora, o 51 e 91 estão muito próximos. Bem próximo ali, foi tentativa de ultrapassagem, Frederico Markoviec para cima do Alessandro Pierguidi. Olha aí a tentativa de ultrapassagem, vão contornando ele no Wesley Ford em direção a Tetri Rouge. Lembrando que o Frederico Markoviec, olha aí, contornando agora a Tetri Rouge, indo para o Ronaldier. E agora vai dar estingada de novo Alessandro Pierguidi. De novo, o Frederico Markoviec não faz a aproximação correta. E o Alessandro Pierguidi vai abrir novamente aí, mesmo com o vácuo cedido aí para o Frederico Markoviec. Aparentemente a decisão lá dos comissários é para manter as posições, né? Consideraram aquele lance como a Ferrari não levando vantagem. Exatamente. Segue aí o ataque de Frederico Markoviec para cima de Alessandro Pierguidi, valendo a liderança da classe GT Pro. 4 horas e 39 para o fim das 24 horas de Le Mans, tensão do box da F-Force, tensão do box da Porsche. Frederico Markoviec não desiste, vem para cima de Alessandro Pierguidi, vem a caça do Ferrari 651. Chega ali no momento do Toyota ali, próximo dos dois que vão disputando a posição. Aí o Patrick Dempsey também tenso, com seus carros da própria Dempsey. Aí o Toyota ultrapassando ali. O bom é que pega o Hypercar bem na reta, né? Então vamos ver se não vai prejudicar o Ferrari. E ali parece que consegue um refresco ali o Ferrari. Número 51, vamos ainda com o torno da Mustaine. Muita disputa, Markoviec que agora vem bem colado do Alessandro Pierguidi, vem com muita ação, Markoviec, mas não consegue se colocar em posição de efetuar a ultrapassagem. E eles estão pegando retardatários, né? E a lógica é claro que o Ferrari tem muito mais ação nas longas retas de Le Mans. E o Porsche, lógico, por ter um entre-eixos menor, tem a melhor contorno das curvas. Markoviec que vai tentar a aproximação aí, mas sem limitação. E detalhe, né? Aquele tipo de situação que para os dois lados é muito arriscado, porque o Porsche ficar muito tempo atrás também sobreaquece motor, freio, né? E por Ferrari também, como não tem margem de erro, qualquer deslize ele pode sair da pista, né? Ou ter algum tipo de acidente com os retardatários. Como a gente já está chegando no trecho final de prova, o nível de desgaste tanto do equipamento quanto dos pilotos já está bem acentuado. Pega ainda a ação aí, Frederico Markoviec para cima de Alessandro Pierguidi. Parece que vai vir agora a mudança da Porsche. A Porsche provavelmente. Os dois indo pro box. Vários carros pro box. Na classe, o 51, o 52 vem também para os boxes. Vem praticamente juntos ali, colado um no outro. Vai ser na disputa dos boxes aí.
a liderança da classe GTE Pro entre o numeral 51 da F-Force e o numeral 91 da Porsche. Essa disputa vai ser literalmente decidida agora nos pits. Troca de piloto no carro do 91. Teve troca no carro. A Porsche sai, Frederic Makovievski vai assumir outro piloto ali. E na Ferrari parou os dois carros. Né? Parou os dois carros. Então tem troca de pilotos da Ferrari. Fica expectativa. Provavelmente a Ferrari vai sair na frente. Detalhe que o combustível aí acaba que a troca não prejudica tanto. É diferente do que acontece em provas mais curtas, né? É mais por estratégia mesmo de corrida. Mas o pit mesmo em si não é atrapalhado. Não. Esperando aqui a definição do novo piloto no Porsche 91. Vai saindo o 91. Já saiu o Ferrari 51. Eles conseguiram uma boa vantagem agora, né? Apesar que o carro do 51 saiu. O Porsche 91 agora. Apesar que o 51 já deu uma saída, saiu do passado, né? Mas vamos ver se não vai ter tempo. A gente permanece no Ferrari 51 enquanto o Jean-Marie Bruni assume o Porsche 91. Uma diferençazinha agora um pouco maior entre os dois carros. Expectativa aí pelos próximos minutos aí nessa disputa da liderança da classe tempo. Aconteceu a situação que quando saiu do box o carro 51 saiu para fora do traçado. Né? Vamos ver se isso não influencia em alguma coisa, mas eu acho que não pelo local que foi, né? Ele já tinha uma boa vantagem. Agora o do 91 quem assumiu foi o Jean-Marie Bruni, ex-piloto de Fórmula 1, correu na Minardi, começo dos anos 2000. No momento eles estão com todos segundos de frente, né? O carro 51 da Ferrari. Olha aí, ó, vamos mostrar agora o replay. Ó. Passou o reta na chicane. O pessoal aqui no box da Ferrari, né, ficou bem preocupado com o que aconteceu. Jimmy Bruni knows the strengths and weaknesses of the Ferrari, doesn't he? Because he was a star driver for Ferrari before he was hired by, stolen by Porsche. And then Ferrari mandated he had to serve out another year of his contract not driving a Porsche before he was allowed to get into the car. So he was being paid by Porsche. Agora estão pegando um trecho aqui com vários retardatários. Was that what you doing on your phone just now? 4 horas e 33 minutos restando agora para o fim das 24 horas de Le Mans. Segue na ponta aí da classe do GTE Pro o número 51 da F-Force com o Alessandro Pierguidi. Na segunda posição, Jean-Marie Bruni no Porsche GT. Segue a luta entre os carros da classe LMP2 com os carros da classe GT. Todo mundo tentando se resolver ao longo dessa parte final das 24 horas de Le Mans. Na GT AM, quem está liderando no momento é o Aston Martin, né, que está sendo pilotado pelo Henrique Chaves. Segunda posição, Martin Ramp, com Porsche 911. E na terceira posição, Julien Andlaner, também no Porsche 911. Enquanto isso, na frente, muita disputa, né, pela GTE Pro. A vantagem agora é que
E depois do pit, né? Quando teve troca de piloto, realmente eles conseguiram uma vantagem, mas eles estão conseguindo reduzir, né? A Porsche já baixou 1 segundo em relação à Ferrari, agora a diferença está em 3 segundos. Made room for the LMP2 that just slung it down the inside, and that could have easily been contact. And he is definitely one of the top gentleman drivers in the GT field. Interessante que agora nessa edição, né, eles conseguiram preencher as vagas da LMP2, né, as 25 vagas totais. E, inclusive tiveram até carros de espera, né, caso algum carro tivesse conseguido posicionamento grid, né, tivesse problema, para poder substituir. Mostrando que esse projeto da LMP2 realmente foi muito positivo, né? Aumentou bastante o grid em relação a edições anteriores das 24 horas. Agora estamos mostrando aqui uma off-board, né, o carro da Porsche 92, que está sendo pilotado pelo Antônio Foucault. Antônio Foucault, não pelo Kevin Ster. Agora está tendo a parada no box aqui do carro 9, a categoria LMP2. E estava na segunda posição, né, pilotado pelo Luiz Deletraz. Estão investigando a saída de pista lá do carro 51. Vamos ver se vai ter algum tipo de punição. Problemas com o carro 22 da United Autosports. O Felipe Hanson, parando aqui, talvez vai dar uma safety car. That's Phil Hansen in the car 22. Well, this has been the real problem, Charles. They were back up into 9th place after getting knocked off in the very first corner. And again, you know, although it wasn't a hypercar incident that happened at the front of the field, you know, everybody watching suddenly in the first turn, I mean, Toyota know all about last lap heartbreak. That was first corner heartbreak at Le Mans for United. I mean, we lived through that moment together, didn't we, Al, in 2016? We shared that moment, and I don't think I've ever forgotten that one. It's a moment not for the right reasons, I think we'll never forget. No, someone asked me what my most memorable moment was over the 10 years. Parece que deu safety car em toda a pista. Parou num trecho muito perigoso. Depois da reta após o terceiro trecho de cronometragem, o terceiro setor da pista. There's been some shocking years for a number of teams in United Autosports. That looks like that might be the end of the road for them, yeah. And I guess the car 31 will breathe a sigh of relief as well for the championship stakes. They were their nearest competitor. Agora o piloto está tentando retornar ao carro, né? But they were still always get back into the car here. Vamos ver se ele vai religar o carro. Vamos ver o que aconteceu. So we're waiting to try and get a bit of team radio from 22. Let's hear what he says. Ele está conversando com a equipe pelo box. Pelo rádio, né? Ele está num ponto muito perigoso da pista. Power cycle needed. Tell us about power cycles. Heard that one a few times before. Earlier this week, earlier today. Enquanto isso, a gente vai vendo a imagem aqui do carro 1. No momento está sendo pilotado pelo
pelo Lilo Adux, carro da Richard Miller. A Lilo Badux, que ela piloto feminino, a única feminina dessa tripulação do número 1, disputou com Sebastian Ogier, multicampeão de rally ali, a imagem do Sebastian Ogier. E parado ali, no restart ali, vamos ver se volta, pelo menos em modo de segurança, voltou aí o 22. O carro teve uma pane, né, e conseguiu retornar, né, depois do... que o piloto falou com a equipe, né, através do rádio. Ele conseguiu religar o carro. Aí mas mesmo assim já teve a prova bastante prejudicada, né? 24 horas de lembrança para toda a equipe Untitled Chapter, tanto para o numeral 22 quanto 23. Os carros com inúmeros problemas aí na classe. Agora que na transmissão oficial tá dando de Maria Bruni na frente do Pierre Guide na GT Pro. Uma diferença grande ali, você vê no mapa. Aconteceu algo com a Alexandre Pierguit. Vamos ficar de olho aí. Provavelmente ele tomou punição pela aquela saída para fora da pista depois do pit stop, né? Provavelmente. Tá 31 segundos atrás. Uma pena, porque esse carro aí, quem faz parte do trio é o Daniel Serra, né? Então eles estão agora com a chance de vitória um pouco diminuída, né? Vai depender muito do que for acontecer em relação ao pit stop, né? E safety cars, né? Se ele consegue depois alcançar o adversário, né? Com certeza. É difícil agora a situação para a F-Force. 30 segundos de diferença aí de Jean-Maria Bruni para Alessandro Pierguit. O pessoal da F-Force ali meio tenso, meio preocupado. Bom dia, pessoal. Bom dia, Emanuel. Bom dia, Emanuel. Tô chegando aqui depois de uma hibernada. O descanso do justo, né? Mas, cara, tava complicado aqui. Ainda tá, né? Porque tá um gelo aqui. Eu achei que ia esquentar de manhã, mas não, parece que tá mais frio do que ontem de noite quando eu fui deitar. Pessoal, eu vou ter que encerrar a live aqui pra começar uma nova. Bom, quero me despedir aqui. Deixar um abraço a todos aí, os amigos que participaram ao longo da madrugada dessas 24 horas de lembrança aqui na transmissão do canal Racing Life Automobilismo é Vida. Muitos episódios aqui, deixar claro aqui o que aconteceu ao longo da madrugada, problemas com o Toyota 7, que teve um problema, uma pane elétrica e praticamente alijou o Toyota 7 aí na disputa juntamente com o Toyota 8, os dois estavam andando juntos. Problemas também com acidente sério com o Corvette 64, que vinha disputando a liderança da classe de TR Pro e foi atingido por um dos protótipos, justamente um protótipo da F-Force, atingiu o Corvette 64 e a Corvette está definitivamente fora das 24 horas de Le Mans, tanto com 63 quanto 64. Mais um problema com a Alpine, com a saída de pista, problemas também de saída de pista por o número 65 da Paris, enfim, uma série de problemas que foi só amanhecer em Le Mans que começaram a aparecer um monte de problemas, estouro de pneus, problemas de saída de pista, de troca de freios necessários aí para vários carros que tiveram problemas de freios já na manhã
manhã dessas 24 horas de Le Mans no meio da madrugada. Então, basicamente, foi isso que aconteceu ao longo da madrugada. Alguns outros problemas com o protótipo 43 do Pedro Fittipaldi, enfim, uma série de problemas ao longo dessa madrugada aí. E eu quero deixar meu abraço aí, Emanuel, Wallace, deixar um grande abraço aí para vocês, deixar um abraço aqui para os amigos também na transmissão do canal Racing Life. Automobilismo é vida. Valeu, galera. Uma boa fim de corrida aí para vocês aí. Valeu, muito obrigado, viu, pela companhia aqui. É isso aí. Vou encerrar aqui a transmissão e daqui a pouquinho eu já abro uma nova transmissão, pessoal. Vai ter firme aí.